Olá, bom dia a todos. Bom dia quem está participando online, quem está aqui presente. Nós vamos iniciar, então, o 11º Gege Anual. Vamos começar com a apresentação do professor Galera, falando um pouquinho do grupo, um pouquinho da história. Sejam todos bem-vindos, um ótimo evento a todos. Professor, fala com o senhor. Bom dia a todos, os presentes aqui e aos que estão de forma online. É uma satisfação muito grande iniciar hoje aqui o nosso Gege Anual 2022, na sua 11ª edição. Então, eu gostaria de inicialmente fazer um breve histórico do nosso grupo, e, na sequência, apresentar rapidamente o que nós teremos durante o dia, tá bom? Então, essa apresentação foi preparada por mim, pela Daniele Alves e pelo Loran Siqueira. Bom, um breve histórico sobre o Grupo de Estudos de Geodésia Espacial. Ele iniciou-se aqui da UNESP por volta de 1996, é o que mais ou menos nós temos registrados, inspirado num grupo que eu tive a oportunidade de participar na Universidade Técnica de Delft, quando eu estava fazendo o doutorado lá, com o Dr. Peter Teunis. E nós iniciamos aqui com um pequeno grupo de fato. Um docente, que no caso era eu, e 2 alunos de ensino na época. Em 1996, nós tivemos aprovado um projeto de jovem pesquisador na FAPESP, e com isso outros docentes passaram a participar. E com a criação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas, em 1997, o grupo cresceu e passou a ter reuniões mais constantes e discussões mais interessantes. Então, docentes, pesquisadores, alunos, bolsistas de IC, mestrandos, doutorando, pós-doutorando, estagiários da área de geodésia e topografia, passaram, então, a se reunir quinzenalmente para discutir os assuntos ligados principalmente à geodésia espacial, mas não só, tá? Também discutimos vários tópicos da geodésia. Em algum momento, nós criamos um termos de referência do grupo, onde a gente estabelecia as obrigações e deveres dos participantes. Em geral, nós organizamos um seminário anual, como esse de hoje, de duração de um dia. Então, nós já realizamos até o momento 11 seminários anuais e tivemos vários workshops de projeto temático, Cigala Calibra e também do INC. Em algum momento, o seminário do GG passou a ser inserido como uma disciplina do programa de pós-graduação em ciência cartográfica, valendo 2 créditos para quem é do mestrado, uma única vez, claro, e 2 créditos para quem é do doutorado. Nós temos registrado o grupo na plataforma Lattes do CNPq, que é uma obrigação, não está totalmente atualizado no momento, eu sei, mas a gente tenta, de alguma forma, manter atualizado o grupo, porque é um requisito, inclusive, muito importante da universidade. Então, os objetivos do grupo é a investigação sobre o uso dos sinais GNSS para fins de geodésia, monitoramento da atmosfera e integração com outras ciências e engenharias. Então, dentro desse contexto, hoje é o que se diz posicionamento e censuramento remoto geodésico, utilizando o GNSS. E também a implementação e validação de novas metodologias para o posicionamento espacial. De uma forma geral, esses são os objetivos do grupo. Aqui é como nós chamamos isso, uma salada de palavras, onde comparece
tudo do que, de alguma forma, nós estamos desenvolvendo dentro desse grupo. Aqui mostrando desde o momento que nós temos registros, tá? Que nós passamos a registrar uma lista de presença com indicação do que foi apresentado. Aqui nós temos o número de reuniões anuais que tivemos desde 2002. Então, nós podemos observar aí que é uma média de 15, 16 reuniões anuais. Além de se ter o Gege Anual. Então, no ano de 2019, o Gege, que era só aqui dentro da UNESP, ele passou a ser em nível nacional, com participação de grupos da Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Uberlândia e Monte Carmelo, além da própria UNESP. Então, aí nós temos os logos das várias instituições envolvidas. Então, no ano de 2020, nós tivemos 16 reuniões, todas as sextas-feiras, às 16 horas, e isso foi mesmo durante a pandemia. Durante a pandemia foi algo importante que nós pudemos, assim mesmo, continuar com algumas atividades. Naquele ano de 2020, foi organizado o Seminário Anual Gege, com apresentações de pesquisadores internacionais, líderes da área. Foi no dia 18 de dezembro de 2020. E nas reuniões de 2020, nós tivemos uma média de participantes da ordem de 46 participantes, 47 participantes. Naquela época, nós tivemos como convidados o Dr. Peter Teunice, de Delft, Nathalie, da Eurocontrol, e o Miguel Manuel Hernandes Barrares, da UPC. Naquele momento, nós tivemos 113 acessos simultâneos no YouTube, e algumas dessas apresentações estão disponíveis no canal do Gege no YouTube. Se alguém entrar lá, vai poder assistir essas palestras, que foram bastante de alto gabarito, alta qualidade. No ano de 2021, tivemos 15 reuniões, mesmo também durante a pandemia, e participação. Aí, nesse momento, começamos a ter a participação, além daquelas que eu citei no início, de outras instituições, como o Instituto Militar de Engenharia, o próprio IBGE, dentre outros. Organizamos o Seminário Anual do Gege, com apresentações relacionadas ao nosso INCT GNSS Navier. Foi o terceiro workshop do INCT. E durante o ano de 2021, nós tivemos uma redução no número de membros participantes nas reuniões quinzenais, foi para 34,5. E naquele momento nós tivemos essas palestras, no Seminário Anual de 2021, nós tivemos esses palestrantes convidados, o Roberto Sabatin, o Luciano Mendonça e o Caibu. Aqui eu não estou no momento com o número de acessos simultâneos que tivemos no YouTube, mas também algumas das apresentações, acho que nesse caso aqui estão todas disponíveis no YouTube. Esse ano de 2022 tivemos 17 reuniões, e com uma indicação aqui de 30,6 membros, reduziu mais um pouco o número de participantes, e também continuamos com a participação de outras instituições. E hoje estamos realizando o Seminário Anual do Gege 2022. Esses são os assuntos que, de uma forma geral, nós tratamos dentro do nosso grupo de trabalho, grupo de estudos. Então, todos esses elementos aí são investigados, talvez até mais alguns outros, mas esses são os essenciais. Nós temos uma página na internet que pode ser visitada e obter algumas informações adicionais. E hoje nós vamos, então, ter o Gege Anual 2022, e na parte da manhã nós temos alguns palestrantes convidados, invited speakers. And so I'd like to thank you to Dr. Norbert Jakowski from DR at Germany. I also would like to say thank you very much to Dimitrios from European Space Agency, and also for Melania Susi, also from the European Space Agency.
for providing us with this talk this morning. And also to Guilherme Polezuk, o nosso GPSR, que também nos brindará com uma palestra. Então, thank you very much, Norbert, Dimitrios e Melania. E durante o período da tarde, nós teremos aí apresentações concentradas com os membros do GG, as instituições de uma forma geral. E aí vocês podem encontrar essa lista nas páginas aí que foram divulgadas. Algumas informações importantes para aqueles que estão participando e têm interesse de obter o certificado é que durante o evento nós teremos 2 formulários de participação. O primeiro será divulgado após todas as apresentações da manhã e o segundo após todas as apresentações da tarde. Os 2 formulários deverão ser preenchidos e durante o evento aqui vocês terão lá no YouTube uma palavra-chave e o link do formulário para ser preenchido. Dessa forma, vocês fazendo isso, preenchendo tudo de acordo, vocês já receberão um certificado de participação depois. Ok, obrigado e bom evento a todos. Thank you and good event to all. Thank you. Bom dia a todos. Agora nós iniciaremos as nossas palestras da parte da manhã. Our first presentation will come from Norbert Jakowinski. He is from DLR. Norbert Jakowinski received a diploma in physics in 1973 from the University of Rostock and was awarded a PhD in 1974 from the same university. Since 1974, he has been working in the Institute of Space Research since 1991 in the German Aerospace Center, in the branch of melting. His research activities include monitoring, modeling, and predicting atmospheric processes related to space weather events and studying their impact on radio wave propagation, in particular on GNSS applications. So thank you for your time and for your presentation, Albert. And now the floor is yours to do your presentation. Thank you very much for your kind introduction. I'm really happy to give the presentation on ionospheric impact on GNSS positioning and navigation in your Gege Annual meeting. And my topic is related to the impact on positioning. Here's the outline. Before I will discuss the ionospheric impact on GNSS applications, I will address a little bit the propagation medium of GNSS signals, the ionosphere plasmasphere, and also touch the radio wave propagation characteristics related to this propagation of signals like refraction, ray path bending, diffraction, and so on. The GNSS satellite systems are embedded in a geoplasma. Especially in the equatorial plane, we find the satellites in the plasmasphere, and the signals have to travel
from the orbit height down to the Earth through the ionosphere. And we know that the plasma sphere and the ionosphere is impacted by the solar radiation, permanently emission of electromagnetic waves, and corpuscular radiation contribute to create the ionosphere and plasma sphere. That means the geoplasma environment. Occasionally, we have also some coronal mass ejections, which disturb this environment considerably. What has this to do with our GNSS? The electromagnetic signals travel, as I mentioned, through the ionosphere, through the plasma, and there's an interaction of the charged particles, the electrons and ions, with this electromagnetic wave. Normally, we have, due to this interaction, we have a delay of the ray path of the ray, maybe by delta ti, and this leads to a delay in the signal we receive at the ground, and that means it causes a range error related to this ionospheric delay. Though this is a very simple approach, and in the following slides we will discuss this in more detail. Let's come to the ionosphere plasma sphere at first. This is the propagation medium, as I mentioned, and the ionosphere plasma sphere systems are created mainly by the radiation of the sun. We have especially the extreme UV radiation and X-rays, which create the ionosphere, the plasma. That means we have an electron density distribution here up to 1,000 meters. We call it ionosphere, and beyond, upward to the plasma powers region, we call it plasma sphere. The radiation is of the sun. Of course, we know visible light can reach the Earth's surface or the infrared, but the others are absorbed here and create the plasma. The plasma is also created by charged particles directly from the sun, and also from the magnetosphere, the auroral particles, creating the polar lights, for instance. And we have also some ionizing radiation from the galactic, from the cosmos. So we have a number of ionization sources, and we have to mention that we have different spheres in the Earth. Here you see the neutral atmosphere, and all these have some interaction with the ionosphere. So there's not only an impact from above, from the sun, but also from below. This is an illustrative picture how we can imagine the ionization. So we have here the electromagnetic wave, and this splits atom or molecules into ions and electrons. Also dissociation of neutral particles, of course. And we have a plasma, and the same happens if we have energetic particle whose energy is strong enough to create the dissociation or ionization. So we get a profile of electron density here. The electron density is the sum of all ion densities, because we have in the atmosphere have different different atoms, different molecules, and the electron density is the sum of all these ions, because we have quasi-neutrality of the ionosphere. At daytime, we have a high value of the ionization with a maximum at around 250 kilometer or above. And during night, we have recombination, electrons and ions recombine, and then we have a lower density of electron density here at the night, and the next day it starts again, and so on and so on. And we have to take into account that we have interaction of the sun, as I mentioned. So if we have then a radio wave transmitted through this plasma, so the radio wave has electric field and magnetic field, as we know, and this interacts with these charged particles, of course. And electrons are very mobile, and
they can get in resonance with this radio wave oscillation. The resonance frequency is about 10 megahertz at daytime, and several megahertz or so at night. In this range, we have the resonance frequency of the plasma of the ionosphere, and there is also an interaction, not a resonance interaction, but also an interaction at higher frequencies. This interaction power decreases with increasing frequency, because then the electrons cannot follow this fast variation of the electric and magnetic field. So, and in this case, we have some impact, of course. As I mentioned, delay due to reflection, absorption, diffraction, scattering, different processes happen. And we will discuss all these things a little bit in more detail in the subsequent slides. So that means we have to look to the radio wave propagation characteristics directly. Here again, the profile of the electron density in the ionosphere. Here is a ray path from a GNSS satellite down to the receiver at the ground. And we have also a magnetic field. We have to take into account this, as we will see later. And you see, we have the line of sight, the Euclidean line, so to say, and this is used for ranging. This is our goal in positioning. But the real way is a little bit different. And it is interesting that according to Fermat's law of fastest arrival, the ray path likes to travel in the ionosphere. Here we have the maximum of ionization, as you see. And the ray likes to stay as long as possible in the ionosphere plasma. Nevertheless, it travels faster, the phase travels faster than it would be in the straight line. So this is Fermat's law, and according to this, we have here the observation equation. We have to take into account in the analysis to determine the range. We are interested in geodesy or in surveying, positioning, and so on. Of course, to calculate this, we have to know the refractive index and this additional excess path, which is caused by this ray path bending. These things have to be considered, and let's have a look on this. Appleton and Lassen have made some basic analysis of this refractivity in the ionosphere. Appleton got a Nobel Prize in '47, for instance, for his fundamental work on the analysis of ionosphere and propagation medium. And here we see some terms. X is related to the plasma frequency. I mentioned already about 10 megahertz at daytime in the ionosphere. And epsilon means another term. This is a gyro frequency here. This is about 1.5 megahertz. If we consider F for GNSS, this is 1.5 gigahertz, for instance, though then this ratio is very small. And in most cases, we can ignore this term. And then we can derive a first order approach. We will see here, and we'll come to this back later, because this is a basis for TSC monitoring later on. But we cannot completely ignore this term here. We see the impact of the geomagnetic field. Theta means the angle between the ray path and the geomagnetic field. And we have to take into account that electrons are bound to magnetic field lines, and this move around this field line with a so-called gyro frequency. And this is right-hand rotation. We know that GPS, for instance, has a right-hand rotation, and so it may happen that this fits, or this fits with the rotation direction of the electrons around the field line. But if it's left-hand polarized,
then it is against it. And so we can explain that the interaction between the wave and the electrons is different. If it is in direction of the field line, it's a special refractivity, but in the opposite way, a different one. And so we have to take into account the double refraction here, depending on the polarization of the electromagnetic wave. From GPS, we know it, and so we can calculate. So we use only one sign here for these calculations. And here we see the development of this formula. We have seen to see the different effects, first order, second order, third order effect. As I mentioned, here we see, for instance, this picture, the relationship to the geomagnetic field. Here we have the transmission against the field, and here with the field. And insofar, we have different effects due to the different sign, as I mentioned. And insofar, we have to take into account a certain anisotropy here in case of second order effect, where we have the gyrofrequency included and the angle between the transmission link and the geomagnetic field. So we see it here, for instance, here's an estimation of second order effect for some calculations we made for Europe. And we assumed a certain total electron content. This is the integral of the electron density profile with this unit here. And so you see exactly the asymmetry of this refractive impact. This is L2 frequency, and here we see L1 frequency. This is less, of course, because of the dispersive nature of the ionosphere. And we can compare this second order effect here in this plot. Here we see the frequency, and here's the term as a range term. This is the first order term may reach up to 100 meter. It is at least at L2 frequency at very high values of T tech. And we see this also here for the second order effect. This is a level of about 10 centimeter here. So this fits with the ratio, as I mentioned before, with the gyro frequency to the operational frequency of GNSS. The third order effect is much more smaller and doesn't depend on the geomagnetic field direction. You see it as a circle here, and the values are below 1 centimeter. This is millimeter level here, and this is a dependence on the vertical tag. No, this is, in most cases, it can be ignored. This is a noise level, so to say, normally, but in some cases, it's quite good also to take into account this. Yeah, then remains still the ray path bending effect, the excess path length, and we made some calculations, ray path bending calculations, and so we see here the effect. This is in the order of a few centimeters. So this can also be discussed and taken into account in the calculations. Let's come to the other effect of we have to consider in radio wave propagation. This is diffraction. So if the ray path goes through a turbulent region with plasma irregularities, then we have a diffraction effect with first Fresnel zone. This is about 300 meter. That means irregularities with characteristic lengths of this order are dominating here in the spectrum of the received signal. And we have to take into account this. Normally, we can measure this turbulence or the irregularities. They cause the scintillation in the so-called S4 index, which provides a normalized dispersion
amplitude scintillations, and we can also consider the phase variations by this expression here, the dispersion of the phase. So that means we have some measures to estimate the amplitude or the strength of these instabilities in the ionosphere causing the radio scintillation. These are different effects. We will not discuss this here. The related plasma instability causes these. All the plasma bubbles are related to this, and so on. And I will show only this effect here. We have these instabilities here in the ionosphere, and these instabilities cause strong amplitude fluctuations. We can see here we have measured this in Indonesia, and sometimes also we have a loss of log at different phases here. We can see here. This is, of course, a problem in positioning and navigation. So now let's come to the topic of our talk. Let's at first have a look on the regular ionosphere. What does it mean? Starting with observation equations. We know the code measurements, carrier phase measurements. So we have here the observation. We have here the range we would like to know. This is a straight line. And we have different terms here, troposphere, multipass, some noise level. Well, we are interested in this ionosphere effect, and it is different, plus and minus for code, group phase, and carrier phase. So we have to take into account this. In the first order effect, as I mentioned already, we have this relationship here. This effect is proportional to the total electron content along the ray path. It means the integral of the electron density along the ray path. And so we can simply calculate this in principle. And if we know this, then we can, of course, correct these equations. Let's start with this evaluation of the TC. So we have the code measurements. The code measurements give absolute values, whereas the carrier phase measurements give only relative measurements. And so the trick is that we use noisy code phase measurements due to multipass. So we have the absolute value and fit or level the carrier phases into this, also considering a cutoff angle to avoid the stronger loss here, noise here in the lower elevation. And so we can then determine the slant TC along the ray path. This is a procedure we have done, and I will only simply illustrate how it works. So we have the positioning of the car, for instance, here in the two-dimensional simplification. And then we switch on the ionosphere. So the ray path is prolonged here also, and this is what we would measure. And in parallel, we can have a total electron content monitoring system here over Europe. For instance, we see 16 ground stations and their piercing points through the ionosphere, looking to different satellites we can see here moving across this field. And then we can use this monitoring to correct these ionosphere values. For instance, if we have a place here in Italy, so we can derive the vertical TC from here and bring it to these ray passes, and so we can correct it. So this is a procedure. We correct, we produce our TC maps. We can see here on the right side, here are the piercing points, and here's a global TC map. The procedure is as following. We have the measurements, then we compare the measurements with a model, a background model, and then we merge the model, the measured data into the model, and then we get this map here. And so
so we can have this calculation. This background model we call naturally TC model and TCM. This is our procedure. We made this since the beginning of GPS, when GPS became operational in 1991. This is the procedure we follow all the time. So to demonstrate it, here we had a test flight from TU Delft. They used our maps to make some corrections, and it looks not so bad. It could be better if we have higher resolution, or the area of our Sparky map would be higher, bigger. So, but it works in principle. For single frequency applications, we have also another possibility to have a pure model. So we know in GPS, the Globochar model is used. In Galileo, the Anyquick model is used. And in Baidu, the BDGIM model is used. So the rather simple model here in case of GPS. I will not discuss this here. In the case of Anyquick, we have a 3D model. This avoids the application of a mapping function, but for each link you have to integrate the electron density along this ray path. This is a very time-consuming process. And the model is adapted by actual measurements, and these coefficients then transmitted to the stations for correction to the user. And yeah, the Chinese model is has also a simple model and an estimation part, which is fitted or is provided by some coefficients from actual measurements. Every 2 hours, this part is estimated with a permanent model, and though they get some results. And here we see a comparison, for instance. So this is a BDGIM model and Anyquick model here, similar. I will not discuss this. I would like to draw your attention to our model. We have developed, as I mentioned, to have a background model. And this model is, although it has only 12 coefficients, whereas Anyquick has several thousand coefficients, we reach very similar performance. And this is a good point, because we have also, in addition, a very short time to calculate it. Compared with Anyquick is much more faster. And though the European GNSS Service Center recommended our model as an alternative to the reference Anyquick model for Galileo. So let's come to the next mitigation technique commonly used in practice. This is ionosphere dual frequency linear combination of the measurements. So we have the range here, and here the ionosphere is not only the first order effect. This is complete. The full second order, third order effects also included. And if we calculate it, so we get this range. So this, but we have to take into account the residual range error. In case of first order, so it worked fine, but here we have to take into account the complete set of higher order effects. This cancels out, but not the others. And so we have the residual range error we have to take into account. And this I would like to demonstrate here. What is the error we have for carrier phases? We have to take into account the excess path, the length, as I mentioned already. Here's a second order effect. And here is an additional effect not yet discussed. This is related to the TEC along the concrete ray path. Because as I mentioned, the ray path likes to travel in the maximum
area of the ionosphere with the highest peak density, and that means there's a considerable impact on TEC, and this has to be taken into account also. And so we have a sum here after modeling and so on, and ray tracing, which is up to 5 centimeters, so to say, for carrier phases, and for code phases, this is a little bit higher. So this is a rough estimation of the different terms we have to take into account here. In most cases, or we can say in general, that this ionosphere-free linear combination compensates nicely the ionosphere by more than 99%. But if you would like to have very precise positioning, then you need to take into account also these higher order errors. Let's come now to the perturbations, which is a very important issue, of course. And we distinguish different types of perturbations: large scale, mid scale, small scale. We have discussed this already a little bit. And the large scale we can see here during a storm, Halloween storm in 2003, we see big ionization coming from above and propagating towards lower latitudes. So the ranges are about 1,000 kilometers with velocities of 600 meters per second. These perturbations move towards equator. And in the mid-scale case, we have smaller case in the order of 100 to 500 kilometers. But the amplitudes are much more small, and insofar they are not of so big interest here in our talk. I will skip this and focus on large scale and small scale a little bit more in next slides. Here we have an example for such a large scale effect measured by the tech rate in our operational system. And this we can see within this hours. So this front moves down, and we see a degradation of the reference network here in Germany when this perturbation moves into this area here. And here we see in the northwest region here big gradients probably, and we have higher errors than in the other part, and it shifts with time according to the motion of this propagation. It would be quite good to have some indicators for this. Here we have the tech rate. In the next slide we have, for instance, the TEC itself. Here we compare the actual measurements with 27-day medians. As you see, we have enhancement of the TEC during some storm here by more than 20 tech units. And this causes some problems for EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service. Here we can see some reduction of the availability. Red means here everything is okay, but here we have strong reduction. And also the wide area augmentation system in the United States has problems if we have very big tech values here, and the availability goes down to about 50% only. So we have a strong impact of the ionosphere here, as we can see. And as I mentioned, it would be quite nice to have some special information about the gradients. And here we see some aviation problem if an aircraft is arriving in an airport, and we have some measurements here at the airport looking through a very flat ionosphere, and the airplane looks through GNSS signal, and has a much more higher ionosphere. So then the ground information is wrong. So we call it hazardous misleading information. This is dangerous for landing. And so far, one has to consider such events, and one has in the past, considered this by worst case scenarios by establishing a threat model. We have done this for the airport in Bremen, for instance.
But what I would like to draw your attention is this strong gradient here we can see, and we need a measure for this. And so we have developed a special index, gradient ionosphere index, GIX, and this is a TC then between these two piercing points separated by delta S. And in case of one station, we have two satellites, or we have one satellite, two stations. So we have different combinations possible here. And by combining all the different pairs, we can make a certain statistics. Only in case of 15 IPPs already, we have 100 pairs we can use for some statistical studies concerning the gradient. What we need is, of course, the absolute TC in these grids. So we have made a special system here. We call it dipole between the these points, and we can determine the azimuth. We can distinguish eastward and northward components of this gradient vector, and can calculate an average or some dispersion or percentiles. So there are different options possible, and due to the high number of dipoles here, so to say, we have a good statistics. And this we have checked, for instance, for Europe. Here we see some maps for the northward gradient, for the eastward gradient, and for the total gradient. The advantage of this method is that we can calculate the gradients in any moment. That means we have a resolution of 30 seconds here because we use 30-second data. And at the right side, we see the gradients from in the northern part, and in the middle part, latitude 45 to 60 degree north, and more southward. So we see here that in the northern part, we have not a really clear structure of the gradient, but in the mid latitudes here, where a clear structure dissipates, then if it moves down to lower latitudes. And here we can see how it develops. And if we know the direction and the velocity of such a perturbation zone, then we can make a prediction and can warn users to take care for such problems in the future. So this is the approach, and here we have also some correlation with some positioning results we got, and so far we work on to further discuss this, and we have a high correlation between this 95% percentage and the positioning error we have here. We got it also a similar picture for rim station of the EGNOS system. The European Satellite Service Provider operates it, and we have used some stations around this rim station and calculated these GIX values, and you see some correlations with these failures, the errors in the vertical protection error. And also with another index we call SIDX, Sudden Ionospheric Disturbance Index, which describes the temporal variation. And this is the next point I would like to draw your attention. And sometimes we have very rapid variation of the solar radiation, solar flares, and these cause a jump in the vertical TC very immediately, and sometimes also the receivers cannot follow this rapid evolution of the ionization, and this, of course, is then a problem in ranging or in positioning. The jump is sometimes more than 3 meters, and so this is very important then to know. We see here the dependence on the latitude, of course, due to the lower irradiation at the high latitudes, the jump is smaller. But to measure this, we have developed a special index. We call it SIDX, as I mentioned, and this is simply the rate of TEC averaged at all piercing points. And so we get a signal here
for flares, for instance, an M2.0 flare and a higher flare here. And then you can see also the impact of the flare during the St. Patrick storm. We had some flares there. Here also the impact on the positioning. We see here the effect in the different scales. So this is insofar also an important index which can be used to distinguish or to separate temporal effects. So let's come to the small scale irregularities. So we have the possibility to study these effects. We have the diurnal variation with a strong onset when the sun goes down at the terminator. And we have direction dependence. If we look, for instance, in Bayada in Ethiopia, when we look to the north, we go to the northern crest, and when we look down to the south, we go to the southern crest. And so we have this relationship. And this is interesting to know and can help to mitigate scintillation. Also, the knowledge when scintillation appears in a seasonal way. So we see some some systematic variation from Bayada at the East Africa to West Africa, and this continues then to, if we go to America, to Brazil, for instance. So we have the maxima shift then into the winter time, for instance. And though we have some systematic values here, some knowledge, we can have also some other procedure. For instance, scintillation can be modeled by, we have different models. This is a GISM model developed by Yannick Beniguel, and this is a model application for a Brazilian area. And we have also available some measurements. And in the same procedure as we developed the TC maps, we have done this assimilation of some measurements over Brazil into this model, and then we get such a picture to have an impression of what is going on with the scintillation activity in such an area. Of course, such reconstruction may help, but it's not really a mitigation of the effect, but it can help. And if you know that your link crosses such a strong area of scintillation, then you can avoid this link and look for another satellite with other links, for instance. This could be then the consequence. The point is that measurements made by scintillation receiver are rather rare, and so we looked for other opportunities, and there is one. There is a comparison of the rate of TEC measurements and S4 measurements. And this is very interesting because we have a high correlation at low latitudes. And that means we can, with a 1 Hz receiver, for instance, we can have an estimation of the scintillation activity, that means the amplitude and so on. And this can help then to construct such maps as I have shown, but also in general to have a picture of the scintillation activity over a certain area. The problem with scintillation is, of course, that we have strong loss of signal, so up to 20 dB or so. And if you have this very often, then you have not only cycle slips, you can have even a loss of log. And this is, of course, a problem in positioning and especially also in navigation. And insofar, one has to take care how to solve this problem. But it's obviously not so easy. I'm not expert in this field, but there are some activities to develop fading models and robust filtering methods to overcome this problem in a certain way. But this is really a challenging task, I think. Yeah, let's come to the end. I try to analyze the impact of the ionospheric plasma to the radio wave propagation. So it is clear that there's an interaction, and this interaction causes different effects.
refraction, ray path bending, diffraction, scattering. At these high frequencies, we can neglect absorption of radio links because this is more crucial for lower frequencies. We have shown that monitoring and modeling of ionospheric effects has good impact on forecasting and mitigating ionospheric propagation. Forecasting and warning is important, I believe, for customers. This has a lot to do, of course. Forecast means that we have to understand better the ionospheric processes. This is academic research, so to say, but some artificial intelligence models nowadays already are able to forecast very nicely the ionosphere, assuming that the solar wind parameters are known. Of course, these are also not always known, and so far there's already a complex task to solve this question. So that's all what I would like to say. Thank you very much. Thank you. So I'm open for any questions. Thank you, Norbert, for your presentation. I would like to know if we have any questions here on Neste first, because we do have some delay when it comes to YouTube. I don't think that we have questions on YouTube, right? Here from Neste, do we have any questions? Thank you, Norbert. Yeah, thank you. Thank you. For a brilliant presentation, as Jonas said there. I just would like to make some comments. When you say the computation of TC, normally we use the carrier phase, how can I say, calibrate? No, calibrate. The carrier, the pseudo range is noted by the carrier. And normally, in my opinion, this level, the level of precision that you can reach at this case should be, at the best case, maybe I'm wrong, something like 2 TC units. And you mean this, yes? Yes. When you compute the TC or the STC, because the bias is quite difficult to compute the bias. It's not difficult. It's not very precise, maybe. Yeah, the normal bias error is in the order of 1 tech unit. 1 tech unit. Yeah, though this is So many groups all over the world are able to calculate TC very nicely already. The bias is estimated with an accuracy of an order of 1 tech unit, I think. So this is average value, so to say. So sometimes it's easier. I'd like to understand, because at some point at your presentation, maybe I couldn't follow quite well. You say about the correction of the level of accuracy of 1 to 2 millimeters. Yeah. How could we get that? Yeah, this is you can get it not by measurements, because if you combine different frequencies, three frequencies, for instance, to separate it, you cannot measure it because the noise is much more higher. Yeah, because then there's a factor of 3 or so, and if you have 3 millimeter noise level, then you have 1 centimeter noise level. Then finally, so this is only theoretical work, so to say. We have developed several models to calculate it, and all these models are I've given here. Excuse me, where it was here.
It was in the another section here before. Here we have some publications on this, Okay. and we have developed all these models, including ray tracing. And for instance, here you can calculate this, and you can include all the models, because it makes no sense to try to determine this by measurements. But you can improve your results if you apply such models. Mainly we have done this for European area, but one can do this also for the global scale or for some other regions, of course, with the same technique. This is possible. So insofar, this is a way. So for a very accurate positioning, I believe this is needed to study this. Excuse me, where it was calculation here. Yeah, here. Okay. Okay, Yeah, thank it was you. also here was a total view here. Here's the total. Yeah. Perhaps this is a point here. This is a sum. The total error we can have for carrier phases, and this is for code. This is higher here because the refractive index is a little bit more different from the other one. And so we see a maximum error of 5 centimeter, but at very low elevation angles. Yeah. The ray path bending is 0 at high elevation, of course. And we have other, especially the second order effect, it remains, but is also at a very low level, below 10 centimeter. So it's in the centimeter range. But in principle, one could use such formulas to make the ranging better, the positioning better, and also sometimes eventually the ambiguity solution is easier if you take into account such higher order effects. Okay, thank you very much. And thank you for staying. You're welcome. I think that now we do have a question from Facebook, from YouTube. Jonas is asking, first, congratulations on the brilliant presentation. Could you give us more advice to study ionosphere error during low latitude plasma bubbles events? I didn't understand the question. I think that he wants you to say some words about how we should deal with plasma bubble events in low latitude regions, such as. How should we deal with? Yes, of course, we need still to know a little bit more about the plasma bubbles. I'm not so familiar because we start just now to study such things. In Ethiopia, for instance, we have some station, but perhaps in Brazil you have much more knowledge about this bubble detection and how to mitigate some effects. I believe there's still something, a lot of work to do to know better what happens in case of bubbles, and so to know the drift velocity, to make some models and so on. I believe this is also important that theoretical models have to be developed better to understand it and to give some more output for practical applications. At the moment, we have some measurements, but not really some mitigation technique for all these things. So I tried to find out something, but the normal way is if you have some problems at some link due to scintillation, move to another link. And to avoid the scintillation effect. So this is a current solution at the moment, I think. But of course, in the future, we have to learn more about these bubbles. Thank you very much. I think that now, for the time that we have, this the questions that we can discuss. Now, I would like to say thank you again, Norbert, for your presentation and for taking your time to come here and give this presentation to us. Coming next, we will have a presentation from Dmitry Psikas.
Dimitris currently works as a radio navigation engineer at the European Space Research and Technology Center of the European Space Agency. He studied geodesy at the National Technical University of Athens, Diploma Integrated Masters, and Earth-Oriented Space Science and Technology, specializing in GNSS at the Technical University of Munich. His PhD research focused on fast and reliable multi-GNSS precise point positioning with integer ambiguity resolution. Good morning, Dimitris. Good morning to you as well. So Dimitris, the floor is yours. You can start your presentation, and I see you again. Perfect. Thanks a lot. I would like also to thank the Special Geodesy Study Group and also Galera for this kind invitation. So the topic in this seminar will be on the precise point positioning approach. And what we will do, we will try to go from the basic idea of the PPP technique, and we will try to go together through the transition steps to the ambiguity resolution enabled variant of PPP, PPP AR, and then also go to the fully scalable PPP RTK approach. So to give you a brief overview of the agenda first, as I said, we will go through the basic concept, so discuss a little bit also on the limitations. Then we will jump to the two main PPP variants, the first one being the PPP AR, through the enabling of the integer ambiguity resolution process, and then through the incorporation of the atmospheric and mainly the ionospheric corrections, we will study the PPP RTK concept. Then I would like also to draw the attention of the audience to the positioning reliability itself, because it seems that the correctional uncertainty actually has a crucial role in this whole estimation process, and I want to show how this suboptimality actually comes into the results. And then I would like to conclude with a few key remarks. So first of all, to give you an overview of PPP, here I have included the code and the phase observation equations. Of course, we do not have to go into each step individually, but just a little bit to introduce you to the notation that is used in this presentation. So as you know, next to the pseudo-range data that are of decimeter to meter level precision, the precise point positioning approach makes use of also the carrier phase data, which have a precision at the millimeter level. But the disadvantage of this data type is actually that they're biased by the integer ambiguities. Now, the PPP concept, apart from using the code and the phase data, makes use of precise satellite orbits and clocks, and then also a careful modeling of local effects needs to be considered, including also the a priori corrections that a PPP user should apply, including, for instance, the antenna phase center offsets, variations, phase windup, and etc. And this then is actually incorporated in a multi-epoch setup, usually by using a Kalman filter processing. And then through this, we're able to achieve a positioning accuracy at the few centimeter level. However, there is a main drawback in the traditional PPP approach, that being the long convergence time, which can actually take up to a few hours when the ambiguities are kept as float. So the two main reasons of the long convergence we can attribute to two main things. So first of all, it is the carrier phase ambiguities, and the second one is the slant atmospheric delays. Dimitris, excuse me, just a second. Your screen, as you share it, it has two big black bars. Maybe it's how you share it, I'm not sure. When we see it, like the slides presentation is very small. Can we try to maybe let me see. Share in another way, maybe can be corrected. Yes, let me see what happened. So can you see it now better? Yes. Yes, now put on the presentation mode, please, if you can. Let me see. So now? No, now we can see your PowerPoint presentation, but you're not really presenting. We can see slide overview of PPP, the long convergence time in PPP. Slide, yeah, now I can see your mouse going on. Okay. But it was not in the optimal mode, right? Excuse me, could you repeat, please?
Yes, but you were not able to see it in a good way, right? So The presentation mode, yes, we couldn't. let me see, then maybe I need to do this. Maybe, what about now? I can see the black screen when you are presenting. When the PowerPoint screen, we have two. You have one that you can follow the presentation. Now? Yeah, now yes. Yes, perfect. Perfect. Can you change the slides just to double check if we are? Yeah, perfect. Thank you. Perfect. Thanks a lot. So first, going to the phase ambiguities. So here, what you can see is actually the phase observation equation, and as you can see, the integer ambiguity, the alpha term, is actually lumped with the receiver and the satellite phase biases at each frequency. And this is actually where the main drawback comes, because then the information content in the phase observation equations do not contain enough information to solve for the integer ambiguity resolved user position. And then the improvement in the user positioning actually comes only when the estimated float ambiguities in the Kalman filter become precise enough. And to actually overcome this limitation, we need some externally provided information that I will discuss in a bit. Then going to the second reason is actually the presence of the slant ionospheric delays. So as you know, because of the existence of the ionosphere between the receiver and the satellite, and due to the fact that we do not have currently any very precise ionosphere models available to actually correct for this effect, then the user model needs actually to be parameterized in terms of these ionospheric slant delays. And this has, as a result, that the model becomes very weak in the sense of the ambiguity resolution capabilities. Again, to overcome this effect, we need to provide the user with some externally provided information that I will discuss in a bit. But if we take it, let's say, from a very simpler context, what you can see here is that by actually correcting the user code and phase data by externally provided satellite-related information, then we see that the user equations that are resulting from that can have a form that actually are a linear function of the integer phase ambiguities. Then by selecting a reference satellite, either if we do it between satellite single differencing at the measurement level, or if we select a reference satellite as a singularity basis for the system, then these user equations are actually a function of the double difference ambiguities, which can now be solved, and thus we can actually enable and execute ambiguity resolution process to get the very precise user parameters. Now, the thing is that we are not able to do that because this correction cannot be estimated as such, and this is due to the existing rank deficiencies in the model. So to give a little bit context around that, so let us assume that we have a GNSS network linear model where the y vector denotes a vector of our measurements and x is the vector of the unknown parameters, with A being a design matrix, the rank of which is smaller than the number of the unknown parameters, meaning that we have a rank deficient design matrix. Then there is a matrix V, which actually nullifies the design matrix. Now, in this process, then we already know from a mathematical point of view that not all the parameters can actually be estimated in a biased manner. Then we can use the S-system theory to solve for these rank deficiencies. And to do that, we can define an S matrix, the range space of which is complementary to the range space of the V matrix. And then by decomposing the parameter vector into the estimable and the non-estimable part, and substituting that to the above model that you see at the top of the slide, we can actually bring this to a full rank model. So we see then that this design matrix takes a different form, and this is why we denote it with a tilde A. And then also the alpha vector contains the parameters that the user will be able to estimate, or the network in this case. Then this implies that the parameters either in the network or on the user side cannot be estimated in an absolute sense, but they will only be estimated as estimable functions of the original ones. And I have an example here coming from a network processing where you see that the estimable functions of the satellite clocks, the phase biases, and also the ambiguities will be functions of the original ones, plus function of some other parameters, including the singularity basis that we used to make the rank deficiency removal.
And the main thing that should be kept from here is that these estimable corrections can actually do the same job as the original corrections. Now here we can see a graphical concept of the PPP RTK in general, where we have a multi-station reference network, or we can call it also provider, that determines some estimates of these estimable satellite clocks, biases, and ionosphere, for instance. And then these corrections can be provided as packs, subject to a time delay, of course, to the user, because we need also to consider this gap between the network correction generation time and the user positioning time. And then the user can correct, again, the code and the phase measurements and parameterize his model in terms of the double difference ambiguities. Now you see on the top right that with the superscript and subscript 1, we denote the reference satellite and receiver. So on the first parenthesis for the phase ambiguities, we can see that this pivot receiver ambiguity is introduced in the user equations because this is already lumped to the satellite phase biases that are provided by the network. But then the user will use the ambiguity of a reference satellite as a singularity basis, and this is the way to construct the double difference ambiguities at the user side. And then by executing an ambiguity resolution estimation method, we can fully exploit the millimeter precision of the phase data. And this is where actually the PPP AR concept came, by combining the PPP approach and also the ambiguity resolution concept. Then, by incorporating atmospheric corrections and mainly the ionosphere, of course, we can make the transition to the fully scalable PPP RTK concept. Here, I want to show you the kinematic performance of a GPS-only dual-frequency PPP AR. And what you can see in these two plots is the positioning error versus time. Then on the left plot, we can see the ambiguity float solution. And then on the right, we can see the ambiguity fixed PPP solution, denoted as PPP AR. Now, I want to note here that both solutions are based on an ionosphere float model, meaning that we do not provide the user with any ionospheric information. Thus, the user needs to estimate the ionosphere as a completely unknown parameter in time. And then what we can see is that by executing ambiguity resolution at the single receiver time, can actually improve the positioning accuracy in a shorter amount of time, meaning that the positioning convergence time can be significantly improved. And in this case, we see that the convergence time takes less than 25 minutes for all the three components. Now, the main question is that, yes, okay, we can achieve this high accuracy in a shorter amount of time, but this is still not instantaneous or near instantaneous. So how can one estimate the ionospheric corrections for the user in such a way that this can strengthen the user model in achieving instantaneous convergence? Now, what one can do is actually make use of the slant ionospheric delay estimates of the network stations in the network processing and use it as an input to actually determine an educated guess of the user-specific delays. So here I have included the interpretation of the biased ionospheric slant delays from the network stations, where you can see that the original ionospheric delay between a receiver R and a satellite S are biased by the receiver and the satellite biases in their geometry-free version. Now, one may ask that this is not the pure ionosphere, therefore we are not actually in a position to use this ionospheric delay in our model, but this is actually not true. What we can do is that we can use the BLOOP, the best linear unbiased prediction theory, and using as input the observable random signals, meaning the slant delays from the network, and through BLOOP we can get the unobservable random signals spatially interpolated at the user side. And here on the bottom right, I have included also the expectation, the dispersion of these variables to make you actually a little bit more comfortable with how we do that. And as you can see in the expectation of the ionospheric delays, what we do is we exploit the spatial coherence of the ionosphere, and we assume that on a satellite by satellite basis, the ionospheric slant delays of all the network receivers can actually contribute to an average ionospheric delay per satellite. And then we also make a distinction. We select as an S basis the pivot receiver in the ionospheric interpolation stage to actually exclude all the receiver biases to be lumped into these ionospheric estimates. And then for modeling the stochastic information of these input ionospheric signals,
we use the H matrix, which actually denotes the correlation matrix, which is actually only a correlation function of the distance, taking again into account the spatial coherence of the ionosphere. Now here what you can see the ionospheric slant delay estimated by the user, where we see that the original ionospheric delay is biased by the user receiver bias. But then from the predicted corrections, what we can see is that this correction is biased by the pivot receiver code bias that was used in the network step. And these two estimates differ by an offset, which is the difference of the user estimated and the user predicted code bias. Now, although this exists right there, we can still make use of the ionospheric corrections by estimating the unknown offset at the user side. And here I have included the addition of the ionospheric corrections to the phase and the code data of the user. And you can see that all of the terms actually go away. Then the user parameterizes the model in terms of the ionospheric residuals, which then the user can a priori weigh based on the empirical prediction error coming from the network prediction step. And then also the receiver code bias becomes estimable in the code observation equations. And this needs to be taken into account because of the differing coefficient that is used due to the ionosphere. In this way, by constraining the model with the empirical prediction error, we're able to strengthen the model and accelerate the ambiguity resolution and therefore the user convergence time. So here what I have included on the top plot, what we can see is the difference between the user estimated and the user predicted ionospheric delays over the whole day. And as you can see, this is not a zero mean time series, but it is biased by an unknown offset, which actually when estimated, we can see that it's truly the estimable user code bias. In this case, I have treated the bias as a time constant parameter, although it has been reported in literature that this can vary also as a function of temperature, although since this is a single parameter, by estimating this parameter as a time unlinked one would not actually affect the user positioning performance. Then from the precision, what we can see is that by analyzing this data set over various networks of different interstation spacing, we saw, of course, that the correction precision differs. And this comes due to the spatial coherence of the ionosphere. And in this specific example, we found out this linear relationship between the network spacing and the ionospheric correction precision that needs to be taken into account by the user, of course, to strengthen the model. Now here, I show you the PPP RTK kinematic positioning performance, again on a GPS-only dual frequency setup. The plots show the positioning error as a function of time for the whole day. And then on the left, you can see the PPP AR solution. And then on the right, the PPP RTK solution by using the ionospheric corrections. Here you see that I use the ionosphere weighted term on the right plot because not only we make use of the ionospheric corrections, but we also weigh these corrections based on the empirical prediction error. And what we can see, even from the zooming window, is that the positioning error can come to less than 10 centimeters in a much shorter amount of time. Now, of course, this is not instantaneous convergence, but we need to realize that this is a single realization. And to actually be able to have a conclusive result on that, we need to make use of a sufficiently large sample of solutions, because these are random variables at the end. So what we did is we tried to make to perform the positioning over a multiple set of stations and actually over several network stations that we formed with varying interstation spacing. And what you can see in the plots at the top is the absolute horizontal error over time. And on the left, you can see the partial ambiguity resolution results for the 50th percentile. So this is the median result. And then on the right, we can see the 90th percentile. Now with the gray, we denote the ambiguity float PPP solution. With the magenta, the ambiguity fixed PPP solution, so the PPP AR. And then with the black, green, blue, and red, we denote all the ionosphere weighted PPP RTK solutions. And as you can see also from the table on the left that characterizes all the convergence times to this 10 centimeter level, we can see that the smaller the network, then the shorter the convergence time is. And what we found out also is that not only the interstation spacing has a linear relationship with the ionospheric correction precision, but then also to the convergence time. And this is what we plot at the figure on the bottom, where you see that the convergence has this almost linear relationship with the network density.
So from an atmospheric point of view, we're able to achieve these near instantaneous results by using this precise information about the ionosphere. But we need actually to keep in mind that this augmentation with ionosphere is not that simple. It requires some dense network infrastructure, which actually includes a high cost, also complex operations, and we also have some special restrictions. For instance, we cannot have this kind of interpolation on a global scale because, for instance, we cannot have a network of stations across the oceans. So what would the user would do if these corrections are not available? So what we can do is actually strengthen the user model by incorporating a higher number of used satellites and frequencies. As you know, there is a multitude out there of global navigation satellite systems, including the GPS, the European Galileo, and the Chinese Beidou. And by incorporating more satellites, we strengthen the satellite geometry with respect to the receiver. But apart from that, also the increasing number of frequencies can bring a contribution to the user performance. To show this to you, I have this figure at the bottom right, where you can see the formal ambiguity success rate as a function of the third frequency that one would select in a dual frequency scenario. This means that we have fixed the Galileo E1 and E5 frequency that the Galileo only user could use, and we vary the third frequency to see where the maximum performance will come from adding a third frequency. And we see that the optimal place for a third frequency would be, of course, farther away from the two fixed frequencies that we use. And I have denoted also the E6 signal, that is the only available signal of Galileo that is the most widely spaced in these three sets of frequencies. Now, I want also to make it clear that the different colors denote a different number of epochs that have been used in this multi-epoch setup. And you see that the higher the number of epochs that we use, then the higher the ambiguity success rate is. Meaning that even by using a single epoch, you see that with the red curve, we're not able to achieve a very high ambiguity success rate. It is actually very low. So we need to actually wait a bit of time in this Galileo only scenario. Now, how to do this? It's actually quite straightforward to extend the previous user model that we have included in this presentation and just use the same rank deficiency removal concept in the same manner. The only difference that needs to be noted here is that we have these system-specific hardware delays that we denote here with an asterisk. And due to that, we have to select a different reference satellite per system. Of course, this can be improved by incorporating one reference satellite among the systems in the overlapping frequencies, but this is not the topic of this discussion here. Now, in this slide, I would like to show you what the multi-GNSS multi-frequency PPP AR positioning performance would look like. And then if we start from the left, we can see the ambiguity fixed horizontal error as a function of time for a Galileo only solution. These positioning results refer to the 90th percentile, and with a different color, you can see the different sets of frequencies that we actually use. Then we see that as we move towards the red one, which is the 5-frequency Galileo solution, we see that it achieves the best performance. But if we note a little bit closer, we see that the red and the green curves are almost equivalent. And this comes from the previous figure that I showed you, that it does not actually matter to increase the number of frequencies to the highest number of frequencies that the GNSS could provide, but the main thing, the main key is to select the frequencies that are mostly widely spaced to achieve the highest ambiguity success rate, which is actually an objective measure of judging the ambiguity resolution performance. And then taking this result and moving to the right plot, what we can see is again an ambiguity fixed horizontal error as a function of time. And this is for a dual system solution. So we have a Galileo plus GPS setup, and we include the 3 selected frequencies from Galileo and the L1, L2 from GPS. And what we can see here is a much steeper decrease of the horizontal error, meaning that we can achieve a much shorter convergence time. And in this result, you can see that the convergence, it takes actually less than 5 minutes or even less than 3 minutes for the median. And this is an important result because we can actually demonstrate that one can achieve fast convergence even when one is not provided with an atmospheric correction information.
However, apart from the PPP-AR and the PPP-RTK concept in terms of their positioning capabilities, I'd like to discuss also the reliability that comes with them. So as you know, the users in real-life experiments, they're not aware actually of their actual location. However, their model is able to provide the expected positioning performance, meaning that it can provide them with a confidence interval of whether they are probably located. Then, we need to take into account that in most applications, the stochastic information of the PPRTK corrections is neglected. The thing is that we usually tend to assume that these corrections are deterministic because we can run an air quality filter for 2-3 hours or even a day and then assume that they're super precise, so they can be assumed to be deterministic. But keep in mind that the stochastic information is still there. And if this is not taken into account, then this can lead to suboptimal solutions, as I will show in a bit. Then on the figure in the bottom left, what you can see is the formal standard deviation of the PPP-RTK corrections as a function of time. And we have included here the satellite clocks, the phase biases, and the ionospheric delays, also as a function of latency, because we need to take into account also the time delay between the correction generation time and the user positioning time. And as you can see, although the formal STD of this correction improves over time, as one would expect in a Kalman filter setup, we see that at the very first epochs, these standard deviations are actually quite high and they are at the pseudo-range level of precision. However, one should not judge the quality of these corrections based on the individual set of the corrections, but actually the combined version of these corrections. And the reason is that all of these PPP-RTK corrections are highly correlated between each other. So if one neglects this covariance between them, then one would not end up with a very precise PPP-RTK corrections. This can be seen from the bottom right panel of this figure, where I have included the formal STD of the combined corrections as a function of latency for both the code corrections and the phase corrections, with the difference of the two being only the addition of the phase biases in the phase corrections. There you can see that the formal precision is actually only at the few centimeter level for the phase, indicating that these corrections are able to be used at a PPP-RTK user. Now I would like to show you here an example on why this actually matters. So here what you can see is a GPS-only user positioning solution in the horizontal plane, so across the north and the east direction. And then with the gray dots, you can see the ambiguity float solution. With the green, you can see the correctly ambiguity fixed solution. And then with the red, the wrongly fixed ambiguity solution. And then I have provided a zooming window at the top right, where you can see the difference between the formal confidence ellipse that the model reports and the empirical confidence ellipse that we can calculate a posteriori. So you see that from a formal point of view, the model actually says that we are at the millimeter level, but in reality, we are at the few centimeter level because we have ignored the correctional certainty at this stage for the model to provide the correct formal measure. So what would happen in a scenario where the corrections are provided to a user? As you can see, let's assume that the user is based on a single epoch setup. So he estimates his user parameter solutions at each epoch independently from each other. Then here we have a simple least square adjustment at each epoch, and then with the y we denote the vector of the measurements, then with the hat c we denote the estimated corrections. And here I have also taken into account the time prediction of the corrections to the time instance that the user wants to perform the positioning with the matrix phi. And then also the matrix C is the one that brings all of these individual corrections to the measurement level, so as to be applied to the user code and phase data. Then on the second equation, what you can see is only a variance propagation of the above y bar symbol, which actually denotes the user corrected measurements. And this takes into account not only the uncorrected data uncertainty, but it also takes into account the uncertainty of the corrections also after the time prediction. And this is actually the meaning behind the matrix S, because this is the system noise variance matrix of the corrections that need to be provided by the either multi or single station PPP-RTK correction provider.
Then what happens is that if the user neglects the error variance matrix of the corrections, then the formal variance covariance matrix of the user parameters that one would actually obtain would be the assumed one, is not the correct one. We are not talking about a best linear unbiased prediction, a best linear unbiased estimation here. But only if we consider the error variance of the corrections, we are able to get the optimal QX hat. Now here I have actually an example that will probably make it a little bit more clear. So we use the same notation, but the difference is that with the blue, I show the formal confidence ellipse at the 95%, and then with the black, the empirical confidence ellipse at the 95%. So on the left panel, what you can see is actually the case where the single epoch user, making use of the multi-epoch PPPRTA corrections, completely neglects the uncertainty of the corrections, meaning that he only takes into account the uncertainty of the uncorrected data, meaning that the weight matrix that the user makes use of to weigh his corrected data is not the optimal one. And there you can see too many red dots indicating quite many wrongly ambiguity fixed solutions. And then from the zooming window, we can see the difference between the confidence ellipses of the ambiguity fixed solutions for the formal and the empirical part. And you see a heavy discrepancy between the two. Now on the right panel, if we actually include the stochastic information of the corrections, we see now that not only the number of red dots has actually been reduced, but also the empirical and the formal ellipses characterizing the positioning error after ambiguity fixing have a very nice overlap between them, meaning that the user is able actually to get a representative quality measure about his positioning when this uncertainty of the PPRTK corrections is taken into account. And of course, these results are subject to time delay because this is the realistic case. If we assume that there is not any time delay, the difference would not be that significant, but still we can see differences between the two. Now here I want to draw your attention to the multi-epoch setup, because usually we do not estimate PPP or PPPRTK solutions based on a single epoch setup. We can do this in a short baseline scenario where we can assume that there is a PPPRTK provider in the vicinity of our user station, but in the general case we make use of a Kalman filter to make use of our PPP processing. Now here, for the multi-epoch user, I have included the measurement update of the Kalman filter for the user estimation. And there you can see also the K matrix, which is the Kalman gain, and also again the Y bar, which denotes the user corrected observation vector. Now, the measurement variance matrix, the correct one, is the same as before, but the difference here is that we need to take into account that these PPRTK corrections are actually time correlated. And this comes from the fact that the network processor makes use of a multi-epoch setup to determine these PPRTK corrections. So time correlation is inherent to these corrections. And because of that, by using a Kalman filter, we actually violate one of the main assumptions of the Kalman filter, where we need to have time uncorrelated measurement vector. And therefore, the recursive minimum variance estimation is not possible for a PPRTK user filter when using a Kalman filter, actually, in a multi-epoch setup. So what we have done with my colleagues, Peter Tennyson and Americo Davante, we have introduced a new multi-epoch formulation for this PPRTK user filter that is currently in a publication under review, that makes use not only of the uncertainty of the corrections, but also of the time correlation of the corrections to be able to have not only close to optimal solutions, but to have also more representative formal measures at the user side. Now I want to show you here this example. So these results refer to multi-epoch PPP RTK solutions based again on multi-epoch corrections, but they are subject to time delay. Then on the left panel, we can see the ambiguity float results, and then on the right, we can see the ambiguity fixed results. These positioning results refer to the median, and then from the top to the bottom, we refer to the east, north, and up directions. Now, if we go a little bit to the color of its curve, because this is the most important part, the red curves actually show the case where the user has completely neglected the correctional uncertainty of the corrections, meaning that they are assumed to be deterministic. Now, if the variance matrix of the corrections is actually considered, but we ignore the time correlation part of these corrections, we denote it with a blue one. And then with a green one, we
actually take into account not only the uncertainty, but also the temporal correlation of the corrections in this newly proposed multi-epoch formulation for the PVP-RTK user filter. And as you can see from all the plots, then the green curve is actually the one that outperforms all the rest. And this is because of taking into account the temporal correlation aspect, but also the one of the correctional uncertainty. Therefore, I come to my conclusion slide, and I would like to highlight three main results from this talk. So the first one is that on making the transition from PPP to PPP-AR and PPP-RTK, we're able to achieve near instantaneous convergence on the PPP-RTK user side based on a single system basis, but using precise anospheric corrections. Of course, if we make a multi-GNSS, multi-frequency integration along with the incorporation of anospheric corrections, we're able to get almost instantaneous, meaning to the few second level. Also, in the absence of such information about the ionosphere, which is the most pragmatic case, we're able to use the satellite and frequency redundancy in tandem towards achieving better convergence for the ambiguity resolved PPP concept. But at the end, we should also take into account the correctional uncertainty that comes along with the PPP-RTK corrections, especially when we talk for high correction latencies, so as to be able to get optimal performance for both the ambiguity resolution and the positioning capabilities of the users. So this would conclude my talk. I would like to thank you very much for your attention. Feel free to ask me anything, or if you want, you can also contact me by email for further discussions on the topic. Thank you. Thank you very much for your presentation. As we have some delay from YouTube, I would like to start asking if we have any questions here at Neste. And we are waiting a second or two, Dimitris, because there's a delay between StreamYard and YouTube. So let's wait a second and see. Of course. Any questions from here? Dimitrios, thank you for your very, very nice presentation. And I'd like to congratulate you because you said something about one thing very important, that is about the stochastic information about the correction. Normally, everybody apply correction and forget about the stochastic information. And you present this very, very, very well. I'd like to take some of my doubt. If you go in your slide 17, if it is possible, because normally when you compute the TC, we get something like 1 or 2 tech units. And in 17 is this one? 24, sorry, 24. From here, if I'm right, we can say that this correction is in the level of 8 centimeters. Is that the point? So you see, in this case, you have a half cycle. Yeah. Half tech unit, sorry. And it's quite better because in this case, you compute the delays of using the PPP and taking the station as a fixed one. Am I right? Exactly. Yes, exactly. And so my question, to provide the correction to the users, how is your idea? Maybe you present that, but I didn't get. How could we provide this information to the users? Yeah, so the main thing is that this level of precision comes by comparing the biased ionospheric delays. Because if we really try to decouple the ionosphere with the receiver biases, so we will actually have the disadvantage that we will use these vertical to slant mapping functions, and we need to assume some level of thin layers of the ionosphere. So then by introducing all of these assumptions, we will have a significant precision loss. What we do in PPP-RTK, we try to use the biased ionospheric correction,
But what we do is that we try to make a special interpolation of the biased ionospheric correction, because the true ionosphere and the satellite bias is needed anyway by the user. Yeah. But then by making use of the bloop, as you can see, then we're able to have these predicted ionospheric corrections only biased by a receiver code bias from the network step. But this is not an issue, because this, when applied to the user data, we're able to just estimate it at the user side. So by effect, we make use of the biased ionospheric correction, which in simpler terms, it will be unbiased when we estimate this receiver code bias. Okay. Thank you, Dimitri, for staying with us. Thank you, galera. Now, Demetrius, I think we do have a question from YouTube from Paulo Sergio. He's asking, what do you mean by ionospheric float in PPPAR? Sorry, could you repeat the question? What do I mean by ionospheric? Ionospheric float in PPPAR. Yes. So let me find the slide because it makes it easier. So the ionosphere float PPPAR means that we fix ambiguities in PPP to integers. So this is why the naming PPPAR. But by ionosphere float, we mean that the model is, we assume that there is not any external provided information about the ionosphere. So then the user model needs to estimate the ionosphere as a completely unknown parameter over time. Meaning that we do not make any assumptions about the ionosphere, either in the measurement or in the dynamic model that is used in the Kalman filter. And for this, we have developed the generalized Kalman filter, where this gives us the flexibility of making no assumption about the temporal evolution of the ionosphere, but still being able to estimate it in a time unlinked matter. Okay. Thank you for your answer. Do we have any other questions? I don't think that we have other questions. I would like to say thank you again for your presentation and for your time coming here. Thank you. And hopefully we can see you again in the future in other meetings here. Thank you, Dimitri. Thank you very much. Now we are going to go to a short coffee break. It's supposed to be 15 minutes, right? 15 minutes. We are going to be back. What time? 10:50, yes. Às 10h50 nós voltamos, então, depois do nosso coffee break.
Olá a todos. Então, nós vamos retornar às nossas apresentações agora. So now we are going to have a presentation from Dr. Melania Susi. Melania Susi received her bachelor's in engineer in mathematical engineer from the Università Tor Vergata, Roma, Italy, and a master's in science and communication engineering and geometric engineering, respectively, from the University di L'Aquila, Italy, and from the University of Calgary. She held a PhD from the University of Nottingham, where she was a Mary Curie Fellow. Currently, she is a contract agent at the Joint Research Center of the European Commission. Hello, Melania. Hello to everyone. Very nice to be here. Thanks for the invitation. And yeah, the presentation were very interesting. I will try to share my screen. Yes, please share your screen, and as you do it, we are going to include it in the presentation. Yeah. Okay, enter screen. I try to. You see my presentation? Yes, we can see it perfectly. Okay. So the floor is yours, and you can start your presentation. Thank you very much. So I am very happy to be here to give a presentation about the collaboration between JRC, UNESP, and the Oregon State University on the Galileo Accuracy Service. I will give also a bit of introduction on the Galileo Accuracy Service, the main feature, and what are the target performance, the main characteristic of the service. So the outline is here. As I said, I will start with an overview on the Galileo Accuracy Service, the different phases of this service that will bring to the initial declaration of the service itself, and how we can use the correction that will be transmitted through the live signals to achieve high accuracy, and also which type of correction we will get. And so then I will show how to apply this correction. Also, I will draw some conclusion and possible hints for collaboration. So the Galileo Accuracy Service, as you may know, this service of Galileo will provide a free correction through the Galileo E6B data component. During a first phase, only orbit, clock, and biases will be transmitted. At a later stage, also ionospheric correction. And for this service, the target performance will be decimeter level. So it means 20 centimeter on horizontal accuracy, 95 percentile, and 40 centimeter for the vertical accuracy. Now, it's clear that being this correction free, available for free, so without the need to pay a commercial provider and without the need to have a nearby base station as for RTK, this is expected to have a huge impact on many applications from agriculture, surveying, autonomous driving, because we need to underline that until now, high accuracy was traditionally mainly limited to high-end users, so users that can have expensive equipment. But in this case, even with low-cost receiver, we will be able to improve, to enhance our accuracy, and as I said, to achieve the similar level positioning accuracy. So we expect that this will have a huge impact on the market. Now here I reported a graph that is illustrating the general structure of us. This is extracted from the info note of EUSPA. You can find this info note on the website of the European Union Agency. And you can see the different parts composing us. And as I said, you can see that the correction, the precise correction, are transmitted through the Galileo E6B data component. But from this graph, you will see that there is also another dissemination channel, a ground dissemination channel. So we will be able also to retrieve this correction through the internet. And this is very important because it means that even that the receiver that are not able to
receive Galileo 6 or to track Galileo 6 will be able to access to this service. So in fact, if we think to low-cost receiver, at the moment, just very few are able to support E6. But anyway, with this functionality, also this receiver will be able to access to the service. So here just a table reporting the different phases of Galileo. So we had the first phase, let's say that is phase 0, that was in reality phase of testing. So from 2020, 21 actually, because again, this table is part of the info note, so some modification to the, we should consider some modification to the data because of course we had some delay, but I will underline this aspect later on. But anyway, we had the first phase, phase 0, where there was a transmission of correction through the live signal just for testing purpose. And then we had the real phase that are phase 1 and phase 2. Phase 1 is the initial service phase, and actually we are approaching the declaration of the initial service phase 1 beginning, that is foreseen for 2023, beginning of 2023. And then we will have the second phase, that is the full service. The main difference between phase 1 and phase 2 is given by the correction that will be transmitted. In fact, in phase 1, as I said, we will have orbit clock correction, phase and count biases. In phase 2, on top of this, we will have also ionospheric correction. The target performance on positioning will be the same. So as I said, 20 centimeters for the horizontal accuracy and 40 centimeters for the vertical. And then the difference will be in the convergence time. So thanks to the iono correction, we will be able to reduce the target convergence time. So from 300 seconds to 100 seconds. As I said, we should consider this table as, that is, I mean, it was done in 2020. So in reality, the start of the phase 1 will be 2023, the beginning of 2023. So here I just reported the distribution of the different Galileo station infrastructure that will be used for phase 1 of HAS. In fact, for phase 1, the HAS correction will rely on the existing Galileo station. As you can see, the distribution is not covering all the region worldwide, so there will be some region that will be at the edge of the coverage, and so it will be also interesting to analyze the performance in this area. For example, this collaboration, we have also the Oregon University. Oregon is one of the areas that will be very interesting to analyze because it's at the edge of the coverage. I want to also underline that you can find details on how use us, so how to implement and take advantage of this correction to achieve the symmetry accuracy in this interface control document that has been published last May. And you can find at this link that it's the link of the USPA website. And in this document, you will find two main sections. One section that will explain you how to retrieve the correction from the live signals. So the different type of correction, the different message, and how to decode them to get the correction that you need as input for a PPP software. And then in the second part, you will see how to apply this correction. So the orbit, the clock, and the code and phase biases to achieve the target accuracy.
So just an overview on the Galileo E6 signal. As I said, the high accuracy, it will be using the Galileo E6b signal, that is the data component of the 6 signal, while the pilot component will be encrypted and dedicated to another service of Galileo that is called the Commercial Authentication Services. This is a service that will allow to achieve even higher performance, but in this case, the user will need to pay. So when they will pay, they will get the possibility to access to this component. Now, if you look at many receivers on the market, they still perform the tracking of E6C, and but we should consider that when this component will be encrypted, the high accuracy service should rely only on the data component. Actually, there was a lot of discussion at the beginning, because at the beginning it was supposed the high accuracy service was supposed to use also this component of the signals, and this component can give many advantages in terms of sensitivity, so of enhanced performance. But there was some studies that show that in reality we can easily bridge the gap, for example, the sensitivity gap between this component by applying advanced tracking scheme. Also, I reported here the layout of the E6b page, where you can see that we will have 448 bits that are dedicated to the AS data. We need to understand that this component has a very high bit rate, data rate, so can be affected by error in the demodulation. So this should be something to take into account, especially in weak signal condition. Anyway, there are different layers of robustness that are provided even through the encoding. In fact, we have a generation of redundant set of pages from the original message, and also the allocation of different subset of page to different satellites. Here I just put a slide that, I mean, is not the focus of the presentation, but just for the people interested, because as I said before, currently the decision was to rely on the data component, so the pilot component will be encrypted, so the manufacturer should be aware of this, and in future they will, base the tracking of the Galileo, or the tracking for us, all of the 6B component. Anyway, as I already mentioned, we show in a publication, but there are also studies from other people that show that using advanced tracking scheme, we can almost get performance comparable to the one that we get with the pilot tracking. Here, for example, on the left, you see the result from a simulated scenario where we are using the standard 1 millisecond, so only data, and we see that we lose the track before than the other cases. So this suggests that, of course, having the pilot will give some advantage, because, for example, in this case, we are able to track the signal until the end of the simulation. But anyway, using enhanced tracking scheme, in this case, a Kalman filter, that, as you know, it's an adaptive algorithm, we are able to bridge this sensitivity gap. So we don't have big issue in the tracking, even of weak signal. And the same result we got for a real dynamic scenario, where we see that even if using a standard data tracking, we could have lower performance, just adapted enhanced tracking scheme, we get result comparable to the pilot tracking scheme. So this is just to show, that this choice, this design choice anyway, don't bring big consequences for the quality of the signal, and so for the performance also of the service. But now, focusing on the main aspect of the presentation, I want to summarize here how we can exploit the Galileo HAS to achieve high accuracy solution. Okay, there are different steps that we need to perform. First of all, we need to retrieve the AS correction from the signal space, or
the ground channel in the different cases. To this purpose, we developed a Jersey decoder that is able from the signal space to retrieve the correction and to provide orbit, clock correction, and also code phase biases. Then we add a tool that apply this as correction to the measurement. We will see later on how this should be applied, but just to mention, we need to apply orbit and clock correction as delta offset to the broadcast data and code phase bias as a delta offset to the measurement. So from this tool, we can produce precise product files, so like SP3 clocks, that can be input to a PP software. And so we are in the phase of integrating this with the PPP implemented by UNESP. So to have then the full chain that will allow us to compute the position solution based on mass correction. Here just a graphical illustration on how these corrections are disseminated, so are broadcast. We should underline that the dissemination scheme has been designed to give robustness to the whole system. And in fact, each satellite broadcasts a different subset of encoded page. There are no repetition, but it's always possible by any subset of received page with a sufficient size to rebuild the original message. So we need to rebuild the message taking part of this page from different satellites. Here I just reported the structure of the ASC message that are the one that we are analyzing with the decoder. I will not go into the details, but I want to say that, okay, we have a transmission of 1 page per second, and then after the page synchronization with the decoder, we have this 440 bits per page. We need to look to the either to check the parameters that are necessary for the decoding process. In fact, this either provides a lot of useful information, for example, the ASA status that tell us if the ASC can be used or not, the type of message. Currently, actually, only one type of message has been defined, but in future, other message could be included. The message ID, so it say what message, I mean, to which page we refer, and also the size of the message. So the decoder check all these parameters, and then also we need to underline that a different MT1 message can be transmitted at the same time. So then we have different flags that tell us very important information. For example, okay, the time of hour that is used to understand when apply this correction, the mask that is telling us to which GNSS, to which satellite, to which signals this correction are referred, and which correction we are extracting. So, for example, we can have orbital correction, clock correction, code biases, phase biases. For the clock, we could have a full set or a subset. So this decoder is looking at all these flags, and then, as you say here, is giving as a output some Excel files with orbit, clock, code, and phases biases. At the current stage, this decoder is able to take as input the binary file from different receivers, Septentro, Novatel, Javad, and Topcon. So you can just put as input one of these binary files, of course, where E6 has been enabled, 6B, and then you will get as an output these Excel files. Actually, we are in the phase to release it, to put as open source software, but you can already ask, send me an email, and I will give you the details. If you are interested, we will be very happy to share the decoder. We are just fixing some minor things, but the decoder is fully working.
And then the idea is, as I say, to release as open source software. The task of the decoder, as I said, is to select the pages that are part of the same message, performing a Reed-Solomon decoded, and interpret a mask and different correction types. Okay, so now, as I said, we had the long test phase. Actually, already from 2021, there was, for a few months in summer, the transmission of correction, and then again in April 2022, and then from August 2022 until now, we have a 24-hour streaming of orbit clock and biases. So if you are interested, if you enable the CNAV streaming in any receiver that is, of course, is supporting E6B, you will be able, using this decoder, to extract the correction. In this testing phase, in fact, we created a repository. For example, at GRC, we collect continuously data under static condition and under open sky, and we are storing that for post-processing purposes. And also, very interesting, UNESP configured some of the receiver in its ionospheric monitoring network, and also this data can be used for post-processing, and also to analyze the performance of us over Brazil, and to hopefully also to see maybe the performance under some ionospheric events. So here, just an example on the output that we get from our decoder. So for a sample day, here are the decoded orbital correction. So we will get delta radial, delta entrack, delta cross-track orbit correction, and also decoded clock correction, of course, also phase echo bias if we are interested. As you can see here, I mean, we can already see from a visual inspection that the correction are in the expected range and they don't have any bias, and they are centered with zero minimum. Now, how to use this orbit correction? Okay, first of all, we need to say that, okay, as I said, we get this correction from the output of the decoder as a radial, tangential, and normal component. Now we should consider that these orbital corrections are provided in the satellite's coordinate system and centered in the ionospheric free antenna phase center, ionospheric free combination of the APC of E1 FAB. So first of all, these orbit correction need to be rotated. For this, we use a simple rotation matrix. Here the expression, so starting from the position of the satellites and the velocity that you get from the broadcast data, you can build this rotation matrix and rotate your correction. When you have rotated your correction, to apply this correction is very simple. You just add this to the satellite position computed from the broadcast data. So then, of course, if, for example, you want to also assess the accuracy of this satellite position obtained through us, you can also compare this with reference precise products, for example, SP3 downloaded from IGS. In this case, you need to consider that these SP3 are referred to the center of mass, and so you need to be coherent when you do the comparison. And you can refer also the orbits to the center of mass, just applying the phase center offset. For the FCV, you can even neglect for the level of accuracy that we need. Of course, if you are using this orbit correction inside your PPP, you don't need to do this conversion. This is just done for comparison purposes. So, here, just an example, really one day of example. For example, we computed the difference with the satellite position obtained through EGS, so SP3, and in red you have the difference
these three posts are for X, Y, Z, and red you have the difference for the broadcast data, and blue for the precise data. And you can see here also the statistic, and you can see a clear improvement when you use the AS data. In reality, you see here just at the end that the AS correction are having a bad behavior, but indeed this kind of behavior can be easily removed with a pre-screening of the data. In this case, we didn't do, but this can be easily removed. But anyway, overall, the performance are improved when we apply AS. Also, here I computed the norm of the 3D error. So from the histogram for the broadcast and for us, you can see also here that there is quite an improvement. So the details improve of this histogram improves a lot. The histogram is more narrow. I also reported the statistics for single satellites. Of course, we don't need to go through, but just to say that in the majority of cases, we are even below 10 centimeters. And for the clock correction, the things is very similar. So also in this case, we need to apply the clock correction as delta offset to the broadcast navigation data. In this case, we need to consider that both broadcast and precise are referring to the antenna phase center. So the expression is this. We have the AS corrected clock offset that is given by the sum of the broadcast clock offset plus the relativistic terms. So this should be decoupled, these two terms. And then we have the AS correction that should be divided by the speed of light to have in seconds, because the output of the decoder is in meter. So by simple applying this correction, we can have our AS corrected clock offset. Here I reported for that day the percentile of error, and we can see that also in this case we had quite an improvement applying AS. So this is confirming both that the AS performance are quite good, and also that our tool is working. Regarding the AS biases application, this is very simple. Okay, so you will get also from this decoder a file for decode and phase biases. In this case, you just need to apply to sum these code biases to the pseudo range and to the carrier phase. The tool that we are providing, we will provide also modified RANX file where there are this measurement with after AS application. So we will have AS corrected measurement. So to conclude, we developed in the frame of this collaboration a tool that is able to decode and apply AS correction, and the tool can provide also precise file like SP3 and clock, so that you can, for example, input to a PP receiver. And we are now in the phase to integrate this, as I said, with the PPP implemented by UNESP. And we also showed and tested the performance in a preliminary analysis of the clock correction, of the improvement that we get applying the AS orbit clock correction. So, for example, we saw the statistics that I presented before. We are able to get an orbital error around 10 centimeters and clock error around 12 centimeters if we consider the percentile 95%. And I want to underline that we are very keen in sharing also the decoder. So if anyone interested can contact me. I can want to emphasize this. And also this tool will be then used to analyze the performance in different geographical areas. As I said, it will be of interest to analyze at the edge of the coverage of us. And also particular attention will be given to the data that UNESP will provide, because we hope to observe the effect of scintillation of ionospheric events on us.
Thank you very much. Of course, you have my mail in case anyone has some question or he wants to contact me. Thank you very much, Melania. Melania, I personally have a question. I would like to know how long is this project ongoing? Because I have read about high accuracy service for Galileo, I think 2018 something on the website, and how long is the project set to take place, like until it's complete? Yeah, actually, the project, the initial declaration of until now, we had all the testing phase. So already from 2021, we had the testing phase. Of course, the preparation to the project beginning much more. It's many years that they are working on the design and definition of this project. And it's supposed actually sure that we'll start at the beginning of the next year, phase 1. And the intention is to start the full service in end of 2024 to 25. Of course, then the things are always delayed a bit, but I have to say that they are quite in track because they plan in 2022 and they will do at the beginning of 2023, so it's not so bad. Okay. Yeah, it's definitely not so bad. So I will see if we have questions on YouTube and also to see if we have questions here at Neste or someone wants to say something. Melania. Hi, hello, Darera. Nice to see you here. Also for me, thank you for the invitation. Very happy to be here. Yes, thank you for your very nice presentation, for this possibility of having this work together. And probably we will get some very nice results. And from what you present, what we can see is that the broadcast from Galileo is quite good because we compare the precise one and the result is, let's say, it's quite comfortable. Yeah, it seems that from the results that we have, the results are quite good, and also we are doing a testing phase with the user terminal that already implemented, and these results are online with this, so I'm quite confident that the service will be good and the target performance are achieved. We tested here in Aurora in the past, compare the broadcast effects from Galileo with the precise one. The result was quite good in the past already. Yes, because my masters, I worked with broadcast navigation information from Galileo, and we were quite surprised by the fact that Galileo was presenting after 2017, 2018, the best result comparatively with the other GNSS systems. And it's nice to see that your data, either with the correction from the high accuracy service and without it, corroborates to our conclusions. And it shows that Galileo is coming to stay. Yes, exactly. Already the broadcast had a quite good performance, so with this on top, then we are reaching. Okay, let's keep touch and go further with the research. Thank you. Thank you very much. Thanks. Melania, I think we have a question from YouTube. So Harold is making a question. Harold Marques, you probably know him. Do you know why the E6B signal was chosen for the high accuracy service corrections transmission? Do we have to perform any compatibilization since the orbits refers to E1 and E5A? The choice of the E6B signal has been a bit discussed, even because E6 is a particular signal because it's quite sensitive to interference, etc.
Then, okay, they decided to use this signal, but okay, for regarding the compatibilization, I should mention that you will have the different biases. So you can easily different by applying these biases. But of course, you need to pay attention to this. Okay, thank you for your answer, Melania. Do we have any other questions? I think that was the final question for today. I would like again to say thank you for your time to come here and make this presentation, and say thank you in name of the group, and wish you a good day. Thank you very much. Also to you. Bye. Bye-bye.
Olá a todos. Voltamos agora com a palestra final da parte da manhã. A última palestra será realizada pelo Guilherme Polezuki dos Santos Rosa. O Guilherme, ele é engenheiro cartógrafo aqui pela UNESP, mestre também aqui pela UNESP, e atualmente ele está na pós-graduação da pós-graduação em Engenharia de Transportes da Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos. Bom dia, Guilherme. Oi, Loran, bom dia. Obrigado pela apresentação. Okay. Você já compartilhou a sua tela, Guilherme? Sim. Guilherme, só antes de você começar, a gente está vendo ela no Google Chrome e ela está com aquela imagem barra vertical. Melhorou? Melhorou. Deixa eu ver se eu... Ainda veio algumas abas do seu Google Chrome, mas consegue ver. Isso, excelente, perfeito. Obrigado pelo feedback, Loran. Agora, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Bom, essa é uma apresentação voltada para aqueles alunos, né, que estão começando a se envolver com posicionamento por satélites, talvez pensando se vale a pena investir tempo de suas vidas nesse assunto, né? Eu acredito que todo conhecimento útil não é em vão, e ter um objetivo, um projeto para aplicar o conteúdo, ou seu todo, ou parte dele do que vemos na graduação, aperfeiçoa as ferramentas que nós guardamos nessa caixinha que nós temos durante a nossa vida, né? Então eu dediquei essa apresentação para esses alunos. Eu vi que são vários professores que estão nessa live, né? São especialistas nos assuntos, e as pesquisas que foram apresentadas aqui trouxeram resultados bastante práticos, né? Mas todos se baseiam no conceito, num conteúdo que vem lá de uma graduação, uma formação, né? Principalmente em matemática, para entender todos esses modelos que são utilizados aqui no nosso contexto, né? Então o título talvez soe um pouco fora do contexto da temática do evento, contudo tem uma relação direta a uma ferramenta que recorrente tem marcado presença em diversas pesquisas que exploram posicionamento por satélites. Eu saliento a importância do RT-Calibre, principalmente devido à disponibilidade do código-fonte pelo desenvolvedor, que há quase 2 décadas essa liberdade respeitada a cada licença, né, permite a qualquer um adaptar o código às suas exigências ou apenas inspecionar os algoritmos que há tempos pareciam ser restritos a poucos. Hoje, de maneira pública, a versão mais recente do software traz desde rotinas para leitura e escrita de arquivos padronizados no âmbito do posicionamento por satélites, bem como o processamento de dados GNSS em diversos modos, né? Cito alguns aqui, o SPP, o PPP, relativo estático, cinemático e algumas aplicações especiais. Além disso, contém algumas ferramentas adicionais como simulação de observáveis GNSS, síntese de sentenças RTCM, entre outros. É também importante citar que existem receptores GNSS comerciais que aproveitam o RT-Calibre como software embarcado de processamento. Mas qual seria a disciplina responsável por abordar o conteúdo, ou melhor, aproveitar o conteúdo prático que se pode explorar a partir desses códigos-fontes, né? A geomática, segundo a definição consolidada pela ISO, é a disciplina que se preocupa com a coleta, distribuição, armazenamento, análise, processamento, apresentação de dados geográficos e informações geográficas. Ainda que vários avanços tecnológicos tenham influenciado o nosso contexto, desde aquela data, 2004, a definição ainda se mostra válida, abraçando diferentes aspectos que ela elenca. É uma disciplina que explora na prática uma gama de conceitos fundamentais. Dessa forma, por minha conta e risco, eu penso que uma definição mais completa poderia ser essa: a disciplina que preocupa-se com os aspectos teóricos e práticos da coleta, distribuição, armazenamento, análise, processamento e apresentação de dados geográficos ou informações geográficas. Então, o objeto dessa apresentação, o RT-Calibre, constitui-se uma das ferramentas que tornam possível a obtenção de posições geográficas a partir do processamento de dados GNSS. O RT-Calibre é um pacote de programas de código-fonte aberto para posicionamento com o GNSS nos modos padrão e preciso. Consiste de uma biblioteca portável de funções. Adicionalmente, traz diversos programas aplicativos que empregam funções dessa biblioteca. Aqui entende-se portável quando uma ferramenta ou determinada aplicação é de certa forma independente de plataforma
PC, Raspberry Pi, PowerPC, etc. E sistema operacional, Linux, Windows, Mac, entre outros. Então, praticamente há cerca de 2 décadas, o desenvolvedor tem constantemente mantido o registro de seus experimentos. Isso é muito importante, né? Manter um diário dos seus experimentos. Desde as versões iniciais do RTKlib até a mais recente atualização que ocorreu em 29/12/2020, quase ao mesmo tempo da publicação da versão 4 do Hynix. Então, nesses links, encontram-se disponíveis algumas versões históricas dos códigos-fonte. Dá ao interessado, ao aluno, ao pesquisador, a chance de vislumbrar como as primeiras ideias começaram a tomar parte de uma aplicação. É interessante ver esse processo, né? Ao longo do tempo, esse foi sendo aperfeiçoado, passando por 2 superversões. Uma superversão geralmente é o primeiro algoritmo que identifica, cuja mudança pode ou não manter compatibilidade entre as versões anteriores das funções contidas na biblioteca. É notável também sugerir a inspeção das notas deixadas no diário, disponível publicamente no link do site do desenvolvedor. Essas notas apresentam parte das análises de experimentos iniciais que ocorreram durante o desenvolvimento do RTKlib. Ao mesmo tempo, entre outras experiências paralelas, foram também realizadas e documentadas seus pontos mais relevantes. E qual seria a abordagem que tira proveito de todo esse conhecimento consolidado nessa aplicação? É relevante pensar num conteúdo que atraia a curiosidade do aluno, apresentando um produto funcional, fruto de desenvolvimento de um projeto prático, passível de ser reproduzido por outros em sua totalidade. Adotando a didática apropriada para cada contexto, auxilia a transmissão do conhecimento e o interesse do aluno. A recriação de rotinas que fazem parte do RTKlib pode ser em parte, ou fazer parte, de experimentos em que os conceitos básicos necessários para o seu entendimento sejam evidenciados. O aprendizado, aliado à busca pela informação por parte do aluno para gerar conhecimento, ocorre à medida que dúvidas surgem no desenvolvimento do projeto. As perguntas esse mostra seu interesse em obter respostas para as lacunas que naturalmente surgem. Exige maior dedicação do docente, claro, para acompanhamento, caso este não dispõe de monitores, assistentes, técnicos de laboratório e campo. Veja-se aqui a importância desses profissionais, Estratégias que estimulem a curiosidade pelo conteúdo, seja por meio de exercícios contextualizados, que eu chamo de úteis, ou outra abordagem recomendada pelo método de ensino, mostram sua participação no processo de ensino para aqueles que ainda possam depender de um tempo maior para assimilação do conteúdo ou certa dificuldade para interagir com uma linguagem de programação. É natural ter alunos com uma velocidade de resposta mais pronta e mais lenta, Como ocorre com praticamente todo novo problema científico, um vocabulário específico ou novas ferramentas precisam ser dominadas a priori, para a maior fluência do desenvolver de uma atividade. No caso do RTKlib, os conceitos encontram-se embutidos em rotinas escritas em linguagem de código C. A linguagem escolhida pelo desenvolvedor apresenta uma certa facilidade para a aprendizagem, segundo o meu ponto de vista, sendo praticamente nativa na maioria das distribuições Linux. Essa é a facilidade. Ou seja, praticamente encontra-se disponível um compilador na linha de comando de qualquer terminal Linux. As primeiras versões da RTKlib escritas em C trazem 2 aplicações básicas, mas fundamentais para quem deseja se envolver com o desenvolvimento de extensões mais elaboradas, ou mesmo estender as versões mais recentes das aplicações desse software. Em determinado momento, o RTKlib tornou-se independente das bibliotecas responsáveis pela manipulação de matrizes, contando com suas próprias funções que são bastante úteis, principalmente uma das operações mais nobres, segundo o meu ponto de vista, a inversão de matrizes, em que comparecem as equações normais dos mínimos quadrados e do filtro de Kalman. Esse último é empregado no método relativo pela sua eficiência em detrimento ao método sequencial. Ainda no que se refere à linguagem C, nota-se sua presença ao longo de vários anos, mesmo com o surgimento de diferentes linguagens, algumas com bastante influência no âmbito do processamento de grandes quantidades de dados, que buscam relacionamentos por meio de correlações. Nesse gráfico eu apresento aqui
uma informação que pode ser, para os otimistas, um ponto a favor de aprender essa linguagem, e para os realistas pode revelar que é uma linguagem ainda complexa e que alguns casos também complexos são resolvidos a partir de pesquisa por soluções que foram compartilhadas por certos especialistas ou entusiastas. Porém, um dos motivos para sugerir seu aprendizado é sua característica de ser uma linguagem praticamente próxima do hardware, ainda que empregando sintaxe de médio nível. Por possuir poucas palavras reservadas, fica a cargo do desenvolvedor criar suas próprias funções dedicadas, ou ainda, no mundo que nós vivemos hoje, aproveitar funções exportadas por bibliotecas prontas. O RTCalib é um caso delas, por exemplo. Diante de todo esse cenário introdutório, uma visão sem muitos detalhes vai ser apresentada nos próximos slides. Nesse diagrama de blocos, eu procuro, de forma simplificada, apresentar os principais rotinas de duas aplicações desenvolvidas e distribuídas junto com o RTCalib. Uma aplicação simples para posicionamento por ponto, que é fundamental para certas operações iniciais com os dados Hynix, e outra um pouco mais elaborada e rica em conceitos para posicionamento relativo, o que é útil para um experimento em campo. Ao longo da inspeção de cada bloco, pode-se evidenciar a importância de cada disciplina apresentada no curso de graduação. Eu cito aqui a engenharia cartográfica, que eu tenho conhecimento. Principalmente aquelas disciplinas que são fundamentais para a formação base, com conceitos mais diversos em álgebra linear, cálculo diferencial integral, geometria analítica e vetores, probabilidade e estatística. Essas consistem em um importante arcabouço de ferramental matemático explorado pelas disciplinas de ajustamento de observações, cartografia e geodésia. Ou seja, nessa hora que nós respondemos as perguntas que lá na nossa formação inicial apareciam. Mas para que eu vou usar esse conteúdo, Então, de maneira sucinta, procuro explodir esse bloco principal de uma das principais aplicações, de uma dessas aplicações, a fim de encontrar o fundamento matemático envolvido em cada uma. Aqui a aplicação é indicada em verde, responsável por apresentar um dado arquivo contendo observações GNSS e pelo menos um arquivo com informações relativas às órbitas dos satélites, ou seja, fazer o posicionamento por ponto, simples. Esse conjunto de diagramas, eu vou explorar apenas dois deles aqui pelo tempo que eu tenho. Essa função satpos está indicada aqui, satpos em azul. Ela explora o conhecimento sobre órbitas de satélites artificiais e algoritmos para calcular a posição em determinado instante. É importante verificar também a qualidade desses produtos que fazem parte desse processamento. Como já foi dito pelo pesquisador anterior, a qualidade dessas observações relativas às posições dos satélites. A Este revisita um conceito que é apresentado em geometria analítica e que torna possível obter o raio vetor entre estação e satélite, a distância geométrica inclusive, e a elevação e azimuth do satélite, com base num plano horizontal passante pela estação. A função de mínimos quadrados, LSQ, indicada num dos blocos, para entendimento dessa função é importante o conhecimento de pelo menos as regras de derivação para criar as derivadas parciais, que comporão os elementos da matriz jacobiana, assuntos apresentados em um curso de cálculo. Além disso, operações elementares com matrizes, formalmente apresentadas num curso de fundamentos de matemática e revisitadas com detalhes num curso de álgebra linear. O método dos mínimos quadrados, com todo o requinte empregado pela comunidade geodésica, é desenvolvido dentro do curso de ajustamento de observações, incluindo tópicos relacionados ao controle de qualidade. E por fim, só revisitando essa rotina SAT-ASEL, é dada como um desafio na aula de Geodésia Espacial e, por ser simples, requerer apenas um par de ternas de coordenadas, ela nos permite obter, em função dessas duas ternas de coordenada, da estação e do satélite, os raios vetores unitários, os ângulos de azimuth e elevação do satélite com base no plano horizontal da estação. Nesse desenho é possível ver os ângulos de interesse para o posicionamento por satélites, em laranja e em violeta. Sua importância é notável em firma de receptor, para calcular os satélites possíveis de serem rastreados acima do horizonte do observador. No âmbito do processamento,
são informações auxiliares no cálculo de pesos para as observações ou funções de mapeamento da troposfera e ionosfera. Nesse slide, apresento a segunda aplicação que foi elencada anteriormente, né, apresentando as funções da biblioteca RT-Calibre. Contudo, eu não entro aqui em detalhes de cada bloco, face ao tempo que temos aqui para apresentar esse material, mas deixo uma visão geral dos principais blocos que compõem essa aplicação. Aqui são os principais blocos que essa aplicação exige para funcionamento, e é possível ver uma dependência de outras funções que são chamadas por cada bloquinho desse conjunto de rotinas. Aqui também elenco outras funções que são chamadas, né? E dentre essas a mais relevante aqui é a fixação de ambiguidade, que é um assunto que, em teoria, né, parece ser um pouco complexo para ser ensinado num curso de curta duração, e é apresentado dentro de um curso de graduação com alguns detalhes, ficando a cargo do aluno mais interessado se envolver com esse tema. O RT-Calibre permite que o aluno experimente esse algoritmo. Não é o algoritmo Lambda que nós conhecemos de Delphi, mas é um algoritmo semelhante ao Lambda modificado. E aqui algumas das funções principais que realizam o processo de filtragem de calma, né, a criação de algumas matrizes auxiliares, inicialização de algumas matrizes auxiliares, o mínimos quadrados, que é importante em determinado ponto do processamento, principalmente para fazer sincronização dos relógios, né? O método lambda em si, que é explodido aqui em algumas funções básicas, não é um método cujo código pode se inspecionar, não tem uma complicação, né? E as duas outras funções auxiliares para a criação das duplas diferenças de observáveis, que depende da criação das simples diferenças, e a rotina para cálculo do azimuth e elevação do satélite, né? Aqui é importante citar a importância da manipulação de matrizes de rotação, que para fazer essa transformação para o sistema local, ela exige uma matriz de transformação, ou digamos assim, uma matriz de rotação, né? Toda matriz deve ser pensada como um operador que é responsável por escalar uma quantidade e rotacionar essa quantidade, né? Então, uma matriz nada mais é que um operador responsável por fazer o escalamento de uma quantidade, né, e a translação. Isso daqui pode ser explorado quando se trabalha com decomposição em valores singulares. É um conteúdo bastante que detalha bastante esse conceito, né, de escala e rotação. Aqui indico algumas das disciplinas que fazem parte da formação de um especialista em posicionamento por satélites. São praticamente a base para entender quase todos os algoritmos disponíveis no RT-Calibre. Por exemplo, aqui, em cálculo diferencial, a expansão em série de Taylor se mostra fundamental para a criação das matrizes do ajustamento, principalmente a matriz que compõe a jacobiana, né? Que é a matriz que tem as derivadas parciais, que chamamos de matriz design. A álgebra linear forma aquele conteúdo básico, ou a base, né, de conteúdo, para fazer determinadas operações, principalmente com espaços, matrizes, né? A geometria analítica e vetores é um conceito que é bastante presente dentro do RT-Calibre. As linguagens de programação aliadas aos métodos numéricos permitem que a gente explore tanto a tornar prático aquelas rotinas de inversão de matrizes, o método de solução de equações, ou integração numérica, bastante útil dentro do cálculo de órbitas, principalmente dos satélites GLONASS, né? E a probabilidade estatística para o controle de qualidade, que é imprescindível, é um dos pontos que o professor Galera tem sempre chamado a atenção, né? Apresentar um resultado com pelo menos um indicador de sua qualidade, ideal que seja a matriz de variância e covariância, ou dependendo da escola, a matriz de covariâncias, né? E as disciplinas principais de ajustamento de observações, a cartografia, a geodésia, a física geométrica e celeste, elas exploram todos esses conceitos que são aprendidos nessas disciplinas básicas. Geralmente o curso traz essas disciplinas sendo realizadas
concomitantemente com essas disciplinas básicas, né? E num curso de maior detalhamento, num curso de pós-graduação, existem alguns tópicos mais específicos, né, que tratam dos modelos matemáticos funcionais para tratamento de erros sistemáticos, solução de ambiguidades e teoria da estimação. Então, essa breve apresentação baseou-se numa das primeiras versões do RTCalib. Então, todos aqueles bloquinhos que foram apresentados, elas se basearam na versão 0.2 do RTCalib. Hoje encontra-se na versão 2.43. Então, talvez alguns tenham notado ali a falta de algumas rotinas bastante importantes, muito importantes, né, como inclusão de modelos de antena e outros erros que são bastante críticos para o posicionamento preciso. Há vários conceitos nas versões mais recentes do RTCalib que podem ser explorados durante um curso. A construção do conhecimento, então, dentro do âmbito do posicionamento por satélites, pode tirar proveito de outras aplicações com código-fonte aberto. Aqui eu cito apenas algumas, né, com as quais que eu já tive contato, né? Essa de posicionamento por ponto simples, que é uma aplicação escrita em Java, o GPSpace, que é o famoso software que conhecemos do NRCan PPP, ele hoje encontra-se aberto no GitHub, o RTCalib em si, que foi tópico dessa apresentação, e uma suite de aplicativos voltados para o N-Trip. Isso aqui é mais para propagação de dados, não tem muito sentido apresentar o seu tema aqui, mas pode ser útil em algum momento. Os receptores por software, que hoje têm se tornado bastante evidentes nas pesquisas, né? Tanto pela curiosidade do pesquisador em saber como o sinal está sendo decodificado, como acontece aqueles algoritmos que até pouco tempo eram caixa preta dentro de receptores comerciais. Quer dizer, eles continuam sendo tecnologia embarcada com fins comerciais, e nós temos uma ideia, baseada em conceitos científicos do que pode conter aquelas caixinhas dos receptores comerciais. E os simuladores de observáveis, que são bastante úteis quando na indisponibilidade de um equipamento. Ele permite você sintetizar arquivos Hynix, ou seja, as observações, a partir de uma posição e uma efeméride, né? Como o penúltimo slide apresenta alguns argumentos que reforçam o poder da aplicação de conteúdo para assimilação. Então, dessa referência aqui, o cérebro humano, cada um dele, né, é único e estruturado para aprender e reter informação. Ele aprende mais rapidamente se o conteúdo for significativo. Aprende melhor sob condições de foco e atenção. Isso é algo intrínseco à pessoa, né? Ela precisa ter foco e atenção no que faz. Aprende de forma consciente e inconsciente. Ou seja, o aprendizado constante, sem os intervalos para aquele conteúdo ser manipulado pelo cérebro, ele pode se tornar pesado ou não ser armazenado de maneira satisfatória, porque torna-se um conteúdo sofrível. Possui dois sistemas de memória, um para memória mecânica e outro para memória espacial. Essa é uma característica do ser humano. Ele processa de maneira parcial ou total uma informação. Possui uma tendência nata de buscar pelo significado. Aqui é o que eu citei há pouco, né? Para que eu vou usar esse conhecimento, né? É igual eu ganhar uma ferramenta, um martelo, e não ter uma utilidade para ele. Então, eu procuro pelo significado por manter aquele conhecimento comigo. Compreender melhor o cérebro, né? Compreende melhor quando os fatos e habilidades são consolidados na memória. A consolidação, acredita-se que ela se dá pelo exercício, pelo constante exercício. Mesmo aquele conteúdo consolidado, ele pode se perder se não for exercitado ao longo do tempo. Age como um processador paralelo de informações. Sempre estamos pensando em duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. E em certo momento é necessário foco, né? E a aprendizagem pode ser melhorada envolvendo toda a fisiologia humana. Então eu agradeço aqui a atenção de todos, né? Foi uma apresentação mais voltada para os alunos que estejam se envolvendo nesse assunto, né? Que tenham visto os tópicos apresentados até agora como avançados, e realmente são avançados, mas todos foram construídos com base num conhecimento que
teve que ter sido consolidado numa graduação e com o envolvimento do aluno, né? Obrigado, Loran. Muito obrigado, Guilherme. Agradeço pela sua apresentação, pela sua disponibilidade. Agora nós vamos abrir para perguntas, mas antes, só relembrar o pessoal que o link para o formulário e a palavra-chave para o certificado da parte da manhã, lembrando que a gente tem um formulário na parte da tarde, foi enviado no chat do YouTube. Então, pode abrir aquele formulário, preencher, lembrando que à tarde nós teremos um formulário. Enquanto isso, eu vou ver aqui se alguém gostaria de fazer um comentário, alguma consideração, ou se nós temos alguma informação do YouTube, se alguém quer algum comentário. Oi, Guilherme, bom dia. Oi, bom dia. Você me ouve bem? Tá. Foi que eu não parei. Então, você tá. Pronto. Guilherme, eu gostaria de saber se você já tem alguma oportunidade de aplicar em alguma disciplina ou prática com uma turma de alunos. Envolve conhecimentos médicos que vocês veem, né? Mas é muito baseado na matemática. A gente tem visto, né, dos alunos aqui, essa tem uma defasagem grande de matemática. Então, quando você chega para essa parte prática, eles já encontram mais dificuldade. Você teve alguma experiência de prática? Eu pude acompanhar uma aula de cálculo que um professor, dando um curso de cálculo para os alunos, né, ele buscava adotar uma bibliografia que fosse voltada para o contexto da formação daqueles alunos, né? Eram alunos da área de exatas, né? Só que o curso mais tinha uma aparência de ser um curso de humanas, né? De biológicas, desculpa, né? E esse professor, para enfrentar essa dificuldade dos alunos absorver aquele conteúdo de cálculo, ele procurou trazer conceitos que esses alunos iam ver durante o curso, né? No caso desse curso, ele apresentava a parte de cálculo de volumes de solo, cálculo de áreas, e ele tinha que trazer esse conteúdo que eles veriam em determinado momento do curso para dentro de um curso de cálculo, para mostrar, olha, esse material é importante, né? Eu tenho conversado com o meu orientador, vez ou outra, né, e visto essa necessidade de trazer para dentro de um curso, né, das aulas que eu acompanhei ele, para que os alunos entendo o motivo daquele material que está sendo apresentado. E algumas dúvidas que eu sempre ouço, né, dos alunos, das aulas que eu acompanhei, onde eu vou aproveitar esse conteúdo? Aí você pensa assim, como que eu responderia isso se ele não tem um conhecimento do contexto, né? Até conversando com uma professora antes dessa apresentação aqui, ela comentou algo importante, de apresentar o RTK-Lib num curso, num mini curso, para que você tenha uma visão geral dessa ferramenta, sem entrar em muitos detalhes, para despertar aquele interesse, né? E deixar os pontos mais relevantes. Olha, essa disciplina você vai aprender esse material. Por exemplo, inversão de matrizes, né? Algo que é bastante trivial para nós, mas num curso de graduação, às vezes a pessoa aprende aquilo, mas eu vou usar isso aqui para quê? Então, essa minha apresentação aqui, ela se baseou nas perguntas que eu ouvi, né, de alunos enquanto eu acompanhava as aulas da graduação. E de um curso que eu também pude acompanhar, um curso de cálculo, em que o professor dedicou os seus exemplos para casos concretos do curso de formação desses alunos, né? Então, eu não estou trazendo uma abordagem nova e até me sinto assim um pouco temeroso de trazer um método novo de ensino. Mas esse método que responde essa pergunta, olha, você tem que resolver determinado problema, eu preciso aprender uma ferramenta. Então, esse aluno vai buscar aprender aquela ferramenta. Por exemplo, o cálculo, que é o tão temeroso cálculo, né? Para que eu vou aprender derivada,
regras de integração, e a gente vê que esse conceito vai aparecer em determinado momento do curso, né, na disciplina de ajustamento de observações. Muito obrigado. Temos alguma pergunta do... Oi, Oi. É muito bom ter você de volta, né? Quando eu cheguei aqui, você que didaticamente conseguiu muitos processos. Eu acho que, apesar de a gente ver um processo muito mais exigente de conteúdo e prática nas apresentações anteriores, essa é muito importante também. Uma coisa que eu comentaria com você, Pedro, um pouco, mas pensando nessa parte didática, de transmitir isso, tentar compartilhar isso com alunos, tenho visto também que no ensino médio tem tido algumas divulgações pensando na prática da aplicação computacional. Então, eu acho que expandir não só para a graduação, como no ensino médio, esse principal ponto. Para que eu vou utilizar isso? Então, olhar uma matriz dentro de um curso de matemática, por exemplo, e olhar a aplicação dela para obter uma solução final de uma coordenada, por exemplo, eu acho que é algo muito importante. E a ideia de um curso, né, que simplifique isso, fale de maneira simples, para o público em geral, para os alunos, é muito importante. Então, acho que essa ideia da sua apresentação traz um pouco disso e falar com você também isso. Se você pensa esse mini curso além da graduação, expandir essa ideia para conseguir trazer um público que não tem acesso ainda a essa universidade. Essa é a ideia. Já pensou nisso? Já pensei, Tainá. Inclusive, algo que eu conversei com o meu orientador ontem, né? Ele tem essa ideia também de trazer o RT-Calibre para dentro da graduação, mas isso depende de um... Eu não sei o que realmente seria o termo certo, mas alterar a parte da maneira de ensino do curso, né? Mas eu vejo assim, se você traz um problema para o aluno, deixa na mão dele, e ele tem que buscar uma solução, mas sabendo que na próxima aula ele vai encontrar uma resposta pelo conteúdo que o professor vai apresentar, ele vai dar mais valor naquele conteúdo, né? Porque ele vai falar, opa, ele tem uma utilidade para isso daqui, eu tenho que aprender para resolver meu problema. É o caso da ferramenta. Eu usando a ferramenta certa, eu vou fazer pouco esforço e vou ter um resultado eficaz, né? Obrigada, viu? Obrigada pela apresentação. Eu acho que nós temos uma pergunta no chat aqui do professor Jonas. Qual o modelo ionosférico que você usa? Acho que é a RT-Calibre, né? Pode repetir para mim? Qual o modelo ionosférico que você usa? Nesse caso aqui, professor, eu estou utilizando a versão 0.2. Então, se for observar o código dessa versão, que eu apresentei aqui, ele usa o modelo de Klobuchar. Contudo, né, como uma apresentação inicial, né, eu deixei até a sugestão aqui, para aqueles que notaram. Existem vários modelos que não foram apresentados, porque essa versão é bastante simples. Mas a última versão do RT-Calibre são utilizados modelos ionosféricos do Code, por exemplo. Ele consegue hoje ler modelos ionosféricos do Code. Então, nesses slides aqui, eu apresentei uma versão bastante simplificada, pelo tempo que nós temos aqui, e essa versão utiliza o modelo padrão de Klobuchar. Acredito que são essas... o professor Galera vai fazer um comentário. Professor, obrigado pela apresentação. Por nada. Você escolheu o RT-Calibre, aí eu me lembrei da minha apresentação e hoje você tivemos a oportunidade de conhecer o Tachu, né? Lembra, professor, Takasu? Tomoji Takasu? E lá em Newcastle, à vontade, um evento de IGS, né? IGS 2008. Aí você lembra o ano, não lembro. E ele esteve lá e apresentou. Eu gostaria até de compartilhar para fazer uma propaganda dele, né? E ele fez a apresentação dele do RT-Calibre. Você lembra que o geral do BKG, que é o que desenvolveu o Trip,
perguntou aí quantas pessoas você tem no seu grupo. Eu sozinho. Quantas ele falou que tinha? Eu sozinho. Eu sozinho. Aí é um exemplo que eu falo, o cara trabalha demais. Né? E hoje o FPE, no início eu quero ver, tinha algumas dificuldades. Mas hoje evoluiu muito, né? Então é um tópico aí bastante interessante, não só para usar, mas também para pode, né? Teve agora uma competição da Google, participamos, e a ideia era fazer o smartphone da Decine, ou seja, da certificado. E o pessoal lá que ganhou trabalhou junto com desenvolvendo, melhorando aí o FT Calibre. Então, quem encontrar aí o FT Calibre Explorer, ele foi algo que foi expandido a partir dessa competição da Google. Eu me lembro desse blog, professor RT Calibre Explorer, porque tínhamos uma dúvida sobre isso, né? Mas é isso, por isso, muito obrigado. Obrigado, professor. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa parte da manhã. Nós teremos a pausa para o almoço e retornamos às 14 horas em ponto. Lembrando que o link para o formulário está disponível no chat do YouTube. E nós teremos outros formulários à tarde, lembrando que os 2 formulários são necessários para conseguir o certificado. Vejo vocês à tarde, às 14 horas.
Olá, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a segunda parte, então, do nosso Gege Anual. E vamos começar agora com a primeira palestra, que vai iniciar com o Felipe, que vai fazer a apresentação. Felipe, boa tarde, você está por aí? Olá. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo. Tudo ótimo. Boa apresentação para você, o público é Obrigado. seu, fica à vontade, tá? Obrigada. Estão vendo meus slides? Conseguem ver bem aí? Só me dá um retorno com áudio que eu estou sem Ainda ver não, só um vocês. minutinho. Felipe, só um minutinho, está colocando aqui ainda a apresentação. Isso, agora... Tá atrás, né? Felipe, a gente está Tá com vendo duas as janelas de telas. opção e Isso. atrás dela a gente consegue ver o seu slide, mas tem uma janela de opção do que está aberto na página. Agora sim. Aí, passa um, Felipe, só para a gente ver se está tudo certinho. Ainda não. Agora foi, passou, tá certinho. Foi. Tá bom, então. Obrigada. Bom, obrigado a vocês, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou estar falando um pouco sobre sensoriamento remoto geodésico, mais especificamente a técnica de refletometria, conforme aplicado para monitoramento dos corpos hídricos. E os meus slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. Bom, com as mudanças climáticas, nós temos o aumento inequívoco do nível do mar quando ele é integrado globalmente. Porém, regionalmente, o mar ele está subindo com taxas diferentes. Em alguns lugares, ele está descendo. Nesse mapa aqui, a gente vê onde estão com as regiões em amarelo e vermelho, onde ele está subindo, e em azul, onde ele está descendo. Então, é preciso fazer esse monitoramento para avaliar o risco a que cada cidade costeira está sujeito e a gente poder se adaptar às mudanças climáticas. Talvez nem tanto evitar, porque a humanidade não conseguiu chegar a acordos econômicos que viabilizem isso, mas pelo menos a gente mitigar e se adaptar às mudanças que parece que vão vir e continuar vindo. Para fazer esse monitoramento, uma da instrumentação mais comum nas regiões costeiras são os marégrafos. Esse equipamento ele também é chamado de linígrafo quando aplicado a corpos de água doce, corpos continentais. E esse equipamento ele tem várias tecnologias, ele pode ser desde uma simples régua de madeira, parecida com as réguas de nivelamento, ele pode ser sensor de pressão, que fica submerso, ele pode ser um sensor acústico, que emite uma onda de som, ou ele pode ser, nessa foto a gente tem um sensor por ondas de rádio, um sensor ativo, portanto um radar, muito parecido com os radares altímetros orbitais. E a principal característica dele aqui, que eu gostaria de destacar, é a proximidade que ele tem que ficar da água. Ele tem que ficar verticalmente sobre a água. Obviamente, isso expõe a danos de tempestades, ondas de ressaca. Então, é o que a gente vê ali na manchete do New York Times, que os marégrafos necessários para a pesquisa normalmente são as vítimas das tempestades que eles deveriam estar monitorando. Nas últimas décadas, a gente tem visto também recomendações das comunidades oceanográficas e geodésicas para a instalação de estações GNSS sobre os marégrafos. É o que a gente vê ali na foto, o marégrafo com um braço sobre a água, apontado para baixo, para nadir, e logo ali junto a ele nós temos um pilar e uma antena com uma redoma de proteção.
Essa estação GNSS ela é utilizada para posicionamento convencional, porque muitas das regiões costeiras elas sofrem subsidência. Tá? Ela é as operações de dragagem, por exemplo, elas podem causar esse fenômeno. Tem fenômenos regionais também. Então, se esse movimento terrestre vertical não for corrigido, vai parecer que é o mar que está subindo, quando na verdade é a Terra que está descendo. Aqui a gente vê no gráfico da esquerda uma série temporal de alguns anos, 5 anos, que mostra então essa tendência linear bem clara e uma sobreposta a ela tem uma variação sazonal também bem destacada. Bom, vocês, mais do que ninguém, dominam a tecnologia de satélites de navegação, de posicionamento, de cronometria. Eu só gostaria de destacar o número que só aumenta. Muitas vezes a gente fica satisfeito com 30 GPS, mas hoje em dia nós temos 4 vezes 30 por causa dos 4 GNSS. Então, nós temos aí uma super constelação de mais 100 satélites disponíveis. E destaco também que, devido à inclinação orbital desses satélites, nós temos uma cobertura no céu que difere dependendo da latitude. Então, tem um buraco polar que se manifesta ou no zênite terrestre, para uma estação nos polos geográficos, ou mais inclinado, dependendo da sua latitude. Destaco também que é uma radiação da banda de micro-ondas, ou radiação de rádio, que ela é empregada para vários propósitos de sensoramento remoto. O comprimento de onda ali da ordem de 20, 25 centímetros é muito bom para interação com o solo, com a água. Bom, disso surgiu, então, o sensoramento remoto por satélites de navegação. Ele surgiu primeiramente uma aplicação atmosférica ou meteorológica. Então, nós temos a possibilidade de, utilizando a propagação dessa radiação eletromagnética através da atmosfera, na sua parte neutra e na sua parte ionizada, ou carregada eletricamente, a ionosfera, nós conseguimos, como foi visto na palestra no início da manhã, fazer um monitoramento desse plasma terrestre em torno da Terra. Como a ionosfera está muito alta, esse ponto de interceptação pode estar muito distante, centenas, milhares de quilômetros distante da estação de monitoramento. Então, a gente consegue ter uma cobertura geográfica bastante ampla, mesmo com uma única estação. Além das estações terrestres, nós temos a possibilidade de colocar os receptores a bordo de outros satélites em órbita baixa, mais baixo do que os satélites transmissores GNSS em órbita de altitude média, e fazer, então, um processo de radioocultação, no qual o raio óptico ele é parcialmente obstruído pela Terra e ele sofre uma refração angular, e através disso nós conseguimos extrair perfis. Então, não apenas uma medida integrada, mas um perfil, não exatamente um perfil vertical, como um balão meteorológico, mas um perfil um pouco inclinado, mas que tem resolução vertical, que permite resolver camadas atmosféricas do limite atmosférico terrestre. Então, essas duas técnicas são clássicas e bem estabelecidas. Uma outra forma de sensoramento remoto, não atmosférico, mas de superfícies, é então o que a gente chama da refletometria GNSS. Normalmente se empregam 2 antenas, uma apontada para o satélite, na recepção direta, e uma apontada para a superfície, na recepção indireta,
da onda refletida no mar, ou na terra, ou na vegetação. A refletometria GNSS, o GNSS-R, tem várias modalidades. Uma delas permite fazer a análise de dispersão do sinal, e isso permite a gente inferir, por exemplo, ventos sobre a água do mar. Quanto mais ventoso, maior a rugosidade da superfície, mais crespo fica o mar, comparado com um dia calmo, que a superfície fica lisa. Então, o GNSS-R, ele opera como um difusômetro. Tá? Uma outra aplicação é o GNSS-R altimétrico, que é um pouco parecido com os satélites altímetros, também por ondas de rádio, também por radar, que são mais comumente utilizados para a medição do nível do mar, porém apontando para baixo, para nadir. Esse caso aqui, ele é a direção de sensoriamento, ela é inclinada, ela não é vertical. Tá? E também o receptor e o transmissor, obviamente, estão separados. Esse deslocamento entre as duas antenas dá nome à configuração chamada biestática, ao invés de monoestática, no caso dos satélites altímetros nadirais convencionais. Bom, eu vou focar um pouco mais e falar de uma modalidade da refletometria GNSS, que é a refletometria de multicaminho, em que ela, ao invés de utilizar duas antenas, ela utiliza uma única antena e faz a recepção simultânea da onda propagada através da linha divisada direta ao satélite e do caminho indireto refletido na água ou no solo. Então, nós vamos fazer o rastreio de uma recepção dupla ou múltipla, por isso que é chamado de múltiplos caminhos ou refletometria de multicaminho. Isso é vantajoso do ponto de vista econômico, porque eu posso utilizar equipamentos comerciais projetados para posicionamento, navegação, cronometria e utilizá-los para fins de sensoriamento remoto. Algumas adaptações, às vezes, são necessárias. Eu vou falar um pouquinho mais adiante da antena. O ideal seria inclinar a antena, em vez de deixá-la apontada para o zênite, deixá-la apontada para o horizonte, de forma que ela amplifique o caminho direto e o caminho indireto da mesma forma. E percebam que aqui, quando eu falo do sensoriamento remoto, das técnicas de observação da Terra, eles não envolvem, obviamente, imageamento. Eu não resolvo pixels de uma grade, de um raster. Tá? Ele é mais um tipo de sondagem, como ocorre em muitos satélites de sondagem meteorológica, por exemplo. Então, nós vamos extrair perfis de informação. É como que nós estivéssemos trabalhando com um pixel por vez. Okay? E a grande vantagem é a cobertura temporal. Então, nós vamos ter medições a cada segundo. Então, a cobertura espacial é pobre, mas a cobertura temporal é rica. Bom, uma modalidade ainda mais específica é a refletometria interferométrica, que ela advém da observação de sobreposição coerente entre a onda direta e a onda refletida. Essas duas ondas, elas se sobrepõem de forma ora construtiva, ora destrutiva, portanto, com mais potência ou com menos potência do que a recepção direta apenas. E essa padrão de interferência, ele é ditado predominantemente pela diferença de fase. Então, é uma técnica interferométrica, portanto, ela tem resolução da fração de um comprimento de onda, o comprimento de onda aí 20, 24 centímetros, portanto, eu consigo, com facilidade, ter uma precisão centimétrica com essa técnica.
e sem nunca precisar fazer o rastreio da fase da portadora, porque a fase da portadora ela é muito sensível a cycloslips e outras formas de ruído. Então, aqui se utiliza uma medida apenas de potência, que ela é mais robusta contra essas interferências. No gráfico à esquerda, a gente vê esse padrão de oscilação. A potência, normalmente, ela é registrada numa observável chamada de razão sinal ruído, ou SNR, e ela é apresentada numa escala logarítmica de decibéis, igual a volume, por exemplo, de som. Todas as grandezas de intensidade, elas utilizam decibéis. Em termos de a área amostrada, nós temos que visualizar de duas formas. Da primeira forma é através dos pontos especulares, que são aqueles que obedecem à lei de Snell, tal que a onda incidente e a onda refletida têm o mesmo ângulo de inclinação com relação à superfície. Só que esse ponto, ele obviamente tem área zero, então o suporte físico que gera a reflexão é um pouco mais amplo, e são as chamadas zonas de Fresnel, que são como que fossem a espessura do raio óptico ou do raio geométrico. Então, essa zona de Fresnel é o que vai ditar aonde que eu vou precisar, por exemplo, fazer uma amostragem em campo, se eu quiser comparar a resposta da refletometria com um sensor de umidade do solo, ou com a espessura da neve, ou com a água da biomassa, etc. Bom, a aplicação mais madura hoje em dia é o monitoramento do nível da água, porque é um alvo homogêneo, ele naturalmente se estabiliza pela poder da gravidade, e ele é bem misturado pelas ondas e pelo vento. Então, é um alvo relativamente fácil. Eu só tenho que supor e restringir as minhas regiões de aplicação àquelas estações que têm, obviamente, visibilidade desobstruída para a água, e a região inundada não pode ser muito pequena. Então, por exemplo, se eu estiver monitorando um rio, ele tem que ter uma largura mínima aí de dezenas de metros, não é qualquer riacho que eu vou conseguir monitorar com essa técnica de sensoriamento remoto, por causa da área de suporte, da reflexão dessas ondas de rádio, que tem um comprimento de onda considerável aí. Aqui eu mostro, então, para uma estação no Alasca, em que nós fizemos um trabalho em 2013. As marés eram muito grandes aqui, um intervalo de maré de cerca de 10 metros, então todo dia variava 2 vezes isso. Em azul é um marégrafo convencional de radar em ponto. Os pontos pretos cada ponto é um satélite nascendo ou se pondo no céu. Então, cada satélite dos 30 GPS, mais os 30 Galileu, e mais os 30 Beidou, e mais os 30 GLONASS, vai me dar uma estimativa independente do nível da água. Então, aí a gente já começa a perceber algumas das limitações, que é a resolução temporal, que eu não controlo muito. Apesar de eu amostrar as leituras de potência a cada segundo, eu preciso aguardar algumas horas para que o padrão de interferência se construa. Esse não é um trabalho meu, é um trabalho de um colega, Simon Williams, que ele vasculhou todos os acervos de estações de monitoramento contínuo GNSS do mundo, buscando por aquelas que têm visibilidade desobstruída para o mar e tem uma taxa de amostragem suficiente. E ele investigou, então, a viabilidade, e algumas centenas delas, de fato, hoje operam como marégrafos de sensoriamento remoto. Nunca foram projetadas para isso, mas houve aí a felicidade de dar certo. Tá?
Então, de novo, foram estações implantadas para outros fins, para topografia, para agrimensura, para aeronomia, para geofísica. E hoje em dia se descobre aí aplicações hidrológicas e oceanográficas. Se por um acaso você estiver envolvido na instalação de uma nova estação, eu convido a dar uma lida nessas diretrizes que nós oferecemos, que permitem o compartilhamento de estações multipropósito, ou multifinalitário, então, de forma que ela sirva para a refletometria e sem prejudicar os outros propósitos. A principal delas, além da visibilidade para a água, é a questão da máscara de elevação, que a gente solicita que seja sempre nula. Qualquer máscara que venha a ser aplicada para posicionamento, como 10 graus, 15 graus, que seja aplicada durante o processamento, mas que os dados Heinex tenham a íntegra do rastreio. Isso é importante porque é principalmente perto do horizonte que a gente observa o padrão de interferência construtivo e destrutivo mais intenso. É ali naquela região do céu que os dois caminhos, o direto e o refletido, são mais parecidos, tanto por proximidade espacial, por proximidade direcional, o azimuth e a elevação, também por proximidade em termos de tempo de propagação, o atraso relativo entre o caminho direto e o indireto é mínimo perto do horizonte, e a questão da polarização também é muito parecido perto do horizonte, o que impede que mesmo uma antena cara, como uma antena choke ring, não impeça a aplicação dessas estações para fins de sensoriamento remoto. Eu acho que eu tenho um slide aqui. Aqui, sim. Esse slide, então, ele mostra uma antena geodésica e mostra um padrão de interferência um pouco tímido ali, de cerca de alguns decibéis. E embaixo nós temos uma antena de navegação, uma antena de baixo custo, e ela revela, então, esse esvanecimento bem profundo, cerca aí de mais de 20 decibéis. Quando se converte de escala logarítmica para escala linear, isso é imenso. Então, essa profundidade na mudança da potência recebida, simplesmente fazendo uma análise espectral disso, nós extraímos a frequência e essa frequência está relacionada com a altura da antena sobre a água. Se a antena está fixa, parada, e a água está mudando, por exemplo, pelas marés, então a gente consegue fazer um arégrafo a partir de uma antena e um receptor GNSS. Então nós vemos aí o papel crucial da antena. Com base nessa revelação, nesse insight, nós projetamos um sensor de refletometria. Ele é um sensor de código de software e de hardware aberto, então ele está totalmente disponível no GitHub, um tutorial de montagem, uma lista de compras, que você pode comprar as peças você mesmo. É basicamente uma bateria, um regulador de carga, um painel solar, um GPS e um Arduino que faz o registro dos dados em um cartão de memória. Ela é uma estação offline, ela não transmite em tempo real. Você tem que descarregar manualmente de tempos em tempos, mas ela custa apenas $200 os componentes. Essa estação está operando desde 2018 aqui no Lago Guaíba, em Porto Alegre. Ali, adjacente à estação refletométrica, tem um radar, e nós, então, utilizamos para validação. No gráfico da série temporal, nós temos em preto o GNSS-R e em vermelho o radar
e em azul os resíduos ou erros entre as duas séries. Então, aí a gente conseguiu um RMS da ordem de 3 centímetros e uma correlação de 0,9 nesse gráfico de dispersão acima. Então, é um sensor bem validado. A técnica foi replicada inúmeras vezes por grupos independentes, então o princípio físico é bem estabelecido. Esse fenômeno da interferência de ondas ele é utilizado em muitas áreas da física. A interferometria está desde a astronomia até a microscopia, então ela vai do macro ao micro e ela é muito precisa, porque ela revela variações da ordem de uma fração do comprimento de onda. O mesmo sensor está instalado em alguns outros locais, em Imbituba, aqui também na costa catarinense, na plataforma de pesca em Balneário Rincão, algumas estações no exterior, mais recentemente a da Alemanha, os colegas da Universidade de Bonn fizeram uma versão melhorada do sensor brasileiro, adicionando a questão da transmissão de dados. Então, ela tem a questão da telemetria em tempo real. Então, graças ao desenvolvimento aberto, nós possibilitamos que outros pesquisadores venham e deem a sua contribuição e melhorem, e assim ele vai se sucedendo. Bom, com relação à pesquisa, eu não toquei muito, mas como vocês são um público de pós-graduação, eu posso fazer algumas provocações com relação a possíveis itens de pesquisa. A questão da resolução temporal da altimetria é uma deficiência. Eu fico limitado ao número de satélites, então uma forma óbvia de melhorar é tendo um receptor multi-GNSS. O que nós utilizamos até agora é GPS apenas. Então, se melhoraria 4 vezes a resolução temporal, tendo aí um rastreio de várias constelações. Tem pesquisas também demanda para fazer essa melhoria na resolução temporal para fins de monitoramento para alertas, porque o alerta, principalmente em tempo real, ele tem a necessidade do imediatismo, da urgência, ele tem pouca tolerância à latência. Então, se tem que emitir algum alerta de evacuação, por exemplo, essa questão é imperativa. Depois, falando um pouco da propagação do sinal, ou propagação da onda eletromagnética, nós estamos começando a perceber alguns vieses, alguns erros sistemáticos nas comparações com os marégrafos convencionais. E aqui nenhuma surpresa, porque nós sabemos do posicionamento da navegação da cronometria GNSS, que, obviamente, a propagação não se dá em vácuo. A velocidade da luz não é constante na atmosfera, ela é um pouco mais devagar, e também a trajetória não é retilínea, ela é um pouco curva. Então, nós temos o fenômeno de refração atmosférica, e é bem conhecido, bem corrigido em posicionamento, mas que nós estamos começando a ver a necessidade de corrigir também na refletometria. Isso vai depender principalmente da altura da estação com relação à água. Quanto mais próximo, menor o efeito. Mas nós temos algumas estações costeiras em falésias, e que são algumas centenas de metros de altura. Então, ali a gente já começa a ver alguns centímetros ou decímetros até de erro sistemático. À medida que vai subindo a altitude da estação sobre o mar, também a questão da curvatura da Terra começa a aparecer. Nas estações baixas, a gente pode adotar o plano topográfico local, supor, então, que a Terra é localmente plana, mas à medida que o ponto de reflexão especular se distancia da estação, a superfície refletora
ela vai rebaixando abaixo do plano topográfico, plano tangente local, e a gente vai ter, então, aí um viés negativo. Com relação a erros aleatórios, nós temos a rugosidade da superfície, os ventos. Então, quanto mais calmo, mais cristalino, mais lisa a superfície, mais próxima de um espelho, portanto, mais forte é a reflexão especular. E, por outro lado, se você estiver numa região de arrebentação de ondas, a técnica vai ficar mais limitada. O intervalo de ângulos de elevação no qual aquele padrão de interferência se revela fica mais restrito. Tá? E eu convido vocês, que tiverem interesse, que não conhecem a área, quiserem ter um panorama mais breve, por escrito tem esse capítulo da enciclopédia. Bom, com isso eu encerro a minha fala e abro para eventuais perguntas. Obrigado. Olá, Felipe. Nós temos tempo para uma pergunta, se tiver aqui presencial, público, ou então virtual. Depois a gente faz alguns comentários no final, mas obrigada. Eu acho que o tema é muito interessante, olhar o GNSS dessa maneira. E essa questão da aplicação low cost é muito legal. Eu tive a oportunidade de estar aí, ver os alunos de GC trabalhando contigo nisso, e realmente ver a possibilidade. Agora, você falando dessa possibilidade de compartilhar e ainda o código aberto possibilitar a melhoria, eu acho que é um ganho muito grandioso para todos, né? Então, até a ideia, imitando com a apresentação anterior do Polezuc, a ideia de um mini curso, de repente, Felipe, de poder expandir essa ideia e apresentar para outros alunos também, acho que é muito válido. Pensar nisso no futuro. Muito obrigada, tá? Depois, tendo questões, online ou presencial, a gente te encaminha também, tá? No final, a gente bate um papo. Obrigadão, viu? Tá. Agora nós vamos, então, para a segunda apresentação da parte da tarde. E agora a apresentação vai ser com o Matheus. Olá, Matheus, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Gege Anual. O público é seu, você tem o tempo da sua apresentação. No final, a gente volta para abrir para questões, tá bom? Qualquer coisa, você vai dando feedback aí. Ok, vocês estão me vendo? Estão me escutando bem? Sim, ainda não está no modo de apresentação. Agora está. Agora tá. Passa um só para a gente ver se está tudo certo, por favor. Certo? Beleza, tá certo. Beleza. Obrigada. Boa apresentação, tá? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Matheus Brito, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia UNESP, campus de Presidente Prudente. Eu faço pesquisa com o professor Galera no grupo GG. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouco do que nós temos feito dentro do grupo a respeito de divulgação científica envolvendo o clima espacial e geodésia espacial. Bom, quero apresentar para vocês um pouco, aliás, toda a nossa equipe de divulgação científica dentro do GG. Tem o professor Galera, que é o supervisor, tem a Crislaine, que é a pesquisadora, a Tainá e eu. Então, nós 4 formamos o grupo de divulgação científica do GG. Bom, em relação às redes sociais, antes de eu entrar no grupo, não tinha... Aliás, tinha o Instagram, só que ele não era movimentado. Então, a partir de março deste ano, nós começamos a movimentá-lo. E aí, nós criamos um LinkedIn e um Twitter, e o próximo passo que eu estou em mente é criar um TikTok para o GG. Então, o que é a popularização da ciência ou a divulgação científica? É você fazer o recurso de uso, você fazer o uso de recursos técnicos para você comunicar alguma informação científica para um público geral, né? No caso nosso, nós utilizamos mais o Instagram, então nós utilizamos essa ferramenta, que é a rede social, para fazer a comunicação científica, a popularização científica, né, da área de geodésia espacial e do clima espacial. E nesse sentido, né, a divulgação científica, ela supõe que nós façamos uma tradução da linguagem técnica para uma linguagem mais acessível, ou seja,
sem usar muitos jargões científicos, para que aquele público que está nos assistindo, que está consumindo o nosso conteúdo, consiga entender aquele conceito que está sendo divulgado. Então, é muito importante que tenhamos uma preocupação com a linguagem que nós estamos falando. É sempre importante, antes de preparar um conteúdo de divulgação científica, pensar no público para o qual eu vou falar. Então, por que que nós devemos fazer o uso das redes sociais para a divulgação científica? Será que é uma perca de tempo você utilizar as redes sociais? Eu trago aqui a recomendação da Unesco, que foi uma reunião, né, geral da conferência da Unesco, que fala sobre a ciência aberta, né? Essa recomendação, ela fala da importância da ciência aberta como uma ferramenta vital para que nós possamos melhorar a qualidade e a acessibilidade dos resultados científicos e do processo científico. Para quê? Para que nós consigamos, né, preencher as lacunas de ciência, tecnologia e inovação dentro e fora dos países, para que nós consigamos cumprir com o direito humano, na verdade, do acesso à ciência, ou seja, é um direito humano as pessoas terem acesso ao conhecimento científico. E com esse boom de redes sociais que nós temos hoje em dia, fazer o uso dessas redes sociais é muito importante para a disseminação do conhecimento científico, por meio do jornalismo científico, da popularização da ciência, né, e palestras, né, e várias comunicações nessas redes sociais. E essas atividades, né, elas parecem não ter nenhum efeito, só que elas têm um efeito muito, vamos dizer assim, efetivo, né? Ela aumenta a confiança do público na ciência e, ao mesmo tempo, aumenta o envolvimento dos atores sociais, além da comunidade científica. Então, é uma oportunidade que nós temos, né, cientistas, de comunicar a nossa ciência e nos relacionar com o público. Então, por que nós devemos fazer divulgação científica? A Mariluce Moura, que é presidente do Instituto Ciência na Rua e fundadora da revista PESP, ela fala que a divulgação científica é importante porque a ciência está permeada na vida cotidiana, né? As pessoas fazem uso de GPS, fazem uso de remédios, de fármacos, de vacina, de internet, de tratamentos para câncer. Então, a ciência, ela permeia a vida humana, ela está ditando como nós nos relacionamos com a natureza e com a sociedade. Então, fazer divulgação científica é importante por conta disso. As pessoas precisam conhecer a ciência que elas fazem uso. E as universidades, né, a maioria das pessoas acham que as universidades só formam mão de obra para o mercado, e as universidades fazem muito além disso, né? As universidades, elas são fábricas de conhecimento científico e, além disso, elas preservam o conhecimento científico. Então, elas são muito importantes. Aqui eu trago uma pesquisa que foi feita de um total de 1.962 pessoas entrevistadas, né, uma pesquisa de percepção pública da ciência. Apenas 13% desse total souberam citar o nome de alguma instituição de pesquisa brasileira. Isso é uma coisa muito preocupante. Significa que os cientistas, né, a comunidade acadêmica não está comunicando a sua ciência em forma de divulgação científica, e a sociedade, ao que parece, cada vez mais está assim, criando-se uma distância entre a universidade e a sociedade, né? E desses 13%, apenas 20% mencionaram alguma universidade, sendo que 10% delas citaram a USP, né? Então, o Brasil, a maior parte da ciência brasileira é feita dentro das universidades públicas, só que as pessoas não sabem disso, né? Essa semana eu fui até a universidade, e aí eu peguei um Uber e tal, cheguei até a universidade e o Uber me perguntou, o motorista, né? O que você faz aqui? Eu estudo, eu expliquei para ele, eu estudo e faço pesquisa. Aí ele perguntou, a Unesp faz pesquisa? Eu falei, faz, aí expliquei. Então, a gente percebe que as pessoas não conhecem o que é produzido dentro da universidade. Então, essa tentativa nossa de usar as redes sociais é mostrar que dentro das universidades, principalmente dentro da Faculdade de Ciência e Tecnologia, a UNESP, campus de Presidente Prudente, nós produzimos ciência de ponta. Agora eu trago uma notícia para vocês que foi publicada
falando que o Wi-Fi, GPS e outras redes criam poluição de onda que podem prejudicar a saúde. Isso é uma verdadeira bobagem que se está falando, né? Essa pessoa que publicou isso nesse site que está aqui embaixo, depois vocês podem conferir, não tem nenhuma referência de artigos científicos dizendo que realmente o GPS, o Wi-Fi faz mal à saúde, mas ela foi lá e publicou. Então, vocês percebam que qualquer pessoa pode chegar e publicar um monte de baboseiras e se dizer científica na internet. Então, quando nós, né, cientistas, não comunicamos, não falamos com a sociedade que isso é uma mentira, que isso é uma bobagem, não é assim, e explicar o porquê que o Wi-Fi e o GPS não faz mal à saúde, a gente acaba acontecendo uma coisa que a Natália Pasternak chama que a ciência brasileira foi acometida pela síndrome de Cassandra. Cassandra é uma personagem da mitologia grega que ela recebeu um poder, Apolo, Deus do Sol, né? Apolo se apaixonou por Cassandra e ela recebeu o poder de prever o futuro, ou seja, ela tinha como dizer as coisas que iriam acontecer, né? Só que Cassandra, Apolo se apaixonou por ela e Cassandra não quis dar vazão para os ímpetos sexuais de Apolo, e Apolo amaldiçoou ela, dizendo que ela iria continuar prevendo o futuro, mas ninguém ia acreditar nela. Então, nós sabemos o futuro da ciência brasileira se nós não comunicarmos com a sociedade. Então, a gente vai começar a falar, e a sociedade não está nem aí para o que nós falamos. Então, atividades de divulgação científica são importantes para aproximar a gente do público e construir, né, uma confiança na ciência por parte da sociedade. E as pessoas têm uma visão muito equivocada do cientista, né? No imaginário popular, todo mundo acha que um cientista é um rato de universidade que fica o dia inteiro dentro de um laboratório fazendo pesquisa. Mas não, o cientista tem uma vida pessoal, paga boleto, faz um monte de coisa que qualquer outra pessoa normal faz. E as redes sociais são muito importantes para desconstruir essa visão estereotipada do cientista. E aqui eu trago um exemplo da Cananda Heller, que ela ela fez licenciatura em Química, né, na Universidade Federal da Bahia, e ela hoje faz mestrado em Ciências Ambientais, e ela usa as redes sociais para desconstruir essa visão equivocada que se tem do cientista, né? Então, ela mostra como que um cientista é de verdade, e ela aproxima muito o público da ciência. Então, aqui nós podemos ver alguns comentários, né? Uma pessoa comenta, amor, meu sonho é ser cientista, você pode me explicar um pouco do que você faz? Aí outra pessoa vai lá e comenta, eu nunca conheci um cientista, na verdade, mas de te ver me faz ter uma nova perspectiva, mesmo jovem, as coisas ainda podem acontecer. E aqui outra pessoa comentando, e falando que queria ser cientista, e ela fala, por que você não tenta ser? Então, ter essa relação com o público é muito importante. E aí, o que nós fizemos dentro do GG? Nós criamos um quadro que se chama Destaque do GG. O primeiro a gente lançou com a professora Alessandra, que foi uma coisa assim, muito interessante, porque teve bastante comentário e curtidas pelo número de seguidores que nós temos na rede social, que atualmente é de 857. Tivemos 208 comentários, 208 curtidas e 74 comentários, né? Então, depois nós mostramos que o currículo dela, o que ela faz dentro da universidade, e depois o que ela faz fora da universidade, né? Então, as pessoas gostaram muito de saber o que um cientista faz nos seus tempos de lazer, né? E aqui, mostrando uma outra publicação que nós fizemos, né? Nós usamos uma simulação da Agência Espacial Europeia para mostrar o formato físico da Terra, né? Que é um geóide. E aí nós nós usamos esse vídeo que foi produzido pela ESA e divulgamos na rede social do GG e teve muita interação. Vou colocar aqui para vocês verem. E uma coisa interessante é que, percebam aqui os dados científicos, ó, os dados da rede social, né? Nós tivemos neste vídeo 282 mil visualizações, 34 mil curtidas, 321 comentários,
6.000 pessoas compartilharam esse vídeo e 4.000 pessoas salvaram. Teve bastante interação nos comentários e tal, e teve cientistas do nosso grupo aí que comentaram, responderam as pessoas, e isso é bastante interessante. Uma outra coisa foi que o professor Galera, a gente gravou ele fazendo um experimento, e as pessoas gostaram bastante desse vídeo, interagiram bastante com a gente. Nós estamos aqui iniciando hoje um experimento que ocorrerá durante 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã, e depois daqui 10 dias. Está sendo nesse momento porque é o período em que ocorre forte cintilação ionosférica que prejudica o sistema GNSS. Então, nós iremos coletar dados durante 3 horas cada dia para depois analisar esses dados e propor algumas soluções para mitigação da cintilação ionosférica. Esse projeto ele é dentro do contexto do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui da UNESP, chamado GNSS Navier, e também é um projeto em conjunto com o grupo da Itália, que trabalha no Instituto Nacional de Vulcanologia e Geofísica, o INGV. Então, nós estamos aproveitando coletar os dados para 2 projetos. E dentro de 10 dias, por que 10 dias também? Que é quando se repete a constelação do Galileu. É isso, basicamente. E aqui eu trago para vocês os dados deste vídeo, né? Tivemos 3.300 visualizações nesse vídeo, 109 curtidas, 7 comentários, 15 pessoas compartilharam e 2 salvaram este conteúdo. Mas chama atenção para outra coisa aqui, que foi o alcance, né? Nós alcançamos com este vídeo 3.150 contas, né? 3.150 perfis, só que deste total, 2.807 não estavam nos seguindo. Ou seja, são pessoas que viram esse vídeo em algum lugar e se interessaram pelo conteúdo e assistiram. Então, consideramos que essa publicação ela atingiu, né, um público fora da universidade. E nós realizamos também uma live com a professora Mera Viofer, da Boston University, em português, porque ela fez graduação em física aqui no Brasil e ela sabe falar português, então aproveitei e convidei ela para fazer uma live. E a gente falou sobre a heliosfera, que é a nuvem, né, que protege a Terra de radiações extragalácticas. Então, a gente falou por 25 minutos, uma conversa rápida, mas foi bastante interessante e proveitosa a conversa. Agora eu trago um dado aqui, que é as interações, né, com conteúdo postado no Instagram. Então, de março de 2022 a dezembro de 2022, nós tivemos 52 conteúdos postados, e entre esses conteúdos são lives, vídeos curtos, que nós chamamos de Reels, e posts e fotos, né? Então, somando tudo, todas as visualizações que nós tivemos nesses 52 conteúdos, nós tivemos 473 mil visualizações nos conteúdos, 48 mil curtidas, 623 comentários, 7.850 pessoas compartilharam para algum lugar este conteúdo, ou com alguém, não sei. E nós tivemos... e 4.700 pessoas salvaram o conteúdo, ou seja, elas gostaram tanto que guardaram para elas verem depois. Então, eu trago aqui para vocês como que fazer divulgação científica, né? Eu poderia falar do passo a passo, mas eu acho muito mais interessante mencionar que eu fiz esse curso de divulgação científica disponibilizado pelo campus virtual da Fiocruz, em parceria com todas essas instituições que estão mencionadas aí abaixo. E é um curso muito interessante. No primeiro módulo, são 2 módulos. No primeiro, ele traz uma reflexão sobre por que e o que é divulgação científica e popularização da ciência. E depois, no segundo módulo, ele vai ensinar como fazer divulgação científica e variadas ferramentas. Para finalizar, eu trago um comentário do professor Felipe. Se ele estiver aí e quiser comentar, será bem-vindo. Ele fala que ele fez uma pesquisa, né, com um colaborador fora do país, da Alemanha, e somente depois que foi divulgado lá fora, no exterior, né, ele comenta aqui que ficou espantado e um pouco envergonhado que o trabalho de um cientista brasileiro só alcance uma jornalista brasileira depois da divulgação no estrangeiro. Isso reflete a ausência da divulgação científica no país, né?
Então, é muito importante que nós nos engajamos e nos envolvemos com essas atividades de divulgação científica. Afinal, isso ajuda a construir a percepção pública da ciência, melhorar a percepção pública da ciência, fazer com que as pessoas confiem na ciência e nos cientistas. E eu agradeço a todos que me assistiram, que me ouviram, ao INCT, ao Unesp, ao Gege, aqui está o meu e-mail, e muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Matheus, pela apresentação. Eu acho que Obrigado. está trazendo aí algo novo para nós esse ano, né? O Gege, como foi apresentado, já está no 11º evento, mas a divulgação científica está começando se presente ou virtual tiver alguma questão, a gente tem tempo para uma questão. Ou mesmo se o Felipe quiser fazer algum comentário. Só um minutinho, tem uma questão. Oi, Matheus. Olá. Eu venho de uma escola onde eu não sabia muito sobre a divulgação científica, eu nunca soube falar sobre as universidades públicas. Então, você acha que existe como as redes sociais do jeito que vocês estão hoje, vocês atingirem mais alunos justamente do ensino médio, para trazer mais eles para essas universidades públicas? Porque... Acho que deu uma travada aqui. Bom, mas eu entendi a sua pergunta. Se vocês olharem aí nos comentários no Facebook, tem um aluno da ETEC de ensino médio que está nos assistindo e ele conheceu o Gege através da rede social. Então, eu acredito que sim, que é uma maneira das pessoas, dos alunos de ensino médio se envolverem com a universidade através das redes sociais. Que a rede social, hoje em dia, ela é um canal aberto, né? Qualquer um pode chegar lá no Instagram do Gege, seja de ensino médio, ensino fundamental, qualquer nível de graduação ou não graduação, e mandar um oi, comentar, perguntar o que a gente faz, a gente responde. Então, é uma atividade que eu considero bastante efetiva. Aqui, Matheus, você está ouvindo? Para a gente travar um pouco, mas... Está aqui registrado. Bom, está gravado aí. Está no YouTube. Depois eu volto e assisto, mas obrigado pela resposta. Acho que eu senti que você ia responder também. Obrigado. Por nada. Na verdade, um dos objetivos do trabalho do Matheus também tem essa parte de divulgação nas escolas, né, Matheus? Parte do meu trabalho de iniciação científica é preparar uma palestra, né, de maneira inteligível, assim, com a linguagem muito clara, para ir nas escolas, né, de ensino médio aqui da região do Oeste Paulista, conversar com os alunos sobre clima espacial e geodésia, mostrar para eles que é uma área interessante, importante, e que nós existimos e eles podem entrar no curso da graduação ou, sei lá, fazer o que eles quiserem. Tem alguma questão? Nós vamos passar para a próxima, então. Matheus, muito obrigada. Por nada. A depois vai enviar para você, tá? Por e-mail a gente conversa. Muito obrigada, tchau. Tá? Obrigada. Então, a próxima apresentação agora vai ser realizada pelo Bruno. Bruno, você está por aí? Olá, boa tarde. Boa tarde, Tainá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Tudo jóia, graças a Deus. Prazer reencontrar vocês virtualmente, mais uma vez. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Se você quiser colocar a apresentação, aí a gente vê se está passando. Tá, deixa eu ver se vai dar certinho. Tá. Pera lá. Permitir. Apareceu aí, pessoal? Ainda não. Talvez esteja carregando. Agora sim. Passamos. Agora sim. Por favor, para a gente ver se está tudo certo. Tá. Deixa eu testar aqui. Passou? Passou. Certinho. Obrigada. Boa Beleza. apresentação. O público vai ser, tá? Pessoal, boa tarde para todos. Eu sou Bruno Vani. Eu sou professor da área de informática aqui no Instituto Federal Campus Presidente Epitácio. E eu fui unespiano por muito tempo, fiz cursinho, graduação, mestrado, doutorado, aí com o pessoal da cartografia e venho fazendo parte do GG aí nos últimos 11 anos. É um prazer estar aqui fazendo essa apresentação,
Hoje, na verdade, estou apresentando um trabalho de um aluno, né, o Lincoln Maciel. Ele é aluno do curso de Ciência da Computação e, infelizmente, ele não pôde apresentar esse trabalho que é resultado de iniciação científica, né, alguns projetos que ele tem feito desde 2020. E junto com o Lincoln e comigo, né, também participa o professor César Alberto da Silva, né, também aqui da área de informática do campus, e deve estar acompanhando a gente aí pelo YouTube. A apresentação, pessoal, vai ser um pouquinho diferente, estou até com um plano A e um plano B, porque a gente vai demonstrar o aplicativo, né, o aplicativo ISMR Query Tool, e durante a apresentação eu vou tentar mostrar o aplicativo rodando por meio do espelhamento aqui com o meu celular. Se não der certo, eu tenho um plano B, né, que eu deixei aqui gravado, porque o celular às vezes dá umas travadinhas. Então, pessoal, o conteúdo dessa apresentação, eu vou falar do contexto da ferramenta, né, ISMR Query Tool, em sua versão tradicional, né, a versão web que está aí no ar já há mais de 10 anos. Né? Então, vou falar um pouquinho do histórico, do fluxo de dados, desafios, e também assim dos novos recursos e como esses novos recursos acabaram acarretando também no desenvolvimento do aplicativo ISMR Query Tool. Né? Vou mostrar algumas características, o andamento, alguns resultados do aplicativo e as perspectivas para os trabalhos futuros. Pessoal, o software, né, ISMR Query Tool, ele foi motivado, né, isso lá no ano de 2011, quando as primeiras estações de monitoramento de cintilação ionosférica, né, lá na época com o projeto Cigala, elas começaram a ser instaladas, né, principalmente começaram a ser instaladas aqui em Presidente Prudente, São José dos Campos, Porto Alegre, e desde 2011 até os dias atuais, né, os dados das estações de monitoramento, eles vão sendo armazenados, né, em arquivos. Antigamente eram arquivos horários, hoje a gente tem já algumas estações com configuração de arquivos a cada 15 minutos. Então são muitos dados, né? Dados vão sendo gerados 24 horas por dia para inúmeras estações. Então isso motivou o desenvolvimento dessa ferramenta, né? Na época, né, lá em 2011, não era tão comum a gente ter algumas ferramentas de análise e exploração de dados, né? Por exemplo, hoje a gente tem ferramentas baseadas em linguagem Python, linguagem web, Google Colab. Então, na época, essas ferramentas ou elas não existiam ou elas não estavam tão acessíveis. Né? Então, isso que motivou a gente criar uma ferramenta para explorar esses dados de monitoramento. Então, aqui, né, o trabalho no desenvolvimento do software ISMR Query Tool, ele consistiu em receber os dados das estações de monitoramento, né, às vezes direto pelo receptor, ou às vezes tem um computador intermediário, armazenar todos esses dados, né, em um repositório, né, aqui no caso a gente usa o servidor de FTP, que a gente tem servidores aí na Unesp. A partir dos servidores, né, os índices de cintilação, eles são armazenados num sistema gerenciador de banco de dados, né? Então a gente parte dos arquivos armazena todos os índices num sistema gerenciador de banco de dados, né? Com isso a gente tem alguns mecanismos de integridade, de velocidade do acesso, né? Que com arquivos fica mais difícil. E por meio da ferramenta ISMR Query Tool, os usuários eles podem fazer o acesso, né? A esses índices de cintilação. Na prática, né, o que normalmente os usuários precisam saber é se um determinado dia, né, numa determinada noite, né, se houve ocorrência de cintilação ionosférica. Então, o uso mais comum da ferramenta, né, da ferramenta web, é entrar lá no site, né, e pesquisar, por exemplo, uma determinada noite, coloquei aqui um exemplo, né, no mês de novembro, se ocorreu cintilação em uma ou mais estações, né? Então, a gente pode aqui aplicar alguns filtros. Essa é a interface mais popular, que é como se a gente fosse, ela funciona de forma parecida, né, com a interface de busca de passagem de ônibus, por exemplo, né? A gente escolhe o período que a gente quer, a estação, os satélites, pode aplicar filtros e visualizar os índices de interesse, na maioria dos casos, né, o índice de cintilação, o S4. Alguns outros recursos também da ferramenta, né, ela disponibiliza os dados históricos, né, então isso é interessante para as pesquisas, a gente acompanhar, por exemplo, as médias diárias dos índices de cintilação. Nós temos dados desde 2011, né, então agora aqui, 2011, 2022, nós temos praticamente uma cobertura de ciclo solar, né, desde a ascensão, pico, decaimento, agora a gente está vivendo aí uma nova ascensão de pico, uma nova ascensão de ciclo solar.
Então, a gente tem muitos dados, é uma fonte de pesquisa muito valiosa. Com o passar dos anos e com o surgimento de novas tecnologias, teve início o desenvolvimento da API, né, a interface de programação de aplicações ou aplicativos, a API do ISMR Query Tool. Né? Para que serviria essa API? Né? De uma forma geral, a gente tentar acessar os dados, né? Por exemplo, eu vou acessar os dados que dão origem a esse gráfico por meio de outros programas, por exemplo, por meio do MATLAB, por meio do R, do Python, de um programa em Java, ou até mesmo, né, por meio de aplicativos móveis, né, que é o caso aqui dessa pesquisa. Então, essa API começou a ser desenvolvida, né, em meados de 2017, e basicamente, né, a gente especifica parâmetros para um endereço, né, um endereço web, especifica parâmetros, por exemplo, como a data de início, data de fim, estações, os satélites que a gente deseja. Pode aplicar filtros, né? Optar por formatos de saída, né? Sendo os mais populares aqui, formato CSV, formato JSON. A gente tem uma chave de autenticação, né, dos usuários que estão registrados na plataforma para receber esses dados, né, entre aplicações, né? Então, ao invés de ir lá na Unesp, baixar os dados direto do banco, a gente faz isso, né, de uma forma intermediária por meio da API. Nesse entretempo, né, junto com a API, começou também a surgir a ideia do desenvolvimento de um aplicativo móvel, né, um aplicativo para smartphone. A ideia seria proporcionar o acesso a esses dados de monitoramento, né, por meio do aplicativo no celular. E assim, né, de forma similar com as coisas que a gente faz no dia a dia usando o celular, a ideia seria facilitar o compartilhamento de informações, né? Por exemplo, eu vou mandar um gráfico de cintilação para algum amigo, né? Abro lá o WhatsApp, já mando o gráfico para ele, né? Então, assim, gero lá o gráfico no aplicativo, mando no WhatsApp para algum amigo. Analisar, às vezes, ali, vamos supor, o usuário está no campo, quer verificar a cobertura espacial, quer verificar se tem satélites afetados, né, pela cintilação. Então, o aplicativo, a ideia é visualizar ali rapidamente um skyplot com os índices de cintilação. Agilizar a busca também, né, por informações preliminares, né? Eu quero checar o nível de cintilação hoje, como é que está? Então, abrir o aplicativo ali rapidamente, já acessar. E também, né, claro, acessar os dados históricos, né? A gente tem dados nos últimos 11 anos. Claro que com o tamanho da tela do celular, né, a interface é um pouco mais limitada, né? Então, os recursos, eles são diferentes. Hoje, né, assim, considerando que o aplicativo ainda não está lançado, o usuário até consegue acessar a versão web do ISMR Query Tool pelo celular. O sistema web ele até tenta se adequar, né, à tela do celular da pessoa, né, mas não é 100%. Né? Por exemplo, aqui na tela inicial ficou até que bacana na tela do celular, o menu a gente consegue navegar, mas quando a gente abre, por exemplo, um gráfico mais avançado, né, com mais recursos, ou uma tela com recursos de filtros mais avançados, a gente tem também uma certa limitação aqui para acessar o site web, né, pelo celular. Então, essa também é mais uma motivação para o desenvolvimento do aplicativo. Então, esse aplicativo ele começou a ser desenvolvido no ano de 2020, né, no projeto de iniciação científica, aqui com o aluno Lincoln. Em 2021, esse projeto teve uma continuidade, e nesse ano de 2022, o foco foram melhorias, né, na API, né? Então, tentar deixar vamos dizer assim, o resultado do aplicativo mais bacana, né, mais leve, mais rápido. E a gente espera continuar as pesquisas, né, com mais avanços. As principais tecnologias, né, que foram utilizadas foram o framework Ionic, né, para desenvolvimento mobile, que ele é baseado e usa recursos, né, do outro framework Apache Cordova. Algumas bibliotecas, né, JavaScript, por exemplo, biblioteca Leaflet, Plotly, e recursos, né, HTML, JavaScript e CSS. Agora eu vou fazer uma demonstração dos resultados. Tainá, eu vou tentar fazer uma alternância aqui e vamos ver se vocês vão enxergar certinho. Apareceu aí a tela do meu celular? Apareceu, né? Aqui, pessoal, né? Qual que é a ideia, né? Vou tentar mostrar alguns recursos, de fato, no meu celular, para ter uma ideia de navegação, como que seria o uso dos recursos desse aplicativo, né, no dia a dia.
Então, eu vou abrir aqui o aplicativo ISMR Query Tool. Então, quando a gente abre, né, ele vai carregar. E quando ele carrega, né, a partir da data e hora local, né, que está aqui no seu celular, ele já pega e mostra no mapinha quais são as estações de monitoramento com dados disponíveis. De 2011 para cá, a gente já teve mais de 100 estações de monitoramento, né? Algumas estações já não existem mais, foram descontinuadas. Então, com o uso da API, a partir da data e horário, ele já nos retorna aquelas estações que têm dados disponíveis, né? Ele nem mostra aqui as outras estações que não estavam operacionais naquela época. E aí eu posso usar aqui, né, o modo de escolha de estação pelo mapa, né, que já vem por padrão. Eu posso clicar na estação, né, cliquei aqui na estação de Natal. Ele vai carregar, né, o skyplot e o que a gente chama de plot aqui, né, o gráfico de dispersão. Então, por padrão, ele já carrega um gráfico com aproximadamente 1 hora de duração, né? Ele pega a partir da hora atual, um pouquinho mais para trás. Então, às vezes, o gráfico de 1 hora de duração ou 45 minutos de duração, a depender da chegada, né, desses arquivos lá no nosso servidor. Eu posso continuar aqui navegando pelo mapa, né? Vou clicar aqui em outra estação. Cliquei na estação aqui da Bahia. Ele carregou também, né, os dados lá da Bahia, mostrou para a gente o gráfico de dispersão aqui embaixo. Eu posso ir navegando pelo mapa, né, aqui em Presidente Prudente, aqui na região, a gente tem várias estações, né, então aqui em Prudente mesmo tem muitas estações, algumas pertinhas, né, umas das outras. Eu posso escolher no mapa, né, qual das estações a qual eu quero visualizar os dados, né, cliquei aqui na estação do Morumbi, né, MOR 3, ele carregou aqui os dados de cintilação. Um recurso bacana, né? Eu posso pesquisar a estação mais próxima, né, de mim, né? No caso aqui, a partir da localização do meu dispositivo, ele identificou que a estação mais próxima das minhas coordenadas é a estação de Presidente Epitácio, que está aqui no campus, né, Presidente Epitácio. Então, eu clico aqui na estação, ele mostra os gráficos. A estação de Presidente Epitácio, né, ó, já deu para perceber. Coincidentemente, o Ítalo me mandou mensagem já hoje, falou, ó, tá com algum problema aí a estação de Epitácio, né? Vocês estão vendo que os índices de cintilação estão com valores anômalos, né? Então, assim, o aplicativo já é útil para a gente identificar rapidamente alguns desses comportamentos. Eu posso também, né, aqui nas opções, salvar, né? Então, vou salvar aqui essas imagens, né, que estão sendo mostradas, e o aplicativo salva internamente, né, como se fosse um histórico. E eu posso compartilhar, né? Eu vou clicar aqui, vou apertar aqui no botão compartilhar, e aí eu posso compartilhar, né, para os meus contatos, WhatsApp, e-mail, né? Então, vou mandar aqui, vou mandar para a Tainá. Tainá, você vê se chegou aí. Dá para escrever um textinho, né? Então, vou mandar aqui os prints no WhatsApp da Tainá. Então, essa seria, vamos dizer assim, a principal interface, né? Uma interface que eu faço consultas rápidas e rapidamente posso buscar outros dias, visualizar aqui os dados históricos, né, daqueles dias, né? Então, a partir do mapa, ele mostra as estações com dados disponíveis, clico nas estações e ele mostra o gráfico de cintilação aqui usando a API. Existe também uma opção, seria uma opção assim para gráficos mais personalizados, né, gráficos avançados. Então, ela se chama aqui Advanced Plot. Vou clicar aqui. Então, aqui nessa opção, né, ela já é mais parecida com a interface principal lá da versão web do software, né, onde eu escolho uma data, né, vou colocar aqui uma data de ontem, por exemplo, cerca de 22 horas. Vou escolher a data final também, né, vou escolher um intervalo curto, né, de tempo, porque na tela do celular não cabe, assim, não dá para fazer um gráfico muito largo, né. Eu posso escolher as estações, né, então aqui de forma manual pelo nome da estação. Posso escolher o atributo, né, aqui estão os principais atributos, por exemplo, S4 na frequência L1, que é o que normalmente a gente usa, a máscara de elevação, e aqui nessa opção eu tenho a possibilidade de escolher, por exemplo, satélites GPS ou satélites GLONASS e assim por diante.
Então, por essa opção, eu consigo fazer um gráfico, vamos dizer assim, customizável, e ele gera aqui também esse gráfico para a gente. De maneira similar, eu consigo salvar, né, esse gráfico aqui no histórico do aplicativo, né? Então, salvei. Também consigo compartilhar, né, para mandar para os amigos por WhatsApp, por e-mail e etc. Uma outra tela que tem aqui também, né, eu tenho algumas configurações, dá para a gente personalizar qual a página inicial, né, que já vai abrir, configuração de idioma, né, português e inglês. Tem também aqui uma possibilidade de tema escuro. Tem a opção também de tela cheia, eu não vou apertar aqui que eu estou com medo de interromper aqui o meu compartilhamento de tela. Então, assim, o aplicativo, a ideia desse aplicativo é somar, né, com as possibilidades que a gente já tem com o sistema web, né? Então, a ideia é deixar aqui, né, um acesso mais rápido na palma da mão para os usuários consultarem os índices de cintilação. Vou alternar aqui de volta para a apresentação, para a gente passar aqui para as considerações, né? As considerações finais e as perspectivas aí para a continuidade do trabalho. Nesse momento, né, que estágio que a gente está? E aí essa parte que até eu tive a oportunidade já de mostrar o aplicativo um outro dia, né? A gente ainda está no estágio de refinamento e testes de implantação. Então, para a gente aqui no Instituto, é algo pioneiro, né, eu diria. A gente até foi atrás da parte burocrática, né, como que faz para publicar esse aplicativo, né, pela instituição, né, lá no Google Play. Então, é algo que a gente está tentando fazer. Inicialmente, esse aplicativo ele vai estar disponível apenas para Android, né, por exemplo, para quem tem iPhone, isso envolve alguns custos. No momento, a gente não tem as licenças necessárias. Mas, quem sabe, no futuro, né, a gente também consiga disponibilizar de modo multiplataforma. A ideia é, de fato, né, disponibilizar para a comunidade científica. O que a gente tem em mente, né, para trabalhos futuros, né? A gente espera aplicar mais configurações no aplicativo. Por exemplo, o usuário pré-definir uma máscara de elevação padrão, deixar isso registrado. A gente espera também colocar o suporte multiconstelação na busca rápida, né? Então, aquela tela que eu mostrei para vocês de busca rápida, hoje ela funciona não, né? Ela exibe apenas dados GPS. Se a gente começa a exibir muitos pontos, né, na tela do celular, dependendo do celular da pessoa, né, se o processador for um pouco inferior, ele começa a dar umas travadinhas. Então, a gente está buscando aí mecanismos, né, de fazer isso, exibir GPS, GLONASS, de uma forma otimizada no dispositivos. E também, né, a gente espera fazer o uso da API refinada, né? Então, a API vem sendo refinada para minimizar a largura de banda, né, dos dados que são trafegados, para que o aplicativo tenha uma resposta mais bacana. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Deixo aqui como registro final, né, uma foto aqui do nosso campus, Presidente Epitácio, e fico à disposição de vocês para as dúvidas. Olá, Bruno. Teve uma pergunta do Polesu que você consegue ver? Eu consegui, Tainá. Deu uma travadinha aqui, mas eu consegui. Tá, pra gente também, voltou. Voltou, né? Polezuki se perguntou se a chave da API é efêmera ou uma constante para cada usuário, né? De forma igual ao Google Maps. Polezuki, essa é uma dificuldade que a gente tem. No momento, o que a gente fez, né? Para o caso do aplicativo, a gente criou uma chave específica para o aplicativo. Mas a forma da chave ela é constante para cada usuário, né? Então a gente precisa de uma chave para cada usuário. No caso aqui da chave que foi apresentada no slide, né? Essa aqui é só uma chave demonstrativa, né? Então a gente não tem a preocupação, é só uma chave, vamos dizer assim, né? Uma chave de mentirinha. Cada usuário, né, tem a sua chave própria, e aí o gerenciamento dessas chaves, né, é feito lá nas configurações administrativas dos nossos sistemas. Obrigada, Bruno.
gostaria de agradecer a sua apresentação, e eu acho que desde o mestrado aí você vem trazendo esses desafios, essas ferramentas que têm sido muito utilizadas. Obrigada mesmo, recebi as imagens lá no WhatsApp, aí a gente pode compartilhar assim. Muito obrigada, verdade. Fica aberto, então, para demais perguntas, o pessoal vai enviando, e depois a gente encaminha para ti também, tá? Muito obrigada. Obrigadão. Obrigado, Vamos pessoal. para a próxima apresentação agora, que vai ser com o Paulo. Enquanto o Paulo vai entrando, eu gostaria só de avisar quem apresentou anteriormente que teve algumas questões que foram colocadas no chat. Então, nós vamos enviar especificamente para vocês. Aí vocês podem enviar via chat a resposta também, só por conta do tempo, tá bem? Então, Paulo, boa tarde, você está por aí? Boa tarde, pessoal. Estou por aqui, sim. Conseguem me ouvir? Consigo, sim. Ótimo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Coloca para a gente ver se está tudo certinho, por favor. Apresentar. Compartilhar tela é melhor, né? Não mostrar essas dicas novamente. Aqui estão vendo. Deixa eu colocar em modo apresentação. Isso ainda não, mas deve ter carregado. Isso. Deu certo? Estão vendo? Não, a gente está vendo a sua tela de apresentador, tem que ser a outra tela. Entendi. Peraí, calma lá, Tainá. Vamos parar a tela. Duas telas, né? Apresentar. E agora, ocultar, tá aqui. E agora, estão vendo a tela de apresentação? Você pode passar um só para a gente ver se está tudo certinho, por favor? Ótimo, passei. Deu certo? Tá ótimo, Paulo. Obrigada. Boa apresentação. Plateia virtual e presencial é sua, tá? Obrigado, Tainá. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu me chamo Paulo Sérgio, sou professor na UFPR, né? Atuo hoje no Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia, mas faço parte do GG, do Grupo de Estudos em Geodésia Espacial, acompanhando as reuniões aí desde 2008, né? Assim como o Bruno aí, a gente faz parte do clube há um bom tempo e, enfim, tenho a alegria hoje de estar apresentando aqui para vocês quais são as principais pesquisas, né, no Laboratório de Geodésia Espacial da UFPR. Nós temos aqui os nomes de alguns dos integrantes desse laboratório que contribuíram aí com esse material: professora Cláudia Krieger, professor Christian Pilapanta, professora Érica Baluta, professor Ivandro Klein, que embora não seja da UFPR, ele faz parte do nosso programa de pós-graduação e tem contribuído aí com as pesquisas do laboratório. Eu que vos falo, e o professor Tiago Lima Rodrigues, tá? Então, começando aqui, algumas das principais vertentes têm sido a refletometria GNSS, muito em parceria com a UFRGS, né? O pessoal tem trabalhado bastante isso lá, a equipe do professor Felipe Nievinski, e alguns dos nossos pesquisadores também, né? A refletometria é o sinal, né, o trato desse sinal refletido, né, e a análise desse sinal, a interação, as alterações que o sinal sofre em função da interação com a superfície terrestre, né? E daí gera uma área de pesquisa que nós temos atuado, que é o tal do sensoriamento remoto. Como talvez vocês já tenham visto, né, hoje, alguns exemplos de aplicação são determinação de profundidade da neve, umidade do solo, que é algo que tem sido muito trabalhado no laje, em função desse perfil meio que ligado à hidrografia, né? E nível médio de reservatórios e lagos, tá? Do mar também. Aqui tem alguns exemplos de resultados avaliando essa questão da umidade do solo. Nós observamos aí uma forte correlação, né, com dados de sonda, né, mais de 70% de coerência. Se a gente comparar aí o custo, é algo relevante, né, porque o GNSS tem ali uma facilidade maior de ter uma alta frequência de observações a um custo talvez menor, né? E a sincronização com dias chuvosos com relação ao índice de precipitação. Também há aí uma certa coerência. Uma outra linha de pesquisa que nós atuamos aqui na UFPR, né, o grupo da professora Cláudia trabalha há muitos anos, é a calibração de antenas. Tem uma base de calibração, a BCAL, no Laje. Aqui vocês têm o prédio da administração da UFPR. Deixa eu pegar o apontador a laser aqui.
você tem o prédio de administração UFPR, lá um dos espaços do laje, e logo em cima você tem a BCAL, que é essa base de calibração, e através desse equipamento a gente consegue estimar os parâmetros próprios aí de cada antena, né? O Phase Center Variation, Phase Center Offset, que permitem aí obter as informações de correção do centro de fase da antena, tá bom? Isso tem sido bastante trabalhado com relação à parte de levantamentos batimétricos, novamente nessa questão da hidrografia. Existe aí uma série de equipamentos no laboratório que têm sido muito utilizados, né? Seja aí para medição de profundidade, produção de cartas náuticas, avaliação aí do nível, né? Do nível médio do mar. Aqui vocês têm um exemplo de carta náutica produzida para o reservatório de Piraquara, que é um reservatório muito grande aqui próximo de Curitiba, né? Então foi determinado aí, utilizando esse tipo de equipamento que a gente tem, que às vezes utiliza lá um RTK acoplado a uma embarcação, que possui ali equipamentos que através de medidas Doppler, né, o único feixe ou multifeixe determina a profundidade, e com isso você consegue produzir, né, cartas náuticas e disponibilizar isso em aplicativos, né, aplicativos de smartphone. Hoje em dia tudo a gente sabe que é muito digital, né, para interação com usuários. Com relação ao monitoramento do nível médio da água, né, por GNSS, temos aí plataformas eulerianas que servem para medir não só, né, ali o nível médio dos mares, mas também, por vezes, a velocidade, né, a velocidade de deslocamento da água. E aqui nós temos uma coerência muito grande com um marégrafo localizado aqui no litoral do Paraná, né, onde foi feito um trabalho avaliando esse tipo de dispositivo com diferentes receptores acoplados, testando aí diferentes estratégias de posicionamento também. Aqui a observação da plataforma euleriana, né, que foi desenvolvida e testada no laboratório, e aqui um trabalho avaliando a trajetória descrita, né, para determinação da velocidade superficial, né, da água. Isso aí num contexto em que a gente fala hoje em aquecimento global, em nível médio dos mares aumentando, em desastres naturais cada vez mais frequentes em função das mudanças climáticas, acaba se tornando um tipo de pesquisa cada vez mais relevante, certo? Com relação ao posicionamento e navegação, também tem aí um enfoque muito grande no posicionamento em tempo real, especialmente para essa vertente do posicionamento relativo, né, o RTK, o RTG, que é um híbrido ali relativo, RTK, PPP, disponibilizado aí pela equipe da NASA, JPL, o N-trip de Gege, e todos esses modos de posicionamento, digamos assim, foram testados, né, em alguns trabalhos de laboratório, para determinação de linha de costa, para determinação de área, né, de praia, e essas soluções foram comparadas em alguns estudos. No final, a gente vai colocar ali um QR Code que vocês conseguem ter acesso a todas essas referências que estão sendo citadas aqui, tá? E todas essas pesquisas estão sendo realizadas ainda, há trabalhos mais recentes nessa linha, tá? Uma outra vertente aí já mais ligada ao posicionamento com smartphones, né? Porque desde a versão Android 7, a gente já tem a possibilidade de adquirir dados brutos, GNSS do smartphone, tem sido avaliar o desempenho do posicionamento utilizando essas observáveis oriundos do smartphone e muitas vezes comparando também com a própria solução, né, já dada pelo smartphone. Aqui tem alguns exemplos de resultados dos trabalhos do Alan Gomes, né, que faz doutorado aqui, e ele aplicou lá o posicionamento, né, determinando ali muitas vezes os resíduos de fase, avaliando os resíduos de código, obtendo aí um posicionamento no modo absoluto, tá, da ordem de decímetros. Ali você tem um conjunto de dados bastante volumoso e avaliando ali o centro, né, comparando-se com uma coordenada verdadeira ali, se você tivesse um período interessante de rastreio. Aqui uma avaliação desse posicionamento com smartphones também, para uma área de uma pista de corrida aqui da UFPR, né? Para o pós-processamento, a gente veio aqui com resultado
bem coerente com a trajetória, né? A gente tem aí a expectativa de que isso cada vez melhore. Observa-se na literatura trabalhos em que o posicionamento com o smartphone, mesmo no modo PVP, já atinge resultados comparáveis, né? Eu digo comparáveis, não iguais a receptores geodésicos, né? É algo que tem avançado bastante. Aí, aqui agora, começando uma linha de pesquisa que a gente tem atuado também, né, que é a questão do State Space Representation. Quando a gente fala em posicionamento relativo, seja no modo pós-processado ou no tempo real, se está falando em OSR. O que é OSR? Observation State Representation, certo? Quando a gente está falando aqui do SSR, você tem, seria mesmo o PVP pós-processado ou o PVP em tempo real, onde eu trato, né, estes erros, modelo eles a nível de espaço. Você passa a conhecer espacialmente o atraso ionosférico, você passa a conhecer espacialmente o atraso troposférico, você não elimina esses erros a partir de diferenciações de observações de estações próximas, tá? Há uma confusão que muitas vezes as pessoas associam que isso é algo só do tempo real, né? Porque a gente fala muito no PVP em tempo real, o SSR, mas o PVP pós-processado também é SSR porque você precisa eliminar parâmetro a parâmetro aqui os erros, tá? Você precisa conhecer cada um deles e eliminar, você não vai eliminá-los por diferenciações. E aqui a gente tem as equações de observável, né, com os valores aproximados para cada um desses efeitos que fazem com que a minha distância geométrica, né, não seja de fato em uma pseudodistância, a gente até chama dessa forma, porque você tem uma série de efeitos ali fazendo com que ela não seja exatamente a distância verdadeira, que faz com que seja ali uma distância elevada de várias fontes de erro. O mesmo vale para a fase, só que vai ser em unidades de ciclo e vai ter uma precisão muito maior. Aí, nesse contexto, um problema que existe é o de remover tendências instrumentais do efeito ionosférico para modelar, né? Quando você está trabalhando com uma interpolação estação a estação, esse erro pode até não vai influenciar tanto no modelo. Agora, quando você combina dá correções aí de várias estações e você visa gerar um modelo ionosférico para regiões maiores, você tem que, de alguma forma, tratar as tendências instrumentais, né? Pelo menos as estações de referência. O do usuário pode ser estimado, essa tendência instrumental do relógio receptor, que é este erro aqui, tá? Essa tendência instrumental do receptor ou da antena, tá? O relógio tem um outro componente que muitas vezes absorve essa tendência também. Ela tem que ser eliminada porque ela influencia bastante a ionosfera, muito correlacionada, né? Então, nós temos estudado alguma coisa nesse sentido, e utilizando observáveis ionosféricas, que é o atraso ionosférico estimado na estação, mais essa tendência instrumental, né, e dessa tendência instrumental, a gente implementou um modelo, isso já está publicado também, que removia, né, e como isso foi avaliado? Observando ali estações próximas, da ordem de poucos quilômetros ou algumas centenas de metros, né, nós temos ali estações que o atraso ionosférico ele seria muito próximo ou igual, né? Aqui eram todas as estações de linhas de base muito curtas, tá? E aqui as duas cores são o atraso ionosférico de cada uma das estações. Isso aqui é o atraso ionosférico estimado no PVP com solução da ambiguidade. E uma vez aplicando, né, essa tendência instrumental que nós estimamos individualmente para cada uma das estações, utilizando esse modelo, que está descrito nesse trabalho que a gente falou, a gente consegue chegar lá no atraso ionosférico próximo do que era para ser, para essas estações, tá? E aqui observando um período de 2 meses de dado, estimando, né, para um conjunto maior de estações, a gente vê que esse atraso instrumental, como ele é pertencente ao hardware do instrumento, não havendo grandes mudanças no hardware, ele tende a ser igual, né? Inclusive para estações que a mesma marca e modelo de hardware de antena ocorre, você tem um valor muito próximo aqui da tendência instrumental. Mas a gente observou aqui que, para alguns casos, sobretudo em estações mais próximas da região equatorial, você tem uma dificuldade de estimar essa tendência instrumental, né? Tem aqui saltos que a gente sabe que dificilmente o atraso instrumental vai variar tanto de um dia para o outro, né? Então, aí surgiu a ideia de avançar nessas pesquisas também e aplicar um controle de qualidade baseado no método data snooping,
né, para poder remover esses outliers e assim melhorar essa repetibilidade, né, para utilizar essa tendência instrumental com mais segurança aí nos modelos ionosféricos. E foi implementado, né, isso foi desenvolvido com sucesso. Na maior parte dos casos, né, na grande maior parte dos casos, a gente teve ali uma redução significativa dessa variação que a gente observa aqui nessas estações, né, da tendência instrumental variar tanto, sendo aí mais condizente. Uma outra vertente das pesquisas aqui tem sido o uso da tecnologia GNSS para detecção, né, sobretudo a detecção de terremotos na América do Sul, integrando aí diferentes abordagens, né. A primeira delas é o posicionamento. Nós observamos aqui os vetores, posição, estimado aí com o PPP também, simulando condições de tempo real, antes, durante e após o terremoto de Maule, ocorrido no Chile, tá? Em 2010, com um terremoto que chamou muita atenção da comunidade. É muito interessante, porque é um terremoto bastante estudado, então é possível a gente controlar muito bem os resultados que obtivemos nesse caso. Aqui vocês observam o resultado do processamento simulando condições de tempo real, né? A gente observa muito bem aqui para algumas componentes planimétricas esse deslocamento. Para a componente vertical, a gente sabe que ela é um desafio no GNSS, devido às dificuldades com a geometria, muitas vezes até os parâmetros atmosféricos são extremamente correlacionados. Mas a gente consegue ver algo, se traçar que a média daria para observar muito bem. A gente está tentando refinar essas soluções ainda e testar em terremotos, né, em sismos mais recentes. São diferentes abordagens, a gente avaliou também o trabalho da Almeida 2022, na realidade, tá? Isso aqui é um pouco... 2021 tinha uma pré-versão, 2022 aqui já tem algumas atualizações. A gente observou também alguns comportamentos anômalos na ionosfera durante esses sismos. Esse estudo está evoluindo também, a gente está testando uma nova forma de avaliar a ionosfera com medidas oriundas da fase, aqui é uma combinação da pseudodistância filtrada pela fase, então deve melhorar isso aqui também. E nós avaliamos, não está aqui, mas com a troposfera também, só que com o efeito da troposfera não foi possível observar lá com grande clareza, né, o impacto da sismologia, até porque a troposfera tem muitos outros parâmetros que vão influenciar. A ionosfera já tem, né, a cintilação, a gente sabe que pode gerar comportamento anômalo, etc., mas a troposfera tem ainda mais, né, e se tratando de uma região litorânea, fica mais difícil ainda a gente avaliar com clareza a troposfera, mas também analisamos e não encontramos nada. Uma outra vertente de pesquisa, muito em função da parceria que nós temos aqui na UFPR com a UNESP, via Instituto Nacional de Navegação Aérea, o INCT GNSS Naviair, né, avaliar aí os sistemas de monitoramento e integridade na navegação, né, o GBAS. Então, Bezerra 2021, agora concluindo 2022, desenvolveu alguns experimentos, testando alguns serviços, né, para monitoramento da integridade da navegação aérea, no software Pegasus, e está investindo agora numa forma de avaliar um pouco mais essa possibilidade de monitorar a integridade utilizando parâmetros SSR. Como a gente viu em algumas apresentações hoje, os parâmetros, né, os parâmetros têm lá variações, desvio padrão formal, né, a variância formal desses parâmetros, ela é bem mais sensível, né, do que muitas vezes a comparação ali com o erro posicional, e pode trazer alguns indícios que possam contribuir com o monitoramento da integridade, né, no futuro próximo, aí, no desenvolvimento de outros serviços que não dependam tanto da componente OSR como o DGTS, né, talvez isso seja interessante. Mas isso é algo que também está em desenvolvimento ainda. Outras linhas de pesquisa que têm sido buscadas aqui é a investigação de fontes de erros sistemáticos e melhorias no PVP. Aqui muito lá com o professor Tiago, né, a gente tem trabalhado em parceria, observando ali a contribuição da modelagem atmosférica, especialmente da troposfera, para a solução da ambiguidade no PVP. Esse método de solução da ambiguidade é aquele de recuperação dos relógios da fase, que está implementado numa versão precedente do RT-Calib, modificado. Não é exatamente o que traz essa publicação, mas é algo modificado ali que já pode ser avaliado, e foram observados alguns resultados interessantes, isso também já está publicado.
E agora a gente está avaliando a contribuição, né, dos gradientes troposféricos, mas no sentido de entrar nos programas e tentar melhorar esses modelos para os gradientes. A gente vê que no Brasil a gente investiu bastante com relação às funções de mapeamento. Agora a gente está tentando investir um pouco nessa questão de melhorar o gradiente troposférico, implementar ali algum modelo diferente, né, para poder modelar melhor as variações horizontais do atraso troposférico. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, até em função do tempo, né? Nós temos aqui o desenvolvimento de um modelo, uma outra linha de pesquisa mais alinhada com a geodésia física, o professor Thiago tem investido bastante, né? Desenvolvendo esse modelo para o quasi-geoide aí, gravimétrico do estado do Paraná, né? Que é o estado que a gente trabalha aqui. Então, já teve aí trabalhos relacionados à construção de uma base de dados gravimétricas, né? Então, agora desenvolvendo rotinas e construção de bases de dados para remoção de alguns efeitos residuais, construção de dados para o modelo geopotencial global dos modelos digitais de superfície. E esse estudo, né, ainda passou ali por alguns outros trabalhos de mestrando, vocês podem consultar as referências aqui, e agora tem algumas etapas futuras aí que são mais relacionadas à avaliação absoluta e relativa externa da qualidade deste modelo de quasi-geoide, e o objetivo final, né, é disponibilizar o modelo para a sociedade aí, em programa de software online e offline, está cada vez mais usual, nós temos soluções online que facilitam, que não exige do usuário, assim como a gente viu com o Bruno, né, instalar em um programa, né, fica bem mais prático você trabalhar com um modelo desse via online, de forma online. Aqui também tem alguns trabalhos, algumas pesquisas sendo desenvolvidas para contribuir com o estabelecimento de estações futuras do EHRF no Brasil. Essa é uma linha aí muito importante, que precisa de gente trabalhando e que muitas vezes utiliza dados de GNSS e a gente não busca tanto em função de requerer esse conhecimento maior em geodésia física, que na UFPR há uma tradição em trabalhar nisso e a gente está tentando manter, resgatar um pouco disso também aí na nossa geodésia espacial. Bom, o que eu tinha para apresentar era basicamente isso, é um apanhado, tá, pessoal? Não entrei muito em detalhes, das pesquisas desenvolvidas aqui na UFPR, muitas delas têm algumas etapas que a gente não entrou em detalhe também, futuras aí. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente para estabelecer parceria, para trabalhar junto, né? A gente gosta de estabelecer essa rede até para a gente avançar, nada se faz sozinho, ciência é colaborativa. E aqui vocês, por meio desse QR Code, têm acesso lá às referências. E muito obrigado, agradeço novamente, sejam todos bem-vindos quando quiserem vir aqui fazer pesquisa com a gente na UFPR. Estivemos recentemente no colóquio, né, deu para conhecer bastante gente e angariar parceiros, mas, enfim, seguimos. Muito obrigado. Paulo, muito obrigada pela apresentação. Nós vamos abrir aqui para ver se tem alguma questão. Por enquanto não tem nenhuma online. Eu queria te fazer uma pergunta pensando em todas essas propostas e todos esses resultados que já vêm mostrando o grande desafio que é a pesquisa. E a gente sabe também, considerando a quantidade de pesquisadores envolvidos, né, nesses diferentes... Cortou, Tainá, não estou te ouvindo. Cortou. Você conseguiu? Está cortando. Ele disse que está cortando. Paulo? Agora estou ouvindo, Voltou. A ideia era dizer o quanto eu imagino o desafio que seja, né, pela redução de pessoas trabalhando em tantas diferentes áreas, e quais seriam as perspectivas de vocês de continuidade nessas pesquisas? As perspectivas, globalmente, assim, falando em termos de grupo? Isso, em termos de continuidade dessas pesquisas, dessas linhas. Bom, a ideia, por exemplo, vou falar aqui
pela parte da tendência instrumental, da modelagem troposférica, né, é inserir esse tipo de correção no posicionamento do usuário e melhorar essas performances que a gente observa aqui, através de modelos ionosféricos, troposféricos, correção das tendências instrumentais, correção do centro de fase, né, do centro de offset da antena, através desses modelos de calibração. A convergência global é o posicionamento, né? E aí tem as aplicações, é claro, como a gente viu, o monitoramento do nível médio da água, o monitoramento da velocidade superficial da água, a contribuição com o IHRF, né, você ter ali uma contribuição com a definição do sistema altimétrico brasileiro, com modelagem do geoide. No fim das contas, essas tecnologias estão convergendo cada vez mais, e a dificuldade em trabalhar, né, com diferentes pesquisadores, com diferentes linhas de formação, linhas de atuação, existe. Eu acho que a grande maioria dos grupos de pesquisa que a gente atua tem essas dificuldades, e a gente tenta lidar, né, mas com os outros parâmetros da matriz A, né, carga horária em graduação, também alimenta a pós-graduação, é muito importante também, né, a parte administrativa, que faz parte de tudo isso, as comissões que a gente tem na universidade. Aí a gente vai conseguindo, aos poucos, eu acredito que toma forma e a gente consegue ter um projeto institucional interessante, contribuindo de modo geral com a geodésia, assim, tá? É o que eu posso dizer. O desafio a gente muito vontade, né? Eu não sei se eu respondi exatamente o que você esperava ouvir. E a gente vai estreitando esses grupos, né? Assim, vamos tentar usar, espera eu, a gente... e nós estamos... Se auxiliando, exatamente. Isso, muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Quaisquer perguntas que venham depois a gente encaminha também, tá? Tranquilo, tranquilo. Agora vai ser o nosso intervalo. Pena que todos não podem estar aqui, então a gente vai fazer agora um coffee break de intervalo, voltamos logo na sequência. As perguntas vão ser encaminhadas, então, para os palestrantes dos quais não tiveram tempo para responder. Havendo algum tempo no final, depois a gente abre para uma discussão, tá? Muito obrigada, daqui a pouco a gente retorna. Obrigada.
Boa tarde a todos. Estamos voltando. O Wagner Gaúcho está por aí? Eu tô. Consegue me ouvir? Consigo? Estamos sim. Pode colocar a apresentação, Wagner. Tá joia, então. Não sei se foi. Não? Pode estar carregando. Ainda não foi, não. Deixa eu ver aqui. Ué. Não sei o que está acontecendo. Ah, tá. Espera aí. Ixi, Maria, espera aí um pouquinho que deu uma mensagem aqui. Clique no ícone da tela. Entendi isso aí, não. Deixa eu ver aqui. Tentar de novo. Não estou conseguindo compartilhar aqui, viu? Você está com a apresentação aí? Eu estou com a apresentação aqui. Deixa eu ver. É que eu não estou no Google Chrome. Será que é isso? Pode ser. Deixa eu só ver. Ele pede para eu clicar no ícone da tela, na barra de endereço. Vamos ver aqui. Espera aí, agora acho que eu entendi aqui. Ô, Wagner, se você estiver no Chrome, clique em um compartilhar a tela. Na parte inferior. Não. Começa com o outro, troca para ele ver. Quer? Pessoal, nós vamos inverter o Wagner, se você estiver nos ouvindo. A Dani vai apresentar e depois você apresenta, tá bom? Estou abrindo essa apresentação, tá? Se quiser mais perguntas, a gente pode só mandar para ver. Gente, eu vou ficar olhando para cima, assim, que Já vou compartilhar. Peraí, só. Já está na. Dani, já está tudo aqui para você começar. Tá? Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à apresentação. Meu nome é Daniela Valocá, sou professora aqui na UNESP. Eu vou falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos aqui na FCT, o que eu e os meus alunos têm desenvolvido. O título é Posicionamento e Censuramento Remoto Geodésico, Introdução e Desenvolvimentos Recentes aqui na FCT. Pode passar. Na verdade,
Eu dividi a apresentação em basicamente 3 temas principais: atmosfera, multi-GNSS e radioocultação. Tem como separar, às vezes eles vão se relacionar, quase sempre eles vão se relacionar, mas eu tentei dar uma separada para a gente mostrar um pouquinho do que a gente tem trabalhado. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da atmosfera. A atmosfera é um assunto que eu venho trabalhando desde o meu mestrado. Trabalhei com erros sistemáticos, ionosfera, troposfera, depois no posicionamento em redes, no doutorado, pós-doutorado, enfim. Nós temos trabalhado bastante, tanto com a atmosfera neutra como com a ionosfera. Bom, atmosfera neutra. A atmosfera neutra, só contextualizando, nós temos também alunos de graduação. Ela é uma camada atmosférica que vai de 0 a 50 quilômetros. Ela é composta principalmente por gases e pelo vapor d'água. E ela tem aí efeitos no posicionamento por satélite, nos sinais GNSS. Principalmente a componente úmida, que é de difícil modelagem. A componente dos gases, né, a hidrostática, ela tem um componente maior, o erro é maior, mas ela é de mais fácil modelagem, então ela não nos preocupa muito. O que nos preocupa mais é a componente úmida. Bom, então nós temos trabalhado com diversos assuntos relacionados à atmosfera neutra. Só voltando aqui que eu esqueci de falar. Nesse tema eu tenho o Afonso, com a sua iniciação científica, trabalhando, a doutoranda Viviane e a Tainá, que é aí uma parceira nessa pesquisa. Nós trabalhamos bastante com o modelo regional de previsão numérica do tempo para posicionamento no Brasil. Eu vou sempre tentar de colocar alguma coisa principal, mas eu deixo embaixo a referência do trabalho, para quem tiver interesse de olhar mais a fundo, porque aqui a gente não tem muito tempo, então eu vou falar de forma mais geral. Mas nesse trabalho, nós testamos um modelo de previsão numérica do tempo do CPTEC versus Hopfield, e obtivemos resultados bastante importantes. Em azul aqui a gente pode ver como a previsão numérica do tempo ficou muito melhor do que o modelo de Hopfield. Foi no PPP esse teste. Também fizemos várias análises, essa parte aqui é da avaliação de diferentes modelos na modelagem do ZWD. O ZWD é a componente úmida da atmosfera neutra. Nós tivemos recentemente um trabalho, agora de 2022. Nesse trabalho, a gente utilizou diferentes modelos do atraso em diferentes locais do mundo. No mapinha aqui dá para ver, está pequenininho, mas a gente testou América do Norte, América do Sul, Europa, Austrália, enfim, vários locais. E comparamos também esses diferentes modelos, VMF, enfim, vários modelos. Esse trabalho foi principalmente desenvolvido por uma aluna minha de iniciação científica, que fez uma BEP no Canadá, e esse foi um dos resultados dessa pesquisa dela. Também trabalhamos com a avaliação do atraso zenital hidrostático. Esse trabalho é bastante recente. Nós acabamos de publicar. Quem trabalhou mais é o Afonso, a Vivi, e nós trabalhamos bastante, nós vemos desenvolvendo, né, a utilização de radiosondas para estimar o ZWD e o ZHD. Então, esse trabalho ele vai mostrar um pouco disso que a gente vem fazendo. A gente trabalhou com um modelo empírico, um modelo mais matemático e um modelo de integração, que dá muito mais trabalho, que tem várias camadas, e a gente comparou isso e ficou nítido nesses gráficos que quanto mais dados eu utilizo, melhor a correlação do modelo empírico com de várias camadas, enfim. Mas foi um trabalho também bastante interessante, tá? Inicial, a gente fez em algumas estações. Agora, nosso objetivo é expandir para séries temporais com um período maior. Também trabalhamos com aprimoramentos no cálculo do ZTD, que é o atraso total, o atraso hidrostático, que é o ZHD, e o úmido, que é o ZWD, e além disso o PWV, que é o vapor d'água integrado. Então, quem trabalha com essa parte de atmosfera neutra sabe que tem vários modelos, várias constantes. Tem um conjunto aqui, a gente coloca nesse primeiro quadro acima. Tem muitas constantes utilizadas, então a gente fez os testes comparando essas constantes, verificando o impacto de uma em relação à outra, qual que era melhor, qual se aproximava mais da nossa verdade. Então, a maioria das vezes a gente usa os dados de radiosonda, né? Então, aqui a gente usa radiosonda e compara também com
dados GPS, enfim, várias análises nesse sentido. Aqui nós temos também dado a 0 hora, 12 horas, então a gente compara não só todos os dias, mas 0, 12 horas, aqui todas as constantes que a gente utilizou, enfim, os resultados foram bastante similares, mas o BEBS, né, que é um modelo aí muito usado, realmente teve aí resultados mais consistentes. Estamos trabalhando também com o Bernice, o software científico, acho que a maioria já conhece ou já ouviu falar. Então, nós estamos trabalhando, estimando os ETD via Bernice. Aqui quem trabalha mais é a Bibi, no doutorado dela. A gente apresentou um trabalho aí à esquerda no CPCG, que teve agora, e no CIRGAS. Então, ela vem trabalhando com esses valores, através dos valores de ETD obtidos pelo Bernice. Ela também comparou esses ETD com os ETD do CIRGAS, os nossos resultados foram bastante próximos, e também transformou, né, utilizou dados, enfim, tudo que a gente vem desenvolvendo para transformar esses ETD em PWV, e também fez aí várias comparações do PWV que nós geramos com a radiosonda, com esse PWV que ela gerou com o GNSS via Bernice. Então, resultados também bastante próximos, e esse é o doutorado que ela vem desenvolvendo, né? Agora ela vai tentar comparar e tentar usar isso para prever eventos de precipitação, enfim, vamos aplicar em outras áreas também. Então, de atmosfera neutra hoje, o que a gente tem, assim, um projeto de doutorado, que é o da Viviane, que é essa aqui que estávamos apresentando hoje agora à tarde, o projeto de C, que é do Afonso, que está aqui na sala também, e foi aprovado agora um projeto de doutorado da Júlia, que acredito que esteja nos assistindo, que também deve trabalhar com essa temática de atmosfera neutra, eventos de precipitação, enfim. Bom, uma outra área que a gente atua bastante. Agora aqui vocês vão ver que nomes vão se repetir, porque às vezes trabalha com atmosfera neutra, mas trabalha com ionosfera. Então, nós temos vários alunos atuando nessa área, tem os Alpas de C, tem a Vivi, que fez o mestrado dela na área de ionosfera, agora que ela está com a parte de atmosfera neutra. Tem o João Vitor, que está fazendo o seu mestrado na área, e o Gabriel, que trabalhou desde o mestrado comigo, mestrado, doutorado, agora é o nosso pós-doc, que também atua nessa área de ionosfera. Então, a gente tem aplicado, analisado a ionosfera de diversas formas diferentes. Aqui eu coloquei só os trabalhos principais, tá? A gente tem feito o uso de dados de redes GNSS ativas para geração de mapas regionais ionosféricos. Esse trabalho foi feito pela Viviane no mestrado dela. Então, ela usou o Bernice para gerar mapas ionosféricos, mapas mais regionais, avaliamos versus mapas globais, enfim. Estamos aí com esse trabalho, tem a dissertação dela e esse trabalho está submetido. Também trabalhamos com análise sazonal de modelos ionosféricos, Globchar, que é o modelo do GPS, e o NeQuIC-G, que é o do Galileu. Então, o Paulo, que desenvolveu o mestrado dele aqui, trabalhou bastante nessa área, agora ele é o nosso colaborador, e também temos aí algumas publicações analisando o modelo NeQuIC versus Globchar versus modelo regional, enfim, global. Aqui já vai mudar um pouquinho, nós trabalhamos com a avaliação da performance de mapas globais ionosféricos por meio de dados de ionossonda. Esse é um trabalho que nós publicamos recentemente, que nós usamos dados de ionossonda para avaliar, enfim. Fizemos um trabalho bastante interessante, bastante completo, com dados de diferentes anos, então também tem bastante resultado interessante nesse trabalho. Ele foi desenvolvido principalmente pelo Gabriel Geres, que é agora aluno de pós-doc. Esse daqui é basicamente também um trabalho realizado pelo Gabriel, que é a avaliação do uso do RNS proveniente de mapas do VTEC. Quando a gente tem mapas de ionosfera, a gente também tem alguns arquivos desses disponibilizam o RMS. Então, a gente usa isso, ao invés de usar apenas o VTEC, usar também o RMS, que ele traz, e nós fizemos tanto no domínio da própria ionosfera, dos mapas, como também com resultados de posicionamento. Utilizamos diferentes produtos, diferentes locais do mundo, enfim, aqui no posicionamento fizemos para alguns locais do Brasil, e em relação à análise da ionosfera, fizemos aí para o mundo todo,
com diversas faixas, considerando diferentes características ionosféricas, diferentes períodos. Então, esse trabalho também a gente publicou recentemente, agora em 2022. Avaliação de mapas globais e regionais para a região do Brasil, utilizando dados de ionossondas e posicionamento GNSS. Esse é um artigo que está no forninho, na verdade, ele já foi aceito, só falta a gente... Estamos a fim de conseguir os recursos para publicar. Então, ele também utilizou ionossondas, estações GNSS, diferentes produtos. Fizemos várias comparações também para diversas estações, diversos períodos. Então, já está online. Quem quiser olhar, já está lá online na revista também. Fizemos algumas análises da correlação entre ionosfera e multicaminho. Mas, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver porque quando a gente estima os índices de multicaminho, quem usa o TQC sabe que o TQC, para estimar o multicaminho, ele usa dados de fase e pseudodistância. E a fase, quando tem ionosfera ativa, ela tem perda de ciclo. Então, de certa forma, o multicaminho vai refletir a ionosfera. A gente percebeu isso analisando séries de multicaminho e, de repente, ele começou a ter por ano 2 chifrinhos, em março e em outubro. Mas que negócio é esse? Multicaminho é para ser uma coisa linear. Então, nós fomos analisar e verificamos que, principalmente em estações como Prudente, enfim, locais que têm mais influência da ionosfera, isso era bastante significante. E aí fizemos séries temporais com uma grande quantidade de dados e deu para ver exatamente o alto do pico ionosférico com essa alta de caminho e depois, agora. Não tem um trabalho específico em ionosfera, mas vocês podem ver ali que vários dão aquela pinceladinha e belisca ali a ionosfera, todos aqueles. Quando a gente entra na parte de posicionamento, então, a gente trabalha com posicionamento GPS GLONASS, Galileu, GPS GLONASS, Galileu, Beidou, tudo junto, separado, enfim. A gente tem o IC, dos ALPA, a gente tem o João Vitor, que está trabalhando com isso também, o Valder, que trabalha um pouquinho diferente, mas usa GPS também na parte de marigrafia, o Paulo, que tem sido nosso colaborador, e o Gabriel, que também trabalhou bastante no mestrado, no doutorado, e ainda trabalha também um pouco com isso. A gente sabe que hoje nós temos os 4 sistemas, o Galileu, que ainda não está declarado operacional, mas pelo que a gente tem acompanhado, deve ser aí para o começo do ano que vem, e já é possível fazer posicionamento autônomo com os 4 e combinar, enfim, dá para trabalhar bastante com isso. Então, nós estamos desenvolvendo um software de posicionamento por ponto, né, que vem aí já há alguns anos, vem desde lá do meu RTK em rede, quando eu fiz doutorado, a gente vai transformando ele em versões e hoje ele é multi-GNSS, então dá para a gente trabalhar bastante com isso. Bom, nós fizemos várias análises. Primeiro, a gente, quando ainda não tinha Beidou, não tinha Galileu operacional, então nós analisamos bastante GPS GLONASS, a junção que melhorava, então nós temos aí algumas publicações nessa área. O Gabriel, no mestrado dele, trabalhou bastante com isso. Essa outra publicação também é a avaliação do posicionamento por ponto, GPS GLONASS em regiões brasileiras. O que a gente viu naquele momento é que se você tem um grande período de coleta, só GPS GLONASS não melhorava nada, mas para períodos curtos, inserir o GLONASS era relevante. Naquele momento o que a gente tinha era mais isso, GPS GLONASS, tá? Aí a gente depois foi também trabalhando bastante com o Galileu, que chegou, né, aí, e nós já tínhamos bastante dados, então também já fizemos algumas publicações da contribuição do Galileu no posicionamento multi-GNSS, só que nesse momento a gente ainda não tinha a constelação que a gente tem hoje. Hoje a gente consegue fazer ainda mais análises. Então, nós publicamos também um outro artigo avaliando esse posicionamento multi-GNSS. Nesse caso, a gente não usou o nosso software, a gente usou o RTK-lib, que era possível fazer várias formas de posicionamento, né, por pontos, de GNSS, relativo, enfim, sempre avaliando GNSS, um versus o outro, enfim. Foram aí trabalhos que a gente foi fazendo no decorrer
no penúltimo ano. Também fizemos análises do posicionamento GNSS e o multicaminho. Fizemos aí várias análises, também fizemos uma publicação sobre isso. Nesse momento também, em 2020, a gente não tinha as 4 constelações praticamente completas. E mais recentemente, esse aqui, eu vou até fazer um convite, esse aqui é a prévia do resultado do TCC, que será apresentado na próxima quarta-feira, às 14 horas, os meninos estão ali. E eles, então, utilizaram o software que a gente vem desenvolvendo para avaliar GPS, GLONASS, Galileu e Beidou autônomo, que temos aqui os resultados, tanto para março como para junho, dá para ver só pelo gráfico, escala travada, então vocês conseguem ver a magnitude do erro em junho muito menor. E aí quem é pior, quem é melhor, então nós pegamos 60 dias, né, para não ficar uma análise muito... Nós pegamos 60 dias de dados e deu para tirar bastante conclusões, que eu não vou adiantar muito para vocês assistirem na quarta. E disso tudo, nós vimos que se você coloca GPS e Galileu, será que fica melhor do que multi-GNSS? Então, também fizemos essa análise. Porque o GPS e o Galileu são os dois que autônomos ficam melhores. E se eu junto os dois? E se eu junto os 4? O que fica melhor? Então, a gente pode ver aqui um pouquinho do que acontece. Quanto melhor o multi-GNSS, ainda fica melhor do que GPS mais Galileu, pelo menos nos nossos experimentos. Mas... se vocês olharem aqui, né, multi-GNSS, GPS mais Galileu, não é assim nada tão relevante, né? GPS mais Galileu, ele fica bom, muito parecido com o multi-GNSS hoje, que era o que a gente esperava que ocorresse. Mas na apresentação eles vão trazer mais detalhes, enfim, um estudo mais aprofundado, que é só uma pitadinha. Então, nessa área, eu vou ter o João Vitor, que está finalizando o seu mestrado, que trabalha exatamente com esse software que a gente está desenvolvendo, mas o objetivo dele é transformar esse nosso software de um PP, não é um PP, é um PP melhorado, porque usa a VMED precisa, enfim, várias correções. Ele está transformando para PPP. Nós temos o trabalho do Valder, que eu não falei aqui que ele está qualificando, ainda não tem resultados, mas ele trabalha com a parte da superfície topográfica marítima, usando o GNSS. O Zalpa, que é o projeto de C dele, mas ele está finalizando o EC agora, né? Ele vai formar, a gente acredita que ele vai iniciar o mestrado, né? E o TCC, que vai ser defendido na próxima semana. Bom, e para finalizar, uma área que a gente começou não faz muito tempo é a radioocultação. Hoje nós temos... Quem começou, assim, dos meus alunos foi o Gabriel, no doutorado dele, há 5 anos atrás, né, doutorado de 4 anos, e depois ele já finalizou, iniciou o pós-doutorado. Nesse momento ele está na Espanha, não sei se está nos assistindo, porque já é um pouco tarde lá, mas acredito que sim. Manda um oi aí no chat, Gabriel. Ele está no 2º ano de pós-doutorado, ele está fazendo um BEP na Espanha, e nós temos 3 alunos de iniciação científica. Então, muito do que vocês vão ver aqui tem aí a ajuda dos alunos de iniciação científica, que é um grupo que a gente tem aí. Então, que é o Rafael, que está aqui, a Letícia, que está aqui também. O Daniel, estão os 3 aqui. Só o Gabriel que não. E nós trabalhamos aí, então, com a radioocultação. A radioocultação é algo muito interessante, porque nós temos aí o satélite GPS, nós temos um satélite de baixa órbita, e eles não se veem, né? Eles não estão visíveis. A Terra está no meio. Mas, por conta da atmosfera, o sinal aqui do GPS, ele chega no Léo. E com isso, a gente consegue estudar a atmosfera, a gente consegue perfis de umidade, pressão, temperatura, TEC, enfim, a gente consegue estudar essa atmosfera, o que é muito interessante. Bom, aqui nós temos bastante trabalhos. Nós começamos aí com uma revisão teórica, porque é um assunto muito interessante e que não tem, em português não tem nada. Então, nós fizemos um artigo para mostrar mesmo quem precisar estudar isso em português, e também tem a dissertação, a tese do Gabriel, que foi quando a gente iniciou isso. Então, nesse artigo teórico, a gente traz toda a teoria, a parte de geometria, a parte dos perfis, enfim. Quais missões, né, tem de radioocultação? A gente tem várias missões, mas vocês vão ver que a COSMIC, que é essa aqui do meio, à direita ao meio,
ele tem muito mais dados. Então, é uma quantidade de dados muito interessante. A radioocultação é legal porque em cima de uma floresta você analisa igual se fosse onde tem um monte de estação de GPS. Ele é homogêneo no globo. Então, não tem problema se é em cima do mar, ionosfera, se é em cima da floresta, a gente consegue avaliar de forma homogênea, porque esses dados estão no satélite, não em terra. Bom, nós trabalhamos com a estimativa e análise de perfis de densidade de elétrons para a região brasileira. Então, nós começamos aí uma integração de radioocultação e informações ionosféricas provenientes de estações de GNSS. Nós fizemos bastante trabalhos nesse sentido. Nós temos aí uma publicação do Gabriel, que também... tudo que a gente tem de radioocultação, vocês vão ver tudo 2021, 2022, é bastante recente, essas publicações. Nós usamos... o Gabriel iniciou na tese dele, né, utilizar dados de mapas ionosféricos, porque a radioocultação, ela considera a atmosfera simetricamente, né, simétrica. Então, a ionosfera desse lado é igual a desse, mas não é verdade. Então, nós sabemos que a atmosfera é diferente, não tem simetria para a ionosfera, atmosfera neutra. Então, o Gabriel iniciou aqui na tese dele, usando mapas regionais, mapas globais, mapas híbridos, depois do contexto de tudo, para tentar melhorar esses perfis e trazer mais para a realidade da atmosfera. Nós trabalhamos bastante com a visualização e filtragem de perfis. Então, algo que a gente imagina, olha, o perfil é assim, bonitinho. Não, ele não é. Ele tem um monte de perfil e muitos são estragados mesmo, eles são fora do contexto. Então, a gente trabalhou com várias formas de filtrar isso, né? Filtrar por maior, menor, para cima, para baixo, enfim. Às vezes temos que sair muito, a gente não pode fazer isso manual, tem que ser automático. Então, para você usar isso, você tem que primeiro filtrar. Para vocês terem uma noção de como a radioocultação vem crescendo, aqui, olha, em azul, nós temos a Cosmic, a missão Cosmic, que tinha muitos dados, em rosa, Cosmic 2. Então, a quantidade de dados da Cosmic 2 é muito, muito maior, o que vai possibilitar muitos estudos aí nessa área. Aqui à direita, nós também conseguimos, com esses dados, a gente consegue pegar esses dados e transformar em dados dinâmicos. Então, isso é um trabalho do Gabriel, do Rafael, da Letícia, o Daniel que está começando. Então, eles colocam... aqui, por exemplo, em cima são mapas de temperatura e pressão. Então, você pega isso, época a época, e aí plota de forma dinâmica, vocês conseguem ver dessa forma, que é bastante legal. Embaixo de S4, para junho e para novembro de 2014. Nesse momento, a gente ainda estava analisando a Cosmic, não a Cosmic 2. A Cosmic 2 a gente está iniciando agora, porque os dados estão melhores, assim, disponíveis desde o ano passado, então a gente está trabalhando agora. Dá para ver um pouquinho aí, se vocês olharem no quarto gráfico, assim, o inferior direito, a gente consegue ver um pouquinho do S4, né, um pouquinho pior aí na parte da América do Sul, enfim, mais vermelhinho. Mas isso aqui foi inicial, agora a gente não tinha muitos dados, a gente ainda tem muitos pontos brancos, enfim. Agora com a Cosmic 2 isso não acontece, tem muito dado. A gente trabalhou bastante também com a validação, porque uma coisa é você fazer posicionamento da RBMC, aí você tem a estação de referência, você faz o seu método e compara. E na radioocultação, que é um perfil lá em cima, como que a gente valida isso? Então, a gente tem utilizado várias formas de validar isso. Nós já fizemos com dados de ionossonda, com medições in situ, com a missão Grace. Nós fizemos já validação com radiosonda. Então, quando a gente estuda a atmosfera neutra, a gente comparou. Aqui é uma comparação, por exemplo, da radiosonda versus a radioocultação. Então, vocês veem que até em cima, embaixo não, começou a ficar mais para baixo, essas coisas elas se perdem um pouco. A radioocultação ela perde um pouco, mas de uma certa altura para cima elas casam bem. Então, a gente está trabalhando um pouco com isso também. Além disso, a gente também, o S4, a gente comparou o S4 que veio da radioocultação com o S4, que é ali o verdinho da missão Cosmic, com o S4 de Pro2, que é uma estação da Navier. E a gente pode ver também que as coisas elas ficam bastante parecidas, né? Tudo isso ainda é feito ali na Cosmic, não na Cosmic 2. A gente tem aí várias publicações com esses resultados. Então, na radioocultação, hoje, nós temos o pós-doc do Gabriel, o projeto de C, FAPESP,
da Letícia, o projeto de C da PESP do Rafael e o projeto de C do Daniel, que começou agora também. Bom, então, esse é o meu grupo. Não tenho culpa se vocês colocam umas fotos estranhas no serviço. Foi o que a gente conseguiu. Tem gente que teve que cortar a pessoa, mas enfim. Tá todo mundo aqui, ó. Afonso, que é a parte da atmosfera neutra, o Daniel, radioocultação, o Zalba, posicionamento, a Letícia, radioocultação, o Rafael, radioocultação, o João Vitor, posicionamento, e eu, o Valder, que é a parte que veio aqui, que é da Marinha, que trabalha com a parte de mareografia, GPS, a Vivi, que é doutorado, atmosfera neutra, o Gabriel, radioocultação, ele é o único que não está aqui, né, dos alunos, que está lá na Espanha, a Cris, que é aí uma colaboradora, que eu fui orientadora dela, de mestrado, doutorado, vem colaborando com a gente, o Paulo, que foi meu orientador de C a vida inteira, mestrado, agora faz doutorado no exterior, também colabora com a gente, e a Tainá, da atmosfera neutra, que também vem colaborando, inclusive, nas orientações. Então, essa é essa equipe que trabalha comigo e que me ajuda aí em tudo, né? Bom, é isso. Eu agradeço pela atenção de todos, agradeço a todos os meus orientandos, agradeço aí aos recursos, enfim. Obrigada. Bom, pessoal, devido ao tempo, a gente tem para uma pergunta. Alguém aqui ou online? Tem alguma coisa online? Não? Alguém aqui? Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu fico feliz de ver a radiocomputação que avançou na subvenção aqui na Unesp com o Gaúcho. O Gaúcho, quando veio, faz muito tempo, né? Muito tempo. 2005, com a radiocomputação, naquela época a gente só conseguiu comparar os resultados dos perfis na radiocomputação com se tinha divididas a atmosfera. Realmente, como você fala, é bacana a radiocomputação, mas ela é dada num espaço muito grande, né? Você não sabe muito ao certo onde é. Agora, é interessante que o Brasil lançou, dia 18 de novembro, o projeto Sport, que é um mini satélite para a radiocomputação e que os dados vão começar a ser disponíveis. Então, é um teste aí do ITA, INPE, e eles estão buscando os nossos dados, S4, porque eles querem, eles querem verdade de terreno, né, vamos dizer, para comparar. Então, talvez seria interessante ficar de olho nisso para poder fazer alguma coisa também com esse satélite, que não é brasileiro, né, mas se você ler aí, saiu na mídia, fala que é o satélite brasileiro. Mas não é, tem a contribuição dos satélites brasileiros. Acho que isso daí é uma coisa tão comentário. É interessante que, inclusive, a gente pode, como a gente já fez seminário de S4, comissão COSME, dá para a gente avaliar isso. Eu tenho lá o contato do pessoal lá do Embrace, que tem interesse nisso, né? Aí você falou hoje também do Globo, é interessante que hoje também o Norbert falou lá que testou com o PDG. Como é o nome? PDG, do Vendor, né? Não. Do DLR. Ah, sim. DLR. Eles têm lá o modelo deles que eles testaram e ele até falou ali, ó, isso aqui pode ser melhor para substituir isso. A gente quer testar o BDG também, que é um do Vendor, para ver como funciona. Aí lá no Berlise, vocês mostraram. Aí eu lembro, eu gostei muito da apresentação hoje do Dimitrios, que ele falou uma coisa que não é só mostrar números, né? Para mostrar precisão. Lá no Berlise, que eu não lembro, vocês só compararam, mas é interessante sempre mostrar que um está dando a precisão e qual que é o outro. E ver se aquelas discrepâncias têm sentido, né? É que aqui eu não coloquei, mas nos trabalhos que me publicou e na tese dela, a gente analisa isso. Eu entendi aquele dos testes das constantes lá. Quando a gente
Quando a gente tem os dados de radiosonda, a gente tem que usar os modelos empíricos, né, para estimar ZWD, ZHD, e tem um conjunto de constantes que tem que usar. Cada uma das referências usa um conjunto. E essas constantes não são iguais, elas têm algumas diferenças. Então, a gente quis analisar se isso tem impacto depois, no final, no ZWD, no ZHD. É interessante a gente fazer com números, aliás, com dados, fazer a propagação de erro. E ver o que e depois você comprovaria. Na prática, comprovaria é 2 milímetros. Comprovaria assim, de 4 no PWV, a gente teve, o Afonso sabe bem disso, ele trabalha com isso, está trabalhando, mas no PWV que teve um pouquinho maior, mas foi no máximo 4 milímetros no final. Então. Mas é isso, parabéns. Obrigada, professora. Vamos para a próxima apresentação. Raul, está por aí? Estou. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Estão vendo a apresentação aí? Isso, estamos sim. Agora tá tudo certo. Passa os olhos só para a gente ver se está tudo certinho. Ah, tá certinho. O Wagner, pode começar. Boa apresentação, tá? Tá, joia. Obrigado. Meu nome é Wagner Carrupt Machado. Eu estou com a voz meio fanha aqui. Peguei uma faringite, eu acho. Mas, enfim, né? Vou fazer a apresentação cujo título é Avanços nas pesquisas sobre geodésia na UF, que talvez não seja o título mais adequado, porque tem outros pesquisadores aqui, né? Basicamente, essa apresentação ela vai mostrar, né, o que a gente tem feito no Grupo de Estudos em Geodésia Dinâmica, que é um grupo cadastrado no CNPq. Né? Então, basicamente, somos eu e o Gabriel, né, os professores responsáveis, né, o professor Gabriel do Nascimento Guimarães, e a gente tem ali dentro, né, 4 linhas de pesquisa. A primeira, que está mais relacionada comigo, né, essa questão de mitigação de erros no posicionamento GNSS, né, no momento estou trabalhando apenas com a ionosfera, né? Mas a ideia é investigar outros erros, né? Atmosfera neutra e outros erros também. Também tem uma outra linha nessa parte de GNSS, que é refletometria GNSS, onde a gente está usando, né, em parceria com o Felipe Nivinsky, lá da URGS, que apresentou agora à tarde, né? Nós estamos usando o receptor de baixo custo que ele apresentou para determinação da umidade do solo. Essa parte de gravidade é mais a parte do Gabriel, eu tenho contribuído assim, né, esporadicamente com alguns trabalhos, né? E dividido em 2 linhas de pesquisa: campo de gravidade variável no tempo, onde, né, ele consegue extrair, né, o principal produto aqui, talvez, né, monitoramento de água armazenada na Terra, né, e campo de gravidade estático e sistemas de altitude, que envolve, então, a gravimetria, modelagem do campo de gravidade regional, né, e, por último, né, o Gabriel tem trabalhado muito intensamente nessa questão do estabelecimento do IHRF no Brasil, né? Então, começando, aqui eu já adianto, né, eu não vou apresentar resultados sobre refletometria GNSS, talvez tenha sido um erro meu, né, eu não pensei direito, mas a gente tem alguns resultados preliminares e a gente está fazendo um processamento, eu achei melhor não colocar, e também por causa de tempo, né, achei melhor não colocar, né? Então, como foi falado de manhã, né, a ionosfera é essa camada da atmosfera em que ela é eletricamente carregada, né, mais ou menos, né, ela se desenvolve, né, de 60 mil quilômetros de altitude, né, isso é variável, lógico, né, e ela corresponde, né, e ela causa muito problema no posicionamento GNSS. Uma das situações, né, que causam
problema no posicionamento com GNSS é devido à refração, né? A refração, ela vai causar, então, né, o efeito da refração que a gente vê na escola, né? Ela vai causar, então, alteração na direção de propagação e velocidade da onda eletromagnética, né? E é responsável, né, se a gente pegar aqui o ERE aqui, total, né, da contribuição dos erros no posicionamento, a gente vê que o atraso ionosférico causado pela refração ionosférica é o principal erro, né? Então, vai até 5 metros, né? E o RE aqui de 5 a 6 metros, né? Sobre o Brasil, né? Conforme a gente também já viu muito aí, né? A ionosfera, ela está muito relacionada, então, com o fluxo solar, né? Então, e também muito relacionada com a região em que se encontra, né, com relação ao equador magnético, né? Então, o Sol, ele causa a fotoionização e o campo magnético, ele faz o transporte dos elétrons, né, que é o que mais afeta o posicionamento, né? Faz o transporte dos elétrons, né? Então, isso faz com que o Brasil esteja localizado numa região bem complexa da ionosfera, né, com maiores gradientes espaço-temporais. Então, faz com que a gente esteja, né, embora seja prejudicial para o posicionamento, né, a gente tem, né, oportunidade, né, de estudar, embora os dados estejam públicos, né, para todos, né, os dados que eu digo, por exemplo, do IBGE, né, por exemplo, né, da RBMC. Outro efeito que a gente tem estudado também é sobre a cintilação, né, que também foi falado na primeira palestra de hoje, né, que são essas irregularidades, né, que é um perfil da ionosfera, onde aqui está menos ionizado, né, e aqui mais ionizado, né. Então, são essas irregularidades que são chamadas de bolhas, né, ionosféricas, que ocorrem em determinados momentos, principalmente após o anoitecer, né, e vai até meia-noite, mais ou menos, né. Então, quando o sinal do satélite ele passa aqui por essas bolhas ionosféricas, né, causam um problema no posicionamento, né, que seria relacionado, então, com a questão de alteração da fase, da amplitude do sinal, principalmente, né? Pode afetar a polarização também, afeta a polarização do sinal, e em casos extremos, você não consegue fazer posicionamento, né? O receptor ele não reconhece, né, o sinal que está chegando nele como sendo um sinal GNSS. A cintilação, ela pode ser mensurada, né, conforme a apresentação do Bruno Vanni, né, pelo índice S4, né, onde ele é classificado como forte quando S4 maior que 1, né, uma moderada com índice S4 de meio a 1 e fraca menor que meio, né. E a gente tem, né, graças aí à equipe, né, da Unesp, a gente tem o ISMR Query Tool, né, que a gente tem usado bastante aqui na pesquisa, né. Então, com relação à primeira parte ali da refração ionosférica, né, nós desenvolvemos aqui um sistema para previsão de mapa de ionosfera regional com redes neurais, né, que a gente batizou de Neurion, ou Neurion, né, se for em inglês, né, onde ele é dividido aqui, né, em três três programas principais, né, 3 módulos, né, onde esse primeiro faz a leitura aqui dos arquivos no formato IONEX, né, o que está desenvolvido aqui, ele deu os mapas globais de ionosfera do IGS, né, ele faz a leitura dos valores de VTEC, também ele faz a leitura de posição, né, desses VTECs lá na camada ionosférica, e faz um pré-processamento dos dados, né. O segundo módulo, ele faz o treinamento da rede neural, né,
Então, as entradas são o horário, né? Latitude e longitude do ponto ionosférico, né? Que é o cruzamento ali do sinal, né? Onde o sinal intersecta a camada ionosférica. E a saída é o VTEC, né? A gente usa aqui, então, uma rede neural com uma única camada oculta, né? De neurônios ocultos com 16 neurônios, né? E aí vem uma questão, né? Aonde que os efeitos, né, de longo período, né, são levados em consideração e sazonais, né? Que eles são efeitos bem fortes, né? Assim, bem pronunciados na ionização, né? Esses efeitos de mais longo período, eles são levados em consideração treinando a rede todo dia, né? Então, a gente faz um treinamento todo dia e, com isso, né, ele capta, né? A gente usa dados de 3 dias anteriores, né, dos mapas de ionosfera e faz uma previsão, né, para 3 dias, né? Então, no último módulo, ele escreve, né, 3 arquivos no formato IONEX, um com a previsão para 1 dia, outro com a previsão para 3 dias e o outro com a previsão para 3 dias, né? 1, 2 e 3, né? Então, aqui é a cara, né, do mapa de ionosferas que nós estamos gerando aqui com esse sistema, né? Aí a gente fez, né, um experimento, né, no posicionamento por pontos simples, né, onde também a gente desenvolveu aqui um software, né, de processamento por pontos simples, né, chamado Pinpoint, e a gente implementou, então, né, essa questão da leitura dos mapas de ionosfera para poder avaliar. E aí a gente, né, em 2 iniciações científicas do aluno José Roberto, né, de Abreu, que apresentou lá no colóquio, agora em Curitiba, ele processou 5 soluções, né? Sem correção, que a gente usou para fazer as comparações, né? O modelo de Klobuchar, o GIN final, previsões do code, né? O code produz previsões de 1 e 2 dias, né? E as previsões com redes neurais, né? A gente escolheu estações distribuídas aqui em todas as regiões do Brasil, né? E a gente vê aqui as latitudes magnéticas, né? Que, conforme eu falei, a ionização, né? O campo magnético ele faz esse transporte, né? De elétrons, e aí isso influencia bastante na ionização aqui nas diferentes regiões do Brasil, né? A gente vê que essas 3 estações, embora elas tenham latitude geodésica diferente, elas estão aproximadamente na mesma latitude magnética, né? E essas 2 aqui também, né? E a MCO, né, lá na Amazônia, né, numa situação diferente ali, né? E aí os principais resultados, né, que a gente obteve com essas análises, né, em termos de acurácia, né, comparando todos com as coordenadas da estação da RBMC, né, aqui só a componente altimétrica que eu estou mostrando, onde o verde aqui é o resultado com o GIN final, né, o rosa aqui, né, com RNA para 1 dia, né? Previsão com RNA para 1 dia, previsão com RNA para 2 dias, 3 dias, e aqui as soluções da previsão do code, né? Previsão para 1 e 2 dias, né? Então, a gente vê que, nesse caso aqui, a rede neural, ela acaba sendo um pouco melhor, né? Do que as previsões do code, né? Mas, em algumas situações, isso não acontece, né? Como aqui na estação de Santa Maria, né, de São José dos Campos e na Bahia, né, BATF, que elas estão mais próximos da crista da anomalia equatorial, né? Na região assim mais perto do equador magnético, né, até que a rede neural ela tem um desempenho relativamente interessante, né? Mas fazendo uma análise em termos de
né, uma análise relativa, né, de resultados, né, a gente tem aqui que o melhor foi obtido com Klobuchar, né, uma melhoria aqui de quase 52%, e a rede neural aqui um pouco, né, 51,2% ou 3% aqui, né, a solução com rede neural para 3 dias, né, de previsão. E as soluções do Code, né, isso aqui pensando no Brasil em todo, né, solução do Code, né, com quase 50%, né. Mas a gente olhando esses gráficos, a gente percebe que tanto as previsões do Code quanto as previsões com redes neurais, né, as soluções elas são compatíveis com o GIM final, né? É porque aqui a escala ela está bem diferenciada aqui para mostrar essa sutileza, né, de diferença entre os resultados, né? Com relação, né, ao impacto da estudo aqui sobre cintilação, a gente estudou os impactos da cintilação no PPP, aqui em Minas Gerais, né, onde a gente usou o RT-Calibre para fazer os processamentos e a gente usou o ISMR para obter informações sobre cintilação, né. Então, a gente pegou aqui o ano de 2014, esse projeto, né, foi desenvolvido pelo Daniel Patês, né, no âmbito do PET, aqui da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da UFO, e ele pegou ali, fez uma busca no ISMR Query Tool para selecionar dias, né, de 2014 em diferentes situações ali, condições de cintilação, e a gente, isso foi feito durante o ano de 2014, que foi o ano do pico do último ciclo solar, né? E a gente usou dados dessas estações, né? Esses dados da RBMC a gente processou e a gente usou as informações sobre cintilação, né, do índice S4, a partir aqui dessas estações que estão disponíveis lá no sistema, né? Então, aqui tem um gráfico com os resultados, né? Ó, S4 menor que meio, né? Aqui está sincronizado, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que cintilação baixa não provoca nenhum problema no posicionamento, né? Cintilação entre 0 e meio, em algumas situações, acontece aqui alguma interferência aqui no posicionamento com GNSS, né? Aqui a componente E, N e U, né? Então, aqui a componente altimétrica. E quando a gente olha, né, S4 maior do que 1, né, a gente pega aqui nesse caso extremo, onde a gente percebe que há problema no posicionamento, né, e esse problema pode ser grave, né, dependendo da situação que você está vivenciando, né. Inclusive, a gente vê aqui várias falhas, né, com falta de processamento. A gente foi lá olhar por que está acontecendo essas falhas e a gente reparou, né, que tem assim uma redução drástica no número de satélites. Mas quando a gente entrava lá no arquivo de observação, a gente identificou que tinha o dado do satélite lá, né? Então, a gente avançou, né, que aqui é um avanço nessa pesquisa, né, para identificar os satélites, né, com índice S4 maior que 1 e excluir do processamento, né? Então, o Daniel desenvolveu aqui um programa que lê o arquivo do ISMR Query Tool e já faz uma classificação dos satélites que estão com índice S4 acima de 1, né? E aí, processando, né, esses dados, excluindo, por exemplo, aqui, né, ó, nesse caso de inconfidentes, excluindo o satélite 1 e 11, a gente percebe, né, aqui, ó, que pelo menos a gente tem posicionamento, né, nesse local, nesses horários, né, onde teve cintilação maior do que 1, né, e que a gente teve perda de posicionamento, né, indicando que, né, essa perda de posicionamento, né, está relacionada, então, com cintilação. Isso também a gente consegue ver no número de satélites disponíveis, né. Então, a gente concluiu que
a rotina de controle de qualidade do RT Calibre, ela acaba excluindo, né, satélite, que a gente sabe, né, que o erro ele se propaga para os parâmetros a serem estimados e também para os resíduos, né? Então, normalmente, o controle de qualidade é feito com relação aos resíduos, né? Usando os resíduos, então, ele acabou excluindo o satélite que não estava contaminado, né? Não estava com problema de cintilação, né? Por fim, nessa pesquisa, a gente também fez aqui um gráfico, né? Com RMSE das estações, né? E vimos aqui, né, que também já é bastante divulgado pela comunidade científica, né, que a cintilação, né, que um período de alta atividade solar, né, ela ocorre mais aqui nos períodos próximos aos equinócios, né, com mais intensidade próximos aos equinócios, e no solstício de inverno, né, basicamente a gente não tem problema com cintilação, né. Então, esse gráfico aqui com S4 menor do que 5, né, foi extraído dessa época aí, né, desse período aqui do ano, né. Com relação à pesquisa, né, que o Gabriel tem feito, né, ao longo do tempo, né, desde quando ele fez o mestrado, né, sobre essa questão aqui do campo de gravidade variável no tempo, né, ele fez um estudo, né, um projeto de mestrado aqui do programa de pós-graduação, aqui da UFO, né, fez um estudo sobre monitoramento da água armazenada, né, que é representado, né, por esse Total Water Storage, né. Então, ele pegou dados do GRACE, né, o GRACE eu vi ali na apresentação da Dani, né, usando o GRACE para fazer radioocultação, mas aqui no caso ele usa, né, para extrair um produto, né, que é o TWS, né? O TWS aqui ele vai ser função aqui da água que está na superfície da Terra, né? Questão também da neve, né? Ele é uma composição desses elementos, né? Também com relação à neve, que não é o caso do Brasil, né? Mas também umidade do solo e também uma componente aqui da água na superfície, né? Então, aqui nessa animação, eles processaram os dados, todos os dados do GRACE, né, de 2003, do GRACE do primeiro, né? Que foi uma missão de 2003 a 2016, né? E aqui vai mostrando, né, a diferença do TWS com relação ao tempo, né? Então, aqui tem o mês e o ano, né? Então, a gente vê, né, essa variação do armazenamento de água, né? Total aí, né? Na superfície na Terra, né? Em função ali da diferença de medida de gravidade, né? E aí ele usou, né, como aqui é um programa de pós-graduação está ligado com produção agrícola, né, ele acabou estimando aqui estimativa de evapotranspiração, né. Então ele usou esses dados do GRACE, né, usou dados de precipitação do TRMM e dados de escoamento, né, desse modelo aqui da NASA, né? E aí, a partir dessa equação aqui, ele conseguiu, né, calcular, né, então, a evapotranspiração, que é uma grandeza de interesse, né, para a agronomia aqui, para a produção agrícola, né? E aqui nesses gráficos ele mostra, né, então, aqui em junho de 2006, na bacia aqui do Rio do Paraná, né, ele mostra aqui que a evapotranspiração, né, então aqui baixa evapotranspiração e aqui alta evapotranspiração em dezembro, né? Então os dados eles estão, né, os resultados eles estão coerentes, né, com a realidade que a gente conhece aqui da região, né? Sobre, né, a outra linha de pesquisa do Gabriel, né?
campo de gravidade estático e sistemas de altitudes, né? Tem trabalhado aqui na densificação da gravimetria, né? No estado de Minas Gerais, algo parecido com o que foi feito no projeto temático, que o professor Galera era um dos líderes, né? Que fez essa parte aqui, né, de Minas Gerais, aqui a gravimetria, né? Bom, a gravimetria era bastante importante, né? Tem sido aí bastante importante, né, para a gente conseguir converter a altitude determinada com GNSS, né, altitude geométrica, em altitude científica, né, por meio de um modelo geoidal, um modelo quase geoidal, né? E aqui tem sido feito esforços, então, né, com apoio de outras instituições, né? Então, aqui em azul são campanhas ali que o IBGE fez, né? Isso aqui é um projeto que o Gabriel tem aprovado na FAPEMIG, né? Então, com cooperação do IBGE, né? A UFO fez uma parte em preto aqui perto de Monte Carmelo, e aqui em amarelo, né? O Senegel, né? Em conjunto com a UFO, né? Essas manchas amarelas, e em verde o Senegel, né? Aqui eu destaco, né, que esses dados eles foram levantados com 5 minutos de intervalo, né? 5 minutos entre um dado e outro, né? Mas devido aí a nova, né, a situação que surgiu com o IHRF, né, depois de um determinado tempo, se optou, né, por fazer essas medidas, né, com um espaçamento menor para atender, né, atender o que preconiza ali a materialização do IHRF, né? Então, é um processo demorado, né, esse processo de determinação gravimétrica, mas os esforços estão aí, né, continuando, e tenho certeza que um dia nós vamos ver aqui o mapa aqui de Minas Gerais parecido com o mapa de São Paulo, né, às vezes até um pouco mais denso em algumas regiões, né. Uma outra frente que ele tem atacado, né, é estabelecimento de redes absolutas, né. Ele tem também esse projeto aqui, que está junto com o outro lá da FAPEMIG aprovado, né, e também com o CNPq posteriormente, que foi o estabelecimento de estações absolutas no estado de Minas Gerais, né. Então, esses dados eles estão disponíveis, né, as monografias deles estão disponíveis nesse endereço, né, e também disponível aqui no repositório, né, do banco de dados de estações absolutas do BGI, né, e do BKG. Esses dados eles foram coletados com o gravímetro A10, né, do IGC de São Paulo, que comprou, né, esse gravímetro, e estabeleceu essas estações, né. Importante aqui falar que esses dados aqui eles já estão em consonância com o que preconiza o ITGRF, né, International Terrestrial Gravimetric Reference System, né, que ainda não existe, que é a componente gravimétrica do GGRS, né. Então, a ideia no futuro é incorporar essas estações ao ITGRS, né, quando for materializado, né, está em conformidade ali com o que preconiza os pesquisadores que estão no estabelecimento do GGRS, né. Aqui também, né, tem trabalhado em cálculo de modelo geoidal, né, então com essa densificação gravimétrica, foi calculado aqui o modelo quase geoidal do estado de Minas Gerais, né, então aqui calcula anomalia de altura ao invés de ondulação geoidal, para converter a altitude geométrica, né, em altitude física, né, no caso aqui, altitude normal, né. Também, num outro projeto aqui de doutorado, né, esqueci onde o Nilson está, né, em Goiânia, agora me fugiu o nome da instituição, né,
ele que orientou o Castro Júnior, né, do IBGE, e eles calcularam um modelo geoidal, né, para Goiás, né? Também tem trabalhado aqui, né, no experimento Colorado, né, que é um experimento realizado para deixar em conformidade os softwares e procedimentos para o cálculo, né, para a materialização do IHRF, né? No caso do Gabriel, ele seria aqui, né, um dos, né, eles, né, o Gabriel, o Denizar, a Ana, né, Matos, né, responsáveis aqui pelo cálculo, né, da materialização do IHRS, né, no Brasil, né. Então, eles fizeram experimento com colocação por mínimos quadrados, né, e também com integral, né, de Fourier, né, rápida, né. E aí eles conseguiram, né, chegar num resultado bem interessante, comparando com outros pesquisadores de outros locais do planeta, né, e, ao que tudo indica, em breve, né, eles estarão aí calculando as coordenadas das estações do IHRF no Brasil, né. As estações de IHRF no Brasil são essas daqui, né, ó. Foram escolhidas aqui em função de ter, né, elas são estações da RBMC, né, a gente, olhando pelo nome, né, a gente consegue ver isso, e, né, só destacando aqui que a estação de Imbituba, ela foi substituída, né, por essa outra estação aqui, né, que agora chama SC, sim, era INBIT, né, INBIT, não lembro como que é, INBIT, né. E nesse caso a gente vê que Fortaleza e Imbituba, né, elas fazem divisa com o mar, né, isso aqui também foi apresentado no GG esse ano, né, experimento com gravimetria marinha, aonde eles concluíram no final, né, que essa gravimetria marinha que estava disponível, né, era uma gravimetria marinha que não foi feita com fins para geodésia, né, então ela não contribuiu, né, com a solução, né, comparando com modelos globais do geopotencial, né. E aqui a situação, né, da gravimetria em torno das estações, né, dessas estações aqui do IHRF, né. Então a gente vê aqui Presidente Prudente e aqui Brasília, né, tão bem denso, né, a gravimetria já possibilita, né, calcular o valor do número geopotencial aí, né, do W de P, né, do potencial de gravidade no ponto, na superfície física. Enfim, né, já estou meio estourando o tempo, só para finalizar, né, também foi feito aqui o cálculo, né, de altitude normal, usando diferentes soluções, né, para a estação PPTE aí de Presidente Prudente, né. Aqui o cálculo, né, na verdade, a ideia era de calcular o potencial de gravidade na superfície, calcular o número geopotencial e calcular a altitude, né, não é usando, por exemplo, a ondulação geoidal para calcular, né. Então, nesse experimento, eles usaram essas soluções, né? As soluções estão compatíveis, né? Isso aqui usando o W0 preconizado na resolução de 2015 da IAG, né? E aqui calculando, né, com nivelamento, comparando aqui com o W de Imbituba, né? Então, a gente vê que tem aqui um salto, né, devido à diferença aqui, né, do potencial de gravidade de origem, ou, né, na superfície do geóide, em função aqui, né, de Imbituba, da definição, né, na materialização do geóide lá em Imbituba, né. Então, só agradecer aqui, né, PET, EAC, a UNESP, FAPEMIG, CNPq, IBGE, o IGS e a NASA, né, pelos dados e financiamento de pesquisa, e fico à disposição aí para perguntas. Desculpa, eu extrapolei um pouquinho o tempo, né, mas era isso. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar. Muito obrigada, professor Wagner.
Vamos deixar aberta uma pergunta aí, pessoal. Tem alguém no chat? Não? Professor? Professor, talvez seja melhor tirar a máscara. Wagner Caruso, parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Eu estou aqui hoje com uma assessora. Mas o que eu vi ali, quando você apresentou os resultados lá do posicionamento por pontos críticos, retirando os satélites no S4, é depois daquela conversa ou é o mesmo resultado daquele dia? Parece que tem coisa melhor aí, estou certo? Então, eu acho que é o resultado daquela vez lá, professor. Porque depois de Curitiba, aí depois foi para um outro evento. O que a gente está querendo fazer um teste primeiro aqui é modificar o modelo estocástico, né? Conforme o senhor falou ali naquela conversa que a gente teve em Curitiba, né? Para ver se pelo menos, né, a gente consegue ter o posicionamento, né? Relaxando lá o modelo estocástico do processo, né? Mas é um dado daquele experimento que a gente já tinha começado a fazer, né? Ok, obrigado. Bom, então a gente, para finalizar a última apresentação do professor Galera, professor, fica à vontade. Deixa eu só compartilhar a tela aqui agora. Tá. Você só pode ficar um pouquinho para trás. Boa tarde a todos, aos presentes, que estão de forma virtual. Então, aqui para encerrar hoje as nossas apresentações, eu vou novamente apresentar o INCT GNSS Navier e tentar descrever a situação atual e desafios, ok? Então, essa apresentação ela foi elaborada por mim, sou coordenador do INCT e o professor Milton Shimabukuro, que é o vice-coordenador. Bem, esse é o conteúdo da nossa apresentação. Eu gostaria de inicialmente falar o que é o INCT e aí, em seguida, o projeto GNSS Navier, metas, pacotes de trabalho, realizações, realizações algumas, porque são muitas, né? A gente vai só citar algumas delas. Próximos passos e considerações finais. Então, o INCT é uma sigla em português para Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. É um programa de pesquisa a nível nacional de grande porte. É um dos maiores programas de desenvolvimento de ciência e tecnologia do Brasil. Antes do INCT, tinha um PROEC, Institutos do Milênio, e, a partir de um determinado momento, foram os INCTs. Então, a meta de um INCT é ambiciosa e abrangente, possibilitando construir os melhores grupos de pesquisa, na fronteira da ciência e tecnologia. E, dentro desse aspecto, usando áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país. Até hoje, tiveram 3 chamadas do INCT. Eu coloco aqui a de 16 de 2014, que foi na qual nós submetemos o projeto, e agora, recentemente, teve a 58 de 2022,
que a divulgação foi recentemente, acho que em outubro, que teve o resultado dessa segunda chamada. Então, as vertentes principais de um INCT, então, envolve pesquisa, formação de recursos humanos, internacionalização, transferência de conhecimento para a sociedade e transferência de conhecimento para o setor empresarial ou o setor público. Isso é um ponto bastante importante que se tem dentro do INCT. Não é só publicações, mas você tem que transferir conhecimento para a sociedade. Como que isso tudo se deu? A Secretaria da Aviação Civil, em algum momento, definiu suas linhas de pesquisas na área de controle e gerenciamento do tráfego aéreo, que é de interesse ao CICAB, que aqui está a sigla, tá? E considerando que, naquele momento, estava abrindo a chamada INCT, a Secretaria da Aviação Civil colocou recursos no CNPq. O CNPq colocou essa área de interesse dentro da chamada, tá? Então, e ela lá, linha de pesquisa 1, efeitos das interferências ionosféricas no sistema de aumento baseado no solo. O GIMAS, cadê o nosso amigo aí? Eu sou responsável aí dos trabalhos, né? Então, aqui tem os objetivos e nós submetemos um projeto que nós chamamos de Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea. Isso daí é a história, como que isso ocorreu. Foi uma vez uma visita no INPE e falaram lá, galera, nós temos duas notícias aqui para vocês. Uma boa e uma ruim. E a boa é primeiro, tem uma chamada grande aí, que é interessante, e segunda, você vai ser o coordenador, né? Foi mais ou menos assim. E aí começamos, e hoje eu estou aí, se eu contar a história tudo de como é esse INCT, eu já falei para alguns, e acho que agora é até interessante falar aqui mais em público, em grande parte porque é o office boy, tá? Porque os trabalhos, tem trabalho aí que realmente vocês não acreditam que pode ser dessa forma. Bem, mas nós estamos lá, temos que trabalhar e tentar fazer o melhor e levar para frente. Naquele momento, o GNSS na VR foi aprovado, então, nós, naquela chamada, tivemos 345 projetos inscritos. 252 foram recomendados e 101 aprovados. O interessante é que foram aprovados 100, divulgar. A Unesp nem sabia. Bom, a Unesp divulgou um que eles tinham sido aprovados, que é lá em Araraquara, e depois apareceu mais um, que era o nosso. Porque esse recurso era meio que independente do CNPq, né? E aí, a Unesp não sabia, num determinado momento, eles divulgaram sobre o INCT, depois fizeram outra reportagem para falar do nosso. Porque, na realidade, um INCT para uma instituição é muito importante. A Unesp só tem dois, um aqui e um em Araraquara, e nessa última chamada não teve nenhum aprovado. Depois entrou PUC-Rio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal, Universidade Técnica Federal do Paraná, UFPR. Por que entraram os outros? O PUC-Rio Emanuel já estava alinhado com a gente para participar. Agora, nos demais, foram ex-alunos, pesquisadores que estiveram aqui com a gente, que desenvolveram um trabalho que era importante para o INCT e passaram a participar, e com isso a instituição também veio a participar do INCT. Para participar, tudo tem que ser reitor, assinar, é algo assim bastante burocrático, né, dentro desse sítio. E nós estamos agora finalizando o 6º ano do projeto. O projeto é de 6 anos, mas o CNPq prorrogou todos os INCT por 2 anos, devido à pandemia, coisas desse tipo. E o nosso projeto também, ele é apoiado pela FAPESP, dentro de um programa, seria um temático, mas quando nós submetemos naquela época,
o Brito, que era o diretor científico, naquela vez, argumentou lá de colocar como políticas públicas. Então, dentro da FAPESP, ele está como um projeto de políticas públicas. Só que o CNPq, então nós temos aí uma outra história que eu fiquei sabendo melhor agora, recentemente, porque pelo SAC, que é quem está financiando, o projeto terminou dia 2 de dezembro, e eles só podem renovar por mais um ano. Então, a parte com a SAC tem mais um ano de prorrogação. E com o CNPq tem 2. E com a FAPESP nós estamos pedindo. Então, é mais ou menos por aí. Qual a motivação? Então, o GNSS é uma tecnologia essencial para a navegação aérea. Então, em especial, SBAS, LORAN, GBAS, o Everton, que é uma das componentes principais para isso, mas também em outras aplicações de posicionamento em tempo real. Mas, vocês já ouviram aqui hoje na apresentação do Norbert, as irregularidades ionosféricas afetam a qualidade. A apresentação do Wagner Carucci está aqui, ó, se vocês verem esses gráficos aqui, ó, o posicionamento, o erro do posicionamento daqui está bem pequeno, em algum momento fica muito ruim devido a problemas de irregularidades na ionosfera. E é isso que a gente quer tratar. Como ou entender, propor alguma solução para mitigar coisas desse tipo, tá? E isso tudo ocorre devido às bolhas de plasmas que ocorrem na ionosfera. Se nós olharmos isso aqui é um mapa de Tech Units. Se vocês verem aqui, ó, tem algumas características aqui, umas depressões. Isso daí é formação devido à formação de bolhas de plasma, bolhas ionosféricas, tá? E se vocês olharem aqui, isso daqui são os valores de S4 para o mesmo dia que nós estamos mostrando esse mapa. Então, vocês estão vendo que aqui nós temos S4 acima, até a de 1.25. Isso daqui, esse outro elemento aqui, é calculando o gradiente. Para esse momento também. Gradientes que aqui eu não vou... bom, vai depender das distâncias entre as estações, mas vocês podem ver que chega a ter gradiente de quase 700 milímetros por quilômetro. Nos Estados Unidos, o sistema que funciona lá, no máximo dá 400. Tá? E aqui nós temos 700. Então, a aplicação de tecnologias baseadas em GNSS na aviação sobre o território brasileiro exige uma avaliação profunda dos efeitos ionosféricos. Para isso, precisa de desenvolver modelo de risco. Nós tivemos aluno do doutorado estudante que trabalhou com isso, outros modelos, vários outros modelos, e estratégias de detecção e alerta. Uma coisa é alertar, ó, não usa. Mas sempre vai ficar falando, não usa, não usa. O importante, então, é entender e propor soluções para mitigação. Esse é o ponto mais importante. O trabalho de hoje do Norbert, ele falou muito sobre isso, né? Então, isso aqui eu já falei, né? Mas o modelo de risco ionosférico para o GBAS do CONUS, que é o Continuous United States, inclui o Alasca, espera-se gradientes ionosféricos dessa ordem. Então, no Brasil, chega a atingir 900 milímetros por quilômetro. Então, a meta do GNSS na Viera é formar recursos humanos para desenvolver profissionais para a indústria, professores e pesquisadores. Transferir o conhecimento para a sociedade na área do monitoramento da ionosfera, especialmente com os aspectos relacionados ao TEC, que é Total Electron Content, e a cintilação nos sinais GNSS. Então, nesse projeto, nós temos os pacotes de trabalhos que nós falamos, nós temos 8, dividido em 8 deles, tá? Aqui vai desde a infraestrutura e recursos humanos, pesquisar a dinâmica da ionosfera, análise dos efeitos da ionosfera equatorial em baixa latitude,
modelagem estatística da cintilação, e assim vai. Desenvolvimento de um modelo de risco ionosférico, posicionamento e navegação por GNSS utilizando novos sinais sobre os efeitos ionosféricos, melhor desempenho de receptores GNSS em ambientes de cintilação, promoção do conhecimento científico relacionado ao INCT para alunos de graduação. Isso é um ponto importante. E atua muito nisso lá no Instituto Federal de Presidente Epitácio, tá? Esse é o nosso logo, que foi selecionado aí, entre vários que foram propostos na época. Então, nós temos, no momento, essa rede de estações de monitoramento da ionosfera. São receptores setêntreo, coletando dados a 50 Hz. A quantidade de dados é imensa. Manter uma rede dessa em tempo real não é fácil. Então, quando alguém usa os dados e processa aquilo e faz, não tem a ideia do quanto se exige para manter uma rede desta natureza. E aí, vamos dizer, o INCT irá encerrar, essa rede vai estar aí, nós temos que ver o que faremos com ela, né? Eu vou me aposentar daqui a uns tempos, então os jovens aqui têm que pensar que essa rede aí, vocês têm que dar conta e ver o que fazer com ela. A parte computacional precisa de muito espaço para... Então, nós sempre estamos correndo atrás disso. Então, o Ítalo é um parceiro forte aí, que tem que correr muito atrás disso, ver se as estações estão disponibilizando resultados. Hoje, de alguma forma, o Bruno Vani apresentou algo bastante interessante lá, já usando os smartphones para aproveitar informações do ISLR Query Tool, que essa foi uma ferramenta que foi desenvolvida, continua com melhorias, manutenção, e que é importante não só para o projeto, mas o mundo todo usa as informações dessa rede, tá? Dessa ferramenta. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela veio lá de um projeto Cigala, lá de 2011. Depois teve Calibra, aí isso daqui nos deu realmente força para que pudéssemos ir para um salto maior aí, tá? Então, tem aqui muitas queries nessa e muita gente pedindo. Sempre eu recebo os e-mails lá de alguém, quando pede lá na plataforma, eu recebo também, para ter uma ideia de como isso segue, tá? Um outro aspecto que nós estamos trabalhando, e tivemos um trabalho que foi submetido recentemente, é a respeito da orientação de propagação. Isso daqui, ó, nós estamos mostrando que são as bolhas ionosféricas, de alguma forma. Depende de como o sinal cruza essa bolha, vai ter um desastre total ou não. Você imagina se um satélite cruzar ela aqui, ó, quando vocês verem aqueles valores de S4, 1 ponto alguma coisa, quando ocorre algo nesse sentido. E o que é importante, nós temos como, dependendo da região, saber quais satélites irão passar lá. Isso vai depender de dia, né? Porque nós temos as efemérides que mudam e nós submetemos um trabalho porque mostra que realmente, ó, que quando está alinhado, o índice S4 aqui que é maior. Ó. Então, aqui o que está, ó, alinhado, não alinhado. Você vai ver que a esperança aqui, ou seja, a probabilidade, algo assim, ela sempre vai ser maior de ocorrência de índices maiores, tá? Aqui também mostrando, acho que não tem, aqui é o S4, né? Esses satélites que estão com S4 maior, geralmente são aqueles que estão nessa orientação, tá? É interessante que na nossa região, eu tenho trabalhado com isso agora, observar, são os satélites mais ou menos sempre no mesmo azimuth que ocorre essa problemática. Isso daí tem tudo a ver com a física
da cintilação ionosférica. Tá? Aqui tem mais, olha lá, o que nós temos aqui? É a função de distribuição acumulativa, né? Vocês vejam aqui, quando gradiente, aqui é gradiente. Quando não está alinhado, ó, ele é baixo. Sem bolhas, mas não estão alinhadas na bolha, e quando está alinhado, veja bem como aumenta o gradiente, tá? E aqui também o efeito da cintilação em multifrequência. Agora tem o L5 melhor. O L5 é melhor para S4, para cintilação. Esse gráfico aqui vai nos mostrar que o L5 ele sofre mais, tá? Devido à cintilação. Isso aqui é um trabalho também que foi desenvolvido. Isso daqui foi o Alisson do IAE. E a mesma coisa, esses gráficos aqui vai mostrar o que? L1, L2C, L5. E o que nós temos aqui? Fortaleza, Prudente, São José dos Campos, Porto Alegre, mostrando o que? S4, tá? Então, vocês vejam que não é muita coisa que nós podemos observar aqui, mas sempre tem um pouquinho mais, tá? Aqui também, né, o CCDF. Então, vocês vão ver que a L5 sempre está num patamar um pouquinho pior. É maior, mas é pior, tá? Também no projeto tem monitores de baixo custo. Uma coisa interessante é que o pessoal está trabalhando e desenvolveu receptores de baixo custo que é capaz de monitorar a aerosfera. Não é calcular o S4, porque não é o S4, mas um elemento parecido com o S4 e que tem uma correlação muito forte com o S4 de um receptor muito caro. Então, um receptor de $1.000 contra um de 15.000 para medir cintilação. Aqui, ó, low cost receiver, e aqui um receptor legado para monitorar. Então, vocês veem que tem aí um comportamento bastante similar. E o que se usa para isso é SNR. Tá? Teve o trabalho do Bruno, que ele apresentou hoje, mas um outro grupo também aí do INCT, eles também desenvolveram o CINTIP, né? Então, eles calculam, deixam alguns valores armazenados em nuvens e você também, com o celular, vocês podem ir lá e acessar. Então, é um outro projeto, um outro trabalho dessa natureza, com monitores de baixo custo, tá? E depois monitores de baixo custo e acessar via mobile, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas estações. Isso aqui é na tela de um mobile também. É muito similar ao que o Bruno apresentou essa manhã. Essa manhã não, essa tarde. Né? No nosso INCT, aqui, como nós temos formação de recursos humanos, então, o que nós já formamos de recursos humanos dentro do INCT? Então, eu coloco aqui por ano, e aqui, entende, ó, não está atualizado, mas é interessante ver isso aqui. Já formamos na graduação 7, que esteve envolvido no INCT, IC 24, mestrado 32, doutorado 8, pós-doutorado 2, tá? E tem esses todos aqui em andamento, que já deve ter aumentado um pouco. Publicações. O dia que eu fui numa avaliação de NCTs no CNP aqui em Brasília, a hora que você via publicar o número de publicações dos outros grupos lá, você assustava, né? Porque quando você apresentava 10, era 500. Mas então tem grupos de NCT muito, muito grandes. Eles publicam absurdamente. Mas, acho que se nós fizermos lá uma relação dividida pelo número de participantes, não ficaríamos tão fora disso. Então, nós temos aqui em periódicos, os números de trabalhos em periódicos até agora, análise de eventos, atividades de divulgação e alguns softwares, tá? Tem um trabalho que todo mundo que for usar agora
citar alguma coisa do INCT, deve citar esse trabalho, que ele descreve todo o INCT com os resultados até então, e nós fizemos, aqui é uma divulgação, né, que o Brito lá falou hoje, então uma forma de divulgação é um press release da publicação. Então, essa foi um press release no JATM, que ele está no Cielo. Então, faz uma entrevista, mas depois tem que saber divulgar isso, para onde isso ir, né? Então, nós fizemos este, e o trabalho é esse, ó, de GNSS na INCT Project Overview and Main Result. Então, sempre, quando for falar de INCT, é interessante colocar, citar esse trabalho, né? Porque realmente descreve tudo aí desde o início e praticamente todos os membros estão aí fazendo parte disso, né? Desafios. Então, a aproximação do pico do presente ciclo solar. Nós estamos com muita cintilação agora, mas ainda não estamos no pico do ciclo solar. Vai ser em 2025, tá? E vai terminar o projeto antes disso, né? Então, vamos ter a rede aí, de qualquer forma, que acho que nós vamos ter algum gás aí para pedir mais recursos para continuar. Então, a aproximação do pico solar presente, do presente ciclo solar em 2025, irá afetar ainda mais as aplicações do GNSS no Brasil. Então, o aumento da cintilação ionosférica, que afetará aplicações como agricultura de precisão. Várias pessoas envolvidas com agricultura de precisão têm nos contactado porque as máquinas deles estão pagando, tá? Navegação, veículos autônomos, todas as aplicações em tempo real. Veículos autônomos, nós fomos há 3 semanas, no grupo de uma usina da Vale do Rio Doce. Eles têm veículos autônomos. O veículo autônomo não paga na noite, tá? Então, nós estamos lá discutindo alguma forma de tentar mitigar essa problemática, tá? Então, todas as aplicações em tempo real. Então, olha, o que falou hoje de manhã o Norbert, nós estamos querendo desenvolver predições, avisos e mitigações para os usuários. Mitigação é um problema, não é tão simples. Encontros em andamento com razoável nível de assertividade e metodologia de mitigação sendo aplicado com parceiros do INCT. Nós estamos trabalhando nisso. Hora ou outra, nós temos reuniões à noite, que estamos lá olhando o que está ocorrendo nos caminhões lá. E nós estamos monitorando quais satélites estão com nível de cintilação alto e tomando alguma ação para que isso possa melhorar. Então, tem sido bem interessante, tem dado bons resultados até então. E a gente pensa que aqui pode gerar um produto, aí não é um paper, um produto que é importante. Né? Mapas de cintilação em tempo quase real em processo avançado. Então, agora nós estamos aí, de alguma forma, disponibilizando, nós estamos testando aí mapas desculpa, não é mapas, nós vamos fazer os mapas, mas já temos mapas no mestrado, doutorado lá no INPE, mas nós estamos captando os índices a cada minuto, tá? E provavelmente vamos disponibilizar isso a partir do momento que nós tivermos mais respostas sobre isso. Mapas de cintilação em tempo quase real, em processo avançado, aplicativos para monitoramento via smartphones, nós tivemos aí 2 citações, gerenciamento e manutenção de banco de dados de grande volume e sempre em crescimento. Isso são desafios grandes, tá? O GNSS na VR está em desenvolvimento com vários desafios, apoio da FAPESP, CNPq CAPES, do CNPq via ASAC, vários resultados já estão disponíveis. Captação de recursos humanos é um ponto muito forte. Isso que eu já comentei no início, renovada por mais 1 ano pela SAC, 2 anos pelo CNPq, e estamos pedindo temos uma submissão de pedido de prorrogação por 2 anos para a FAPESP. Então, é isso aí. Nós temos aí a nossa página, onde tem bastante informações, não todas ainda que queríamos, mas tem várias.
E agradecimento aqui a todas essas instituições. E eu gostaria também de agradecer a todas universidades, institutos, empresas que permitiram que nós instalássemos os equipamentos. São vários, temos 26, né? Nessas instituições, que eles nos proporcionam internet, energia e sempre alguém para dar suporte. Então, gostaria de deixar o agradecimento a todos também. É isso, muito obrigado. Pode tirar a apresentação. Tira a apresentação. Coloca a apresentação. Polezuk. Sobre o produto da mitigação de cintilação, o senhor já tem pretensão de solicitar o registro de uma patente? Isso está aqui na minha mente. Mas, novamente, eu sei que para solicitar uma patente vai dar muito trabalho, muito mais que cuidar da Cecília, né? Não dá trabalho. Mas nós estamos pensando nisso mesmo, Polezuk, isso é um ponto importante. Tal. Isso daí, dentro do INCT, nos traria um valor agregado muito grande. Obrigado pela pergunta. Então, muito obrigado. Obrigada, professor Galera, pela apresentação, por tornar possível esse momento também, né? Agradecer a todos os envolvidos, tornar o evento possível, todos os presentes, todos que estão participando online também, virtualmente. Para mim é uma honra participar desse evento mais uma vez. Estou no grupo desde 2009, então a gente conseguir fazer esses eventos anuais e ver rostinhos novos, pesquisas novas, é muito interessante. Eu acho que a divulgação está aí, tem muito trabalho a ser divulgado, tem muito trabalho a ser feito. Acho que esse evento também é um momento válido de divulgação para novos parceiros, novos pesquisadores que têm interesse de adentrar o grupo de Geodésia aqui da Unesp. Obrigada a todos. É um prazer, um bom final de ano a todos agora, né, que a gente não se encontra. No ano que vem, retornamos de novo com as reuniões quinzenais. Muito obrigado e bom descanso a todos.